Concentração. Edu Pinheiro. Muito bem, bom dia, amigos da Bandeirantes, Campinas, toda a região metropolitana, pelo mundão, pela internet. Mais uma vez, muito bom dia mesmo. Mas, seu Edu, o senhor tá fazendo o que aí na rádio? Por uma causa nobre. Hoje, a final do Campeonato Amador de Campinas. Vai ser no majestoso Unidos Novo Campos Elíseos e o Dick City, do Dick 6. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, lá no majestoso Gilberto Sulfi. Tem aqui o Leandro Lopes, comigo na mesa. Leandrão, tudo bem, hein? Um abraço. Danilo Capucci, também ali no cantinho, hoje na Central Técnica. E Lucas Pessoa, no YouTube. YouTuber Man. Os três aqui. Muito bem, é o seguinte, quem vai narrar é Leandro Boles, vai comentar Tigrão e Breno Beretta. Breno Beretta nas reportagens. Olha, o pessoal do Unido Campos Elíseos e do Dick City estiveram aqui no programa do Batista, aqui na TV, nos Donos da Bola, falaram como vai ser a final. O Tonholo, que é o presidente da Liga, esteve aqui também. O Rossetti, esteve aqui também. Ele é diretor lá da Ayrton Rossetti. Nossa, grande Ayrton Rossetti, tem história, hein? O pessoal da Liga tem história. Então a Liga Campineira de Futebol ficaria em frente ao Mário Gatti. E tem muitos... A composição da presidência, a diretoria, muita gente da Ponte e do Guarani. Isso é uma tradição incrível, né? E vem aprimorando cada vez mais e fazendo a final no majestoso Quixique, né? Vai ter desfile, então as crianças vão desfilar e vão ganhar lanchinho, uma festa muito bonita. E o Nenê Tonholo, presidente, prometeu que, vou começar antes das 10, porque a Bandeirantes vai transmitir, vamos ver, hein? Nenê Tonholo, pela ponta esquerda, Nenê Tonholo, que faz parte da diretoria da Ponte também, tá? O presidente de honra é o Marquinhos Chedi, velho conhecido, Chedi de tantas glórias e tradições, presidente da Liga, o pai dele é o Nabi Abichedi. Inclusive na entrada da Liga tem uma placa alusiva ao seu pai, que construiu o prédio onde é a Liga. O duro ali é parar, estacionar, fica ali na curvinha, né? Você desce as Amoreiras, você tá chegando no Mário Gatti, faz a curvinha, pronto, tá aí a Liga. Mas para parar ali, porque tem uma unidade hospitalar também ali. Tem a Liga, depois tem essa unidade hospitalar, atravessando tem o Mário Gatti. Então ali é um centro, é uma movimentação incrível. A Liga Campineira de Futebol, tá? Gente, antes porém, deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. O Guarani jogou ontem pela Copa Paulista. O jogo foi lá em Indaiatuba contra o Primavera. A gente estava 4-0 pro Primavera. 4-0 para o Primavera, destaque para Brunão, que fez 3 gols. Até 18 do segundo tempo, 4-0. E aí o Guarani reagiu em 12 minutos, marcou 3 gols. Pablo Baianinho, o Vitinho, lateral esquerdo, que chegou do CRB, não estreou ainda no profissional, e o Lucas Flor, que é da base, fez o 3º gol. Então, com 30 segundo tempo, estava 4-3. E ficou assim. Primavera 4, Guarani 3, e o Marcelo Cordeiro, após a partida, deu uma coletiva e fala aqui na Bandeirantes. Cordeiro, primeiro pedir para você fazer uma análise da partida, como é que você viu o jogo de hoje? Primeiro, o jogo foi dividido em 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo, como nós falamos ali no intervalo, foi vergonhoso. Fiquei com muita vergonha mesmo, porque não foi nada daquilo que a gente pediu, né? A gente sabe que a competição da maneira que ela é o mínimo que a gente tem que fazer é competir. E a gente já tinha alertado como a equipe deles jogariam, né? Em bola longa, em bolas cruzadas para o centroavante. E com 10 minutos você tomar 2 gols da maneira que a gente tomou, acaba desmontando tudo aquilo que você planejou, né? Já a atitude no segundo tempo foi muito melhor, né? Já estava programada 2 alterações, até com o Marcelo, pela questão da Série C, né? Alguns atletas vieram para o jogo hoje mais com a minutagem controlada, né? O caso do Giva e do Cauã Jesus, né? Eles vieram para jogar apenas 45 minutos para poder manter ritmo. E então
A minha ideia era até no primeiro tempo já mexer, mas eu não poderia mexer porque eu teria que fazer essas outras duas substituições no intervalo. Mas a gente sai daqui com uma lição, né, que nós vamos ter que competir bastante, trabalhar durante a semana para que esses erros do início não aconteçam mais, né? Agora é fortalecer o grupo durante a semana. A gente tem uma dificuldade que é com relação até treinamentos, mas deixar claro para o torcedor que o nosso foco é a Série C, né? Nós temos como objetivo voltar para a Série B do Brasileiro, então a prioridade é lá, né? Nós temos 2 grupos de trabalho hoje e alguns atletas descem para poder fortalecer esse grupo, até para ter atleta suficiente para poder vir para jogo, já que nós temos a competição sub-20, né? Então, por exemplo, hoje nós tivemos 5 atletas que jogaram, que não participaram dos treinamentos durante a semana, e isso faz muita diferença. Mas o mais importante é que no segundo tempo a gente conseguiu reverter um pouco essa situação, porque realmente o saldo do primeiro tempo foi terrível. Então, que a gente leve essa atitude do segundo tempo, né, para a semana, para que no próximo jogo em casa a gente possa fazer um bom trabalho. Cordeiro, para essa segunda rodada foram inscritos mais atletas que estavam no time profissional. Fala para nós como está sendo feita essa gestão dele. Então, na verdade, foi dividido em 2 grupos, né? Um grupo que treina num período visando a Série C, outro grupo que treina no contraturno para a Copa Paulista. A gente integra alguns atletas do 20, né, para poder fortalecer o grupo da Copa Paulista. Só que essa semana, por exemplo, nós tivemos jogo ontem do Campeonato Paulista, então aqueles atletas que jogaram não poderiam fazer parte do grupo hoje, né? E com relação aos atletas que desceram, como a gente não tinha jogo da Série C, né, foi conversado com o Marcelo Fernandes, ele, né, liberou alguns atletas para que fizessem parte do jogo hoje. Isso deve acontecer mais algumas vezes, né? Nós treinamos com um grupo durante a semana e outro grupo se integra no dia do jogo para que a gente possa jogar. O entrosamento não vai ser o ideal, mas a força de vontade, a superação pode prevalecer. Atletas da base também tendo a minutagem, isso é importante, eles ganham casca. Hoje, né, tivemos o Lucas Martins entrando muito bem, coroado com gol, o Cauê, lateral, né, oriundo da base, o Yuji também da base. Então a ideia é que a gente possa fortalecer, rodar o grupo, dar minutagem a todos esses atletas e que a gente possa classificar o time para a Copa Paulista nessa primeira fase. Esse é o objetivo. Mas lembrando que o foco é a Série C, que o Guarani precisa muito voltar, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 9 dias de preparação para a próxima rodada, que vai ser no Brinco de Ouro. Qual que é a expectativa desse tempo de trabalho para a próxima partida? Mais uma vez, a gente vai trabalhar durante a semana, né, conscientizar o grupo daquilo que foi feito de bom e daquilo que precisa ser melhorado. Como eu falei, a gente não consegue trabalhar o grupo como um todo, porque o grupo é dividido. Mas para aqueles que estiverem com a gente vai fazer o nosso melhor para que eles possam evoluir, tanto fisicamente como tecnicamente, principalmente taticamente, para que nos próximos jogos a gente tenha, né, boas atuações, né? O nosso modelo de gestão de grupo é diferente das outras equipes, né, da Copa Paulista, que trabalham a semana inteira com o mesmo grupo, né? Vamos pegar uma forte equipe do 15 Piracicaba dentro de casa no próximo jogo. Está vindo de uma vitória, né, de 3-1 dentro da sua casa, mas eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito no grupo de atletas, independente daquele grupo que for fazer parte do jogo. Eu espero que a gente tenha uma atuação como foi a do segundo tempo de hoje. Marcelo Cordeiro, técnico do Guarani na Copa Paulista ontem em Indaiatuba, 4 para o Primavera, 3 para o Guarani. O Breno Beretta já chegou no Majestoso e disse que tem a ficha técnica, detalhes. Atenção, atenção, movimentando a equipe Majestoso, final do Amador. Breno Beretta, bom dia, Breno. Muito bom dia para você, para todos os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Tenho a ficha técnica aqui, Edu. Primavera jogou com Levi, Júnior Caiçara, Afonso Barreto, depois Gabriel Tobias e João Vitor, depois o Guti, Nelsinho, Paulinho, depois Bruno Lima e o Pedro Arthur. Na frente, Cleiton, Hugo, depois Miguel e o Brunão, depois o Joelson. Brunão que fez o hat-trick, né? 3 gols no jogo de ontem. O time comandado pelo Fernando Marchiori. E o Guarani do Marcelo Cordeiro, que falou na entrevista coletiva, Edu, com Emerson Júnior no gol, JP Galvão, Lucas Rafael e depois o Cauê Rafael, Titi, depois o Vitinho, Giovani, depois o Pablo, Vinícius Cauê e Cauã Jesus, depois o Vinícius Yuji, o Ryuta Takahashi, o japonês, depois o Lucas Martins, João Vitor, depois o
o Gabriel Mota e lá na frente o Samuel, placar final de 4-3. O público, Edu, 1.451 torcedores ontem em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, uma renda de R$ 29.110. E só confirmando, né, Edu, os gols, o Brunão marcou 3, com 1 do primeiro tempo, 10 do primeiro tempo, 16 do primeiro tempo, e depois o Cleiton marcou aos 27 do primeiro tempo também. Tava 4-0 para o Primavera. E o Guarani marcou com Pablo aos 18 do segundo tempo, o Vitinho aos 20 e o Lucas Martins aos 30, placar final de 4-3 para o Primavera, Edu. Marcelo Cordeiro disse na coletiva aí que foi com vergonha do primeiro tempo e tal, nada que planejou. Bom, o grupo está sendo estudado agora, vários do Sub-20 joga do profissional. Esse Pablo é o Pablo Baianinho, né? Pablo Baianinho. É ele, Edu. O Vitinho chegou agora, lateral esquerdo, veio CRB. Quem que marcou o terceiro do Guarani? É Lucas Flor. O Lucas Martins, né? Lucas Martins, que entrou no lugar do Ryuta Takahashi. O japonês jogou até 28 do segundo tempo, viu, Breno? Jogou bastante, né, Edu? Jogou bastante. Eu tive aqui, eu peguei aqui a súmula, né? Tá 4-3. Agora o Guarani volta a jogar só dia 30, né? Segunda-feira. Contra o 15 de Piracicaba. Exato. Meu ingresso R$10. Não tem essa com a camisa não, paga R$10, R$5 só quando quer professor. Um cara que nem eu, mais de 60 anos, né? R$5. Breno, como é que tá no Majestoso a festa aí, Breno? Tem bastante gente, Edu, aqui dentro do gramado, né? O pessoal que vai desfilar. Nesse momento, o presidente de honra da Liga, o Marquinho Chedi, tá falando com o pessoal das arquibancadas, né? Nas arquibancadas ainda não tem muita gente, viu, Edu? Eu tô esperando um público maior. Tem mais gente aqui no setor ao lado das sociais, né? Do setor coberto tem mais gente nesse momento, umas 500 pessoas. Eu acho que no máximo aqui umas 1.000 pessoas nesse momento na arquibancada, viu, Edu? É na faixa, né? Não paga nada. Na faixa. Pode entrar, pode acompanhar, dá tempo de vir pra cá ainda, Edu. Essa voz aí é do Marquinho? Marquinho Chedi tá falando. Mas ele tá onde? No centro do gramado? Não, ele tá no gol de entrada dentro da área, Edu. Marquinho Chedi. Tá Marquinho Chedi, do lado dele quem é diretor da Liga também, o Marco Ribeiro. Toninho Wilson, Antônio Wilson, tá na locução, ele que faz bastante campeonato amador, né, Edu? Trabalhou com a gente aqui. Amigão nosso, tá sempre em contato aí, o grande Antônio Wilson. Beleza, nós falamos do 15, por falar em 15, onde estaria Leandro Boles, hein? Tô por aqui, Edu. De Piracicaba. Bom dia, Boles. Bom dia. Tô na área, um abraço pra você, Edu. Muito bom dia pra todos que estão ligados neste Concentração Especial de domingo. Afinal de contas, daqui a pouquinho vai rolar a final do Campeonato Amador. É de Campinas, né? Mas o pessoal coloca como RMC, Região Metropolitana de Campinas, entre Unidos Campos Elíseos, o Morro, né? O pessoal conhece como Morro, contra o Dick City. Aliás, os goleiros do Dick já estão no processo de aquecimento. O time do Dick vai ficar à nossa direita, né? O vestiário, normalmente o vestiário visitante. E do outro lado, o time do Unidos do Campos Elíseos, como o Breno Beretta, o bebê que está de volta. Bom retorno ao Breno Beretta aí de volta conosco aqui. E, consequentemente, aos poucos, né? O torcedor ainda vem chegando para acompanhar. Já vejo algumas faixas do Dick City Futebol Clube. Do lado oposto aqui da cabine da Rádio Bandeirantes, também haverá um desfile, muitos jovens e adolescentes. Enfim, o clima que a gente está observando aqui, o Tigrão já está na área à sua disposição também, Edu. A nossa direita aqui, pelos lados da linha do trem, é de nuvens carrancudas, nebulosas, não sei não, hein? A previsão é que vai mudar o tempo, talvez não hoje, mas no início da semana, né, efetivamente. Mas pelo menos nesse momento o clima legal, bacana, já tem bola rolando, a gente fica na expectativa das escalações, também da arbitragem e assim que a bola começar a rolar, porque o jogo promete demais, é a festa do futebol amador, mais um evento promovido pela Liga Campineira de Futebol, Edu. O Tigrão, eu tava vendo daqui você cutucando o Boris, viu? Eu sei que você vai falar, viu?
Eu vou chamar você. Eu ouvi, viu, Tigrão? Foi no cacuete. Então, deu tudo certo, viu, Edu? Bom dia, o Robertinho Roupeiro acordou você 6 e pouco da manhã, Tigrão? 6 e pouco, tomei café aqui na ponte, eu liguei pro Marquinhos Rebelin, ele me franqueou aqui um apartamento aqui do departamento da Amador, porque a gente tem que começar tão cedo de domingo, aqui pra fazer o trabalho direitinho. E aí, ele me franqueou o apartamento, eu vim ontem, né, já dormi aqui, 6h30, tava tomando café, dormi Foi aqui caminhar? Caminhei aí, dei... Só caminhou hoje? Não, se for a sua, eu soco, Boles. Fiquei aqui dando uma caminhadinha, tinha neblina, dei 180 voltas em torno do estado, na pista, né? Pra não estragar a grama, mas tá tudo bem, Edu, já tô aqui. Eu me lembro de uma do Rossi, que jogou na Ponte, Rossi depois foi pro Vasco, outros times aí, Paysandu. O Rossi morava aqui, chegou atrasado no trem. Conseguiu a proeza. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com o Edu de jeito nenhum. Aí Edu, sexta-feira, apresentou o programa, o Esporte Debate, brilhantemente, como sempre, né? E aí, Tigrão, 7h30 abro. É que ele sempre considera 1h30 de atraso do Tigrão, entendeu? Tigrão, 7h30 eu tô abrindo. Eu falei, tá bom, pô, vou ligar pro Eberlin, vou dormir lá logo de uma vez, né? Mas tá tudo certo, tá tudo bacana, Edu, prazer muito grande estar aqui, uma festa bonita. Tá aqui o Elcio Paiola, tá mandando um abraço pra você. Aqui, cadê a câmera aqui, ô Tigrão? Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Mandou um envelope aqui, Rádio Bandeirantes com tudo muito aqui, ó. Tudo muito organizado, release, ficha técnica. Ô Tigrão. Press kit. Fala, Elcio. Vem cá, Elcio, vem cá. Vem cá, dá um bom dia. Oi. Não, só Oi? Eu queria agradecer o Robertinho. O Robertinho tá aqui. O Robertinho, bom dia. Bom dia, Edu. Tudo bom? Queria te agradecer que você acordou o Tigrão hoje, deu tudo certo, você chegou certinho. O Tigrão não deu trabalho não, né, o Robertinho? Não, cheguei aí, era quase 6 horas da manhã, acordei ele. Deu... Acho que ele ia tomar café, eu já tinha tomado um cafezinho, tranquilo. Deu café tudo certinho, né, Robertinho? Completinho. Completinho. Ele mandou agradecer, tá mandando um abraço pra você, Obrigado, Robertinho. Robertinho. Obrigado. Um bom domingo também pra todos vocês. Muito obrigado. Ô, Eduardo. Robertinho. Trabalho pra todos. Obrigado. Fala, Tigrão. Tá aqui, ó. Você gosta muito dele, nosso amigo de 50 anos. Um ícone, uma pessoa de muita história na imprensa esportiva brasileira. Tá aqui o Elcio Paiola. Manda um abraço, manda um bom dia pro Edu lá, que ele tá aceso. Vai lá, Elcio. Bom dia pra você também. Bom dia a todos da Bandeirantes, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí, Edu, tudo bem? Rapaz, que alegria falar com você, Elcio. Quantos anos de futebol interior, parabéns pelo seu trabalho, pelas reportagens. Você sabe que com bola rolando aqui, eu fico só no placarzinho seu, né, Elcio? Aqui, o placar do futebol interior fala se foi de cabeça, se foi olímpico, se foi de falta, se foi contra. Parabéns, você e a grande equipe, hein, Elcio? Obrigado pelos elogios, Edu, mas na verdade a gente acompanha vocês, né? Não, o que é isso? Os jogos aqui a gente acompanha vocês e vai colocando o placar lá, é por aí. Mas é uma felicidade muito grande a gente estar aqui na final do Amador, uma festa bonita aqui no Majestoso. É a grande festa, a grande final do Amador da cidade, com muitas crianças no campo, isso que é importante, que é um incentivo a mais para a formação e educação de todos eles, né? Exato. Deixa eu só falar uma coisinha, Elcio, Tigrão, olha, muito importante, nós falamos em nome da Concessionárias Sim, Tigrão, sim. Olha aqui, final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol, oferecimento Concessionária Sim. Vá conhecer as unidades Sim, na divisa Campinas, Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas, tá bom? Elcio, você vai na Sim... Ô, Eduardo, só despedido do Elcio aqui, que ele tá correndo, ele tá dando suporte aqui para todas as emissoras de rádio, os jogos de imprensa que estão aqui transmitindo o jogo. Já trouxe um material informativo aqui bacana para nós. Ah, que bom. O release, já trouxe tudo aqui direitinho. E eu vou liberar o Elcio aqui, que eu que segurei ele aqui, para não atrasar a programação, o trabalho dele. Obrigado, Elcio. Tá bom, eu agradeço a todos vocês e estarem acompanhando a final.
A Liga está tentando se reformular, se reestruturar, e é o sinal de que a gente está no caminho certo, né? Trabalhando no caminho certo. Com certeza engrandece o trabalho da Liga, isso aí engrandece muito a cidade toda. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, aí o Elcio Paiola falando com a gente. Obrigado, Elcio. O Elcio tá ligado. Oi, Edu. Oi, Breno, sim. Sabe quem tá aqui ao meu lado? Presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Para bater um papo, falar um pouquinho a respeito dessa final que está sendo realizada aqui. Eberlin, qual que é a importância, né? Como que você vê essa situação? A Ponte Preta também cedendo o estádio para essa final, importante para a Liga Campineira. Um abraço para você, bom dia, prazer em ouvi-lo mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Breno, prazer falar com você, parabéns pelo retorno, parabéns ao Edu que está cobrindo o futebol amador de Campinas. Olha, quando me solicitaram eu não poderia dizer não, eu sou oriundo da Liga Campineira de Futebol. A Liga que já forneceu 3 dirigentes para o futebol do Brasil. Peri, se eu me esqueci de algum me perdoe, Marquinhos Chedi e eu. São 3 dirigentes que foram dirigir equipes profissionais pelo Brasil afora. Então, eu estou muito feliz de ver. O Marco é um amigo particular, tanto o Marco Chedi como o pai dele, o Nabi, sempre me atenderam. O pai dele me ajudou muito nos bastidores da Federação Paulista e da CBF, seu Nabi. O Marco é um abnegado. O prédio da Liga foi construído pelo Marco, leva o nome do pai dele, Palácio Nabi Abichedi. Então, eu só vejo com alegria realizar dentro do estádio Moisés Lucarelli uma final do campeonato amador da Liga Campineira de Futebol, a maior liga de futebol do Brasil. Vejo personalidades, celebridades, por exemplo, João Guedes hoje é diretor da Liga. Para quem não sabe, João Guedes jogou no arquirrival, teve aquele resultado de 5-1 em cima do Santos, fez parte de uma linha forte que eles tinham, mas veio ser campeão na Ponte Preta, não foi lá, veio ser campeão em 69. Foi técnico do Parque Brasília em 87, a final foi no estádio da Ponte Preta. João Guedes foi campeão como técnico. Então você vê, são pessoas que chegaram no profissional, mas são oriundos da Liga Campineira. Ontem, por exemplo, o Gazeta, acho que fez 70 anos, foi aniversário, eu não pude ir. Seu Peri esteve lá, prestigiando 75. A time. 75 anos do Gazeta. Então, gostaria que pudesse voltar esse tempo onde Campinas sempre foi celeiro de jogadores, de dirigentes, de profissionais como médicos, fisioterapeutas, Nivaldo, Pernambuco, pessoal da rádio. A rádio exportou muita gente. Então, quem sabe um dia, com essa reconstrução que nós estamos fazendo, todos os setores possam vir revelar de novo, desde a imprensa até a Liga Campineira de Futebol. Obrigado pelas palavras inicialmente, também o Edu, o Tigrão e o Bolis mandando um abraço para você. Agora, não tem como não falar da Ponte, até porque durante a semana jogadores não falaram, o treinador não falou, e eu acho que você é a principal pessoa para falar nesse momento, porque os jogos dentro de casa, nesses 3 últimos jogos, deixou o torcedor ressabiado, né? O que vai acontecer com a Ponte daqui para frente? A Ponte está muito bem, desde o Campeonato Paulista, o Alberto Valentim, na pontuação, vem fazendo um bom trabalho, mas ficou essa dúvida. Nas redes sociais, a gente mede a febre, sabe, da paixão do torcedor, né? O torcedor, tem que trocar o Alberto Valentim, não trocou ano passado o Nelson e caiu. Eu queria saber de você, o que você pode falar desse momento e em relação ao apoio que vocês estão dando e até a cobrança em cima da comissão técnica para melhorar os resultados dentro de casa. A cobrança na Ponte Preta, para quem dirige a Ponte, ela é constante. O dirigente recebe cobrança da imprensa, hoje das redes sociais principalmente, das torcidas, mas nunca deixou de ser cobrado e o dirigente cobra a equipe também. O que ocorre é uma mudança que eu verifiquei quando aqui cheguei há 3 anos e meio atrás, onde aqui era um caldeirão, onde a Ponte Preta, no passado, qualquer adversário, seja ele um time de menor expressão ou um grande clube das capitais brasileiras, tinha um verdadeiro temor de vir jogar aqui. E isso se inverteu. Eu não consegui identificar o porquê disso ainda, mas não é esse ano. O ano passado foi assim. Nós caímos com jogos na nossa mão dentro de casa e não conseguimos buscar. Nós tivemos dificuldade em jogos dentro de casa, que todo mundo a Ponte ganha e a Ponte acaba perdendo. O que eu identifico é um receio muito grande
do jogador que vem para a Ponte de jogar aqui no Moisés Lucarelli. Não deveria ser assim. A gente trabalha, conversa com os jogadores, mas a gente sabe que o temor de não ir bem diante do nosso torcedor ainda é grande. Então, trocar treinador é se eximir de culpa minha, do João Brigatti, que trabalhou na montagem da equipe. Trocar o treinador é fácil, muito fácil. Tá? Quem garante que eu vou trocar o treinador e vou ganhar os jogos em casa? Quem garante que se eu trocasse o Nelsinho eu não cairia? Tá? Sem contar o endividamento. Ah, mas caiu, o endividamento foi maior. Esse negócio de troca é quando você quer fugir de responsabilidade. Eu, como nunca fugi das minhas, tá? Se eu entender que um treinador não está bem, eu troco sim. Mas é difícil você verificar isso. Até porque o nível deles hoje é mediano. Não tem nenhum treinador hoje que você possa dizer assim, ó, esse é o supra-sumo dos técnicos. Então, não vejo mudança. Pode ser uma mudança, dar uma chacoalhada, 1, 2 jogos e depois o negócio volta num momento ruim. Tá na escuta aí, ou não? A gente tem trabalhado, mantém as primeiras colocações. Os jogadores sabem que eles vieram para cá para levar a Ponte de volta para a Série B. Nós estamos tirando jogadores que não estão sendo utilizados, até para diminuir nossa folha. E estamos de olho para trazer agora na janela 3 ou 4 peças para deixar a equipe competitiva para as fases finais da Série C, e o intuito nosso é subir. A Ponte vai fazer tudo, a comissão técnica está fazendo tudo. O que se orienta é que quando vem a crise, quanto mais falar, mais crise, tá? É difícil hoje. Se a gente pega sempre um Valdemir, um cara experiente, você pode até usar para trabalhar, para trazer a torcida de volta. Mas nem sempre é assim. A juventude hoje... a rede social falou isso, a rede social falou isso. A rede social não estudou para comentarista, não estudou para narrador, não estudou para repórter. E muitas vezes você acaba pegando uma deixa, como você fez agora, usando o termômetro das redes sociais. É fácil, porque aí te dá ibope. O Breno perguntou o que a rede social fala. Aí eu falo, poxa, cadê aquele Breno que eu conheci? Mas é que a cobrança também, Eberlin, a cobrança é grande. Você sabe que a torcida da Ponte Preta é torcida de time grande. Você chegar aqui líder do campeonato e perder um jogo, o cara vai cobrar. Mas tem que cobrar, Breno. Não disse que não tem que cobrar. O que eu estou te dizendo é o seguinte, infelizmente para a Ponte Preta, 90% das redes sociais não vem no estádio. 90% das redes sociais não compram uma camisa da Ponte. 90% das redes sociais não são sócios da Ponte Preta. 90% das redes sociais não frequentam as paineiras. 90% das redes sociais não passam 4 vezes ao ano na porta do estádio Moisés Lucarelli. Então os que eles sabem são de ouvir dizer de algum botequim e de algum clube social de Campinas. Então, eu não posso. No começo eu ficava extremamente irritado com isso. Simplesmente sair das redes sociais, e eles têm o direito de ponderar até o momento que não ataque o lado pessoal das pessoas, o meu de qualquer um lado honesto, o lado de caráter, porque aí eu respondo nos rigores da lei. Mas eu não posso dirigir a Ponte Preta com termômetro de rede social, isso não existe. Antigamente você parava no bar do bairro tal, tem que chegar lá 6 horas para poder discutir futebol com o Breno. Hoje o cara corre para casa para sentar na poltrona, pegar o WhatsApp, entrar no grupo, sentar a madeira. Faz parte do folclore, do futebol, da vida do brasileiro que gosta de futebol. Então isso extrapola às vezes o salário está atrasado, a Ponte não atrasou o salário desde o final do ano passado, a Ponte tem todos os bichos rigorosamente em dia. Se não me engano eu devo só o bicho do jogo contra o Náutico, tá? A Ponte está organizada, a Ponte está se reconstruindo, a Ponte está fazendo um CT maravilhoso, tá? A Ponte Preta jamais seria de imediatismo, a Ponte Preta é para futuro. Se você não cuidar do futuro dela, logo não terá presente, tá? A Ponte Preta é um clube para se pensar 10, 15 anos para voltar no patamar que ela foi um dia, tá? Porque destruíram a Ponte Preta. Então, temos que ter equilíbrio, ponderar as situações, e a Ponte ainda vive quase a liderança do campeonato. Não tem por que criar crise aqui dentro. Exatamente. Deixa eu passar para o Tigrão, porque o Tigrão está na cabine. Só deixa eu tirar aqui a escuta. Vou passar para o Eberlin, Tigrão. A escuta, só um minutinho, ó. Vou passar para ele, colocar aqui. Agora, colocando aqui a escuta, pode perguntar para ele, Tigrão. Dá um abraço pro presidente Marco Eberlin. A gente tá aqui na cabine com muito prazer. Fazia tempo que eu não vinha, né? Hoje tem uma modalidade nova, a gente faz remotamente os jogos. E é o novo moderno, né? É assim que funciona. Mas está feliz, né, de fazer um jogo dentro do estádio? Não, o estádio está muito bem cuidado. Eu estava conversando com o Boles aqui sobre, inclusive, a qualidade do gramado, pelo menos aqui à distância. O gramado absolutamente perfeito. Mais 20 dias ele vai ficar muito melhor, viu? Não, tá... o plantio das sementes de inverno e precisa de mais 20 dias, 30 dias para ficar ok. Não, tá tudo muito bem cuidado, tá bacana. Parabenizar ao presidente e a todos os envolvidos aí.
aí, e eu queria te fazer uma pergunta, porque teve uma janela chamada janela de exceção, agora aí de 10 dias, né? Começou dia 1º de junho e fechou no dia 10 desse mês. E a Ponte trouxe só o Léo Kovic, e aliás trouxe provavelmente em função da contusão grave aí do Danilo Barcelos, para repor uma posição onde a Ponte perdeu um titular. E agora em julho, acho que 10 de julho, abre uma janela maior. Eu pergunto, como a Ponte vinha liderando, a opção de não contratar foi em função de que o clube está satisfeito com o elenco que tem e tem confiança em alcançar o objetivo com o elenco que tem e também pela pontuação que tem, ou foi estratégico? Não vamos contratar agora e contratamos em julho. O que o presidente pode falar para o torcedor e projetar aí se a Ponte vai ter algum enxerto, mesmo estando fazendo uma boa campanha, apesar dos tropeços em casa? A Ponte traz alguém, tem uma projeção, tem um número de jogadores, se é que vai vir alguém ou não, Marquinhos? Um abraço. Um abraço, Valdemir. Desculpa no início aí. Um prazer enorme falar contigo. Você é um homem sério do futebol campineiro, como temos outros vários. Quanto à pergunta, nós não trouxemos na primeira janela. Se você verificar, a maioria dos jogadores que se transferiram eram jogadores que não vinham jogando, que não estavam com uma performance altamente produtiva nas suas equipes. E a gente entende que agora nós podemos ir atrás de jogadores da Série B e até da Série A, né? Agora na janela de julho. A intenção é trazer 3 ou 4 peças. Nós não identificamos na primeira janela 3 ou 4 peças que viessem fazer frente aos que estão jogando na Ponte Preta, principalmente no time titular. A gente pode ser que traga e não venha fazer frente, vem aqui e não corresponda, mas a ideia é que venham para disputar a vaga de titular, para criar assim, competitividade entre eles, para que a gente possa fazer uma reta final de campeonato forte. Então, desde o começo, o planejamento era se contratar. Poderia ter sido na outra janela, mas nós não identificamos ninguém que poderia acrescentar um must, algo a mais aí, muito maior, né, na equipe da Ponte Preta. Marquinho, essa questão da performance em casa, que claro que preocupa, em 3 jogos últimos aí, a Ponte ganhou 1 ponto apenas, empatou aí o último jogo, tinha perdido os outros 2. E não foi só isso, não, nos jogos que venceu, ela também sofreu para vencer, viu? Sofreu. Agora, fora de casa, tem uma estratégia de jogo, onde o time marca muito bem, tem um sistema defensivo sólido e tem tido muita objetividade, né? E às vezes, inclusive, agradando. Eu acho que o melhor jogo que a Ponte fez foi em Itu. Ganhou lá no finalzinho, mas tinha criado 3, 4 oportunidades. E nos aflitos também foi bem, né? Aflitos foi bem também. Agora, por que é que o time jogando em casa, quando ele joga fora e é agredido, o adversário por obrigação tem que sair um pouco mais, aí a Ponte tem mais espaço e joga. E quando ela tem que propor, a gente percebe isso, que o adversário marca com linhas baixas, ela tem essa dificuldade que ela não encontra fora de casa, até porque tem mais espaços. Agora, o que fazer? Você não é o treinador, mas você não esconde de ninguém que conversa com profundidade com todos os treinadores que trabalham na Ponte a respeito de futebol, com o João, com a comissão técnica toda. O que fazer, além do lado emocional que você já citou aí, de que parece que o jogador chega aqui e fica preocupado com a torcida, com o clima, com o estádio, deixa de utilizar o estádio como aquele alçapão que sempre foi um grande aliado da Ponte. Taticamente, o que fazer, Marquinhos? Olha, Valdemir, eu já conversei isso com a comissão técnica e volto a insistir. O principal da Ponte em casa é o mental. Eu nem gosto de falar isso, porque nunca entrou na minha cabeça que o jogador, eu não estou sentindo o jogo, o jogador não sei o que está insatisfeito com o treinador. Mas hoje eu vejo que essa parte mental, atualmente no futebol, pesa muito. Você vê nossa equipe jogando em casa, uma lentidão nos toques de bola, na saída de bola, nos passes. Por que essa lentidão? Porque um passe mais lento, mais próximo, ele é mais, dá maior tranquilidade para não ter erro. Então o jogador acaba não forçando o passe para não errar, com medo do xingo, do apupo da torcida.
né? O jogador em casa, você já percebeu, você pega jogadores do ataque nosso que partem para cima fora de casa, que tentam um drible, perde a bola, volta a marcar, perde a bola, volta a marcar. Você já percebeu que em casa o jogador tenta um drible, perde, ele já dá uma segurada, já respira, toca a bola pro parceiro, porque vem os apupos. Eu acredito, pelo que eu procurei saber quando cheguei aqui, que se falavam muito para os jogadores, aqui tem que botar a bunda no chão, aqui tem que sangrar, aqui tem que dar porrada, nosso time tem que ter raça, se não for assim a torcida invade o campo, a torcida bate em todo mundo. Tá, teve aquele episódio de 2017 aqui, não preciso esconder para ninguém, que por diversas vezes antes da minha chegada a torcida arrombava vestiário, arrombava alambrada, estourava e ia nos treinos da Ponte Preta. Hoje não se faz mais isso, até já levamos uma ou duas oportunidades, torcida para conversar. Mas chuva de rojão, pedrada, só contribuiu para que quem venha jogar aqui. Quando você vai contratar, o jogador liga, como é que é a pressão aí? O outro que está aqui fala, rapaz, aqui a semana inteira é presidente, é diretor, é chefe de torcida, é imprensa. O jogador pondera muito para vir jogar aqui, já chega meio receoso. Então nós temos trabalhado isso todo dia, todo dia. Tem que fazer voltar a valer a máxima, que aqui no Majestoso a ponte é imbatível. Pô, eu sou do tempo de dirigir a ponte aqui, Flamengo apanhava, Corinthians apanhava, Fluminense apanhava, Vasco apanhava, Inter de Porto Alegre, Grêmio. Tá? Nós ganhamos num jogo do Grêmio aqui 2-1, se não me engano, o Grêmio acabou ir passando no final num regulamento esdrúxulo, inclusive com o Ronaldinho Gaúchozinho naquele jogo. Tá? Ganhamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E hoje é uma temeridade jogar aqui dentro. Nós temos que fazer um trabalho não só com jogadores, mas com a torcida da Ponte também. A própria torcida, hoje você percebe, quando a Ponte não consegue chegar no gol, ela já fica inquieta, ela não vaia, mas ela fica silenciada. Tá? Te dou um exemplo que é a torcida da Ponte. O jogo do ano passado contra o São Paulo, que nós vencemos, acho que por 2-1 o jogo aqui no Moisés do Carelli. O que a torcida fez aquele dia? 2-0. 2-0, aquele dia 2-1? 2-0. Não, 2-0 foi esse ano, né? Não, aquele jogo foi 2-0. 2-0, 2-1 foi no Morumbi, desculpa. Morumbi 2-1, exato. Aí o que acontece? O presidente de São Paulo veio no jogo, me procurou, nem no jogo, ele veio no jogo, nós estivemos juntos, mas foi na federação. Ele falou pro Reinaldo assim, presidente, eu nunca vi uma torcida igual a da Ponte. A Ponte pisou no gramado, a torcida começou a apoiar e foi até o final do jogo gritando na arquibancada, empurrando o time. E muitas vezes hoje você vê a torcida receosa. É lógico, tantos momentos ruins no passado, meus aqui também com a equipe, com as equipes que eu montei, isso vai gerando intranquilidade, a torcida vai mudando, né? Porque ela vai se rejuvenescendo, são torcedores mais jovens, que não viram todo o sofrimento que foi no passado, querem viver um presente bom, e aí ficam inquietos, criticam. Mas hoje eu percebo que mesmo antes das críticas vem uma passividade. Será que hoje dá? Será que a Ponte vai ganhar? Essa não é a torcida da Ponte. A torcida da Ponte enfrentava o Real Madrid sabendo que era para perder só de 4 e empurrava o time desde o começo. Então nós temos que fazer esse trabalho com o torcedor e também com os jogadores, que jogar aqui é uma dádiva. Jogar ao lado da torcida da Ponte Pretana, não existe torcida mais aguerrida que acolhe o time, um time que lute, como a torcida da Ponte Preta. Então, duas situações que nós precisamos criar, corrigir, para que dê tudo certo. E vai dar certo, Valdemir. Ô Marquinho, deixa eu só fazer uma pergunta, o Bolis aqui na cabine, um abraço para você. Você é um cara sempre muito bem antenado, né? Principalmente nos bastidores. A Ponte vai jogar a 10ª rodada, né? Da Série C, e daqui a pouquinho tem a 15ª e é um derby, né? E é um derby que a gente sabe, né? Não precisa nem falar aqui em relação a isso. A tabela ainda não foi desmembrada. Você tem alguma informação em relação a dia, a horário? Porque o jogo é aqui, né? Contra a Ponte Preta. Não tenho ainda, Boris. E se você tem alguma preferência? Se não me engano, estava marcado para dia 5. Não sei se confirmará essa data. E eu tenho que pensar atualmente. Eu não posso pensar na frente, né? O derby ainda nós temos praticamente 45 dias. Vamos pensar no Maringá, na Tombense, vamos comer o boi aos bifes aí e deixar para pensar no derby. Eu, pelo menos, só penso no derby na semana do derby. Mas não é nem na questão de pensar se vai ter alguma preparação especial, é realmente sobre data, né? Se o presidente tem alguma preferência no sábado, no domingo. Eu acredito que a Confederação Brasileira tem essa sensibilidade e vai fazer esse jogo no sábado, tenho quase certeza.
Beleza, da minha parte, beleza. Valeu, Marquinhos, um abraço, viu? Valeu. Edu, Edu, o presidente tá com a gente aí, quer colocar alguma coisa? Você... Ô, presidente, tá aí no estúdio, né? Então é muito importante obrigado. a sua participação. Acabamos de também. falar de Vossa Senhoria, eu e João Guedes. Ele disse que conheceu o seu avô, Pedro Pinheiro. Grande Berlim. João Guedes foi secretário de Magalhães Teixeira. Bravo, hein, Berlim? Joãozinho é brabo, rapaz. Pô, ele dirigiu na zaga do Parque Brasília Modesto e Adalberto. Pelo amor de Deus. Ele teve uma padoca na esquina de casa. Pô, Ô, João, você foi dono de padaria também, João? Foi. General Osório com... de padaria? Foi. Foi dono de padaria? Foi, uma fria tremenda. Foi. Mas fazia um sanduíche bom, viu, Berlim? Teve uma padaria, acho que em 2000, por aí. No centro da cidade. General Osório com Antônio Cesarino. Você sabe mais dessa história que você. General Osório com Antônio Cesarino. Perfeitamente. Boa, um abraço pro Joãozinho, hein? Padaria ali, eu não sabia que era pão quente. Então caí na curiosidade e comprei a padaria. Mas depois de 5 dias, eu já estava fazendo oração de joelho. Pagou todos os pecados. Ô, presidente, queria te agradecer da revista que você nos enviou, muito bonito, parabéns pelas reformas. Agora, você sabe que de vez em quando a gente se cruza, mas não gosto de fazer pergunta. Oi, Berlim e tal, te cumprimento, você sempre, né, com muito carinho, se dirigindo a gente aqui. A minha pergunta é a seguinte, presidente, você falou da janela, da próxima parece que vai abrir de 9... Deixa eu ver, a janela é 10 de julho a 2 de setembro, a próxima janela. Você falou que 3, 4 pode chegar. Mas a minha pergunta... Duas peças já estão bem adiantadas aí para chegar já no primeiro dia da janela. A posição pode adiantar, Marquinhos? Não? Edu. Não, bom, né? Então minha pergunta é a seguinte: 2 ou 3, 4 pode chegar. Mas também pode sair. A janela não é só para chegar, pode sair também. Os jogadores titulares só saem da Ponte Preta se os clubes que vierem aqui pagarem a multa. Isso já foi deixado bem claro para todo o elenco da Ponte quando eu montei o elenco em janeiro. O João Brigatti montou e eu fiz a primeira reunião. Mas você aguenta até o final sem sair? Você faz um rolo aí, você pode vender, mas ele pode continuar. Pode acontecer, mas o elenco vai até o final. Quem saiu agora essa semana... Anteontem foi o Darnley, o centroavante, jogou no Paysandu, na Tailândia, não estava sendo aproveitado, pediu para rescisão e nós, por economia, aceitamos a rescisão, pagamos só o salário do mês agora, que a Ponte vai pagar semana que vem, né? E ele foi embora. Mas Matheus Silva, já saiu o Renato, já saiu o Darnley. Saiu o Guilherme. Matheus Silva, conseguiu economizar. Eu não acredito que possa sair mais alguém. Mas tô falando do Gé. Eu tô falando do Gé. Você aguenta o Gé até o final? Se chegar com proposta de 10 milhões, 12 milhões, a gente vai pensar para sair o ano que vem, ou após o campeonato, a gente estuda. Você dá uma aguentada, né? E negocia. Então tá bom, Berlim. Muito obrigado, viu, da minha parte. Um grande abraço. Tudo de bom pra você. Eu que agradeço, Edu. Um prazer grande falar com você. Você é memória viva do futebol da cidade de Campinas e do Brasil também. Imagina. Parabenizo pelo trabalho que você faz sempre. Obrigado. Pouca gente, uma frase até que não é minha, todo mundo fala, mas o homem sem história, né? Quem não olhar para trás, não vê a história, não vai plantar presente nem futuro. Obrigado, Então, o seu trabalho é formidável. Parabéns ao Valdemir, ao Boris que vem aí. Parabéns por cobrir o futebol de várzea de Campinas, que traz um entretenimento gigantesco para camadas de população que muitas vezes não tem esse entretenimento, ou não tem entretenimento nenhum. Um abraço a todos. Muito obrigado, Berlim. Muito agradecido, viu? Ô, Breno, parabéns, hein, Breno? Breno sensacional, Tigrão na fita também. O bate-papo com o Eberlin. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Daquela forma tradicional, né, Edu? Quando o repórter colocava Puxa, que saudades, hein? No dirigente. Legal, muito bacana. É bem melhor assim, né? Mas é que os caras, toda vez que eles inventam, eles modernizam, né? Só pra estragar tudo, né? Eu sou futurista, né? Eu sou vanguardeiro. Mas tem coisa que é tão bom do jeito que tá, porque mexer, estragar, não... Você vê... Conversou, respondeu o que tinha que responder. Por quê? Porque não tá aí a federação nem a CBF. A Liga Campineira, tá aberto. Então, o torcedor da Ponte, é lógico que aqui hoje o evento é Unidos Campos Elíseos e Dick City. Decisão do Campeonato Amador de Campinas, da Liga Campineira de Futebol. Muito bem, mas tá aí o presidente, botou a escuta e a gente bateu um papo, sem ninguém ali acotovelando,
cerceando o trabalho do repórter. E não é com a gente que ele conversou, porque estão aí as duas torcidas nos ouvindo, mas a torcida da Ponte também está nos ouvindo. A torcida do Guarani também está nos ouvindo, a torcida do Corinthians também está nos ouvindo, do São Paulo, enfim, os desportistas de uma maneira geral. Mas especificamente, no exemplo aqui, ele estava falando para a Rádio Bandeirantes que é o veículo apenas. Mas o destino final das colocações que ele fez é o torcedor da Ponte, que afinal de contas é o maior patrimônio do clube. É assim que funciona, né? Então a gente às vezes sente que certas medidas restritivas, e está muito em moda isso hoje no Brasil, elas acabam... nós transmitimos o jogo da Ponte no sábado retrasado e os jogadores não puderam falar com o Edson Souza. Transmitiu pela TV. Mas sempre falou alguém no intervalo e alguém no final? Não, proibiu. Mas não foram os jogadores que não quiseram falar. Tinha uma determinação aqui do protocolo. E aí o torcedor fica sem saber, né? Jé, o que você tentou fazer naquela falta? Ele ia ficar com o saco cheio, porque jogou a bola lá dentro do banheiro feminino? Ia. Mas ele ia dizer pra torcida, sabe o que acontece? Eu fui bater forte, tentei um efeito, pegou errado. Eu ia botar com o lado de dentro, na batida, pegou do lado de fora do pé e ela fez a curva ao contrário. Não era isso que eu queria, quero até me desculpar, a última bola do jogo, bababá. Torcedor ia ouvir isso do seu ídolo, que o Gé é um ídolo da torcida da Ponte. Não, ninguém falou. Então eu elogio, quero aqui parabenizar a Liga, o Breno, claro, com o seu faro de repórter, e o presidente ali foi lá e do modo raiz. Vamos falar? Vamos. Botou a escuta, batemos um papo aí. Sem perder o foco principal, que é a decisão do amador, mas passando informações relevantes aí pro torcedor da Ponte, inclusive essa, de que ele tá trazendo 3 ou 4 jogadores a partir do dia 10 de julho, que tá aí, né? Hoje já é dia 21, né, Bolis? 22 hoje. Então tá aí o dia 10 e que tem 2 já muito bem encaminhados. Aí o Edu deu uma mordidinha, pode falar a posição? Você sabe por que ele não falou? Porque se ele fala a posição, o cara que tá aí de titular ou que tá brigando pela titularidade já fala, você tem razão. Cair. Entendeu? E ele tem muito jogo ainda aí pela frente, inclusive sábado, jogo duríssimo contra o Maringá. Agora, é um direito dele de não falar a posição. Mas ele já passou uma informação pro torcedor da Ponte que vai trazer 3 ou 4. E 3 ou 4, ele falou, pode ser de Série B e de Série A. Pode ser, não só jogador que estava aí no mercado disponível. Por isso, segundo ele, as palavras não são minhas, por isso que ele disse, nós optamos por esperar a janela de julho, onde o leque de opções é maior. Não tem a restrição de trazer apenas jogadores que estavam sem nenhum tipo de contrato com algum clube. Ou que se estavam, né, mas tinha outras restrições. Agora abre-se um pouco mais o leque de opções. Então bacana, legal. E seria bom, né, Edu, que fosse sempre assim, né? Bom, inclusive, né? Nas nossas transmissões, conversando com treinadores, conforme a gente conversava. E não só na coletiva, não é para restringir o trabalho do repórter, não. O treinador falava com as emissoras e de vez em quando botava a escuta e a gente debatia a tática. E debatia o panorama do jogo, a estratégia que ele usou. Batia a boca às vezes. Uma vez em Piracicaba, num jogo, lá no Barão da Serra Negra, num jogo Ponte 15, foi 3-3, a Ponte teve na frente por 3 oportunidades e acabou tomando um empate, foi um bom resultado, que o 15 tinha um timaço. Sabe quem que era o treinador da Ponte? Nada mais, nada menos do que Vanderlei Luxemburgo, já campeão paulista pelo Bragantino em 90. Foi anos 90. Aí, ô Tigrão, a gente sentiu, só um instantinho, Breno. A gente sentiu, tô terminando o raciocínio, a gente sentiu que a Ponte tinha uma vulnerabilidade do lado esquerdo em cima do lateral esquerdo branco. Olha como que era bacana antigamente, ou quando era diferente, sem querer ser saudosista. Eu disse 3, 4 vezes, olha, o branco tá fazendo um partidaço, mas tá descoberto as costas dele. O treinador do 15 viu e construiu os 3 gols por lá. Quando terminou o jogo, foi botado a escuta no Luxemburgo, dentro do gramado, era Oswaldinho Luiz, um repórter. Um dos melhores aí que nós tivemos em todos os tempos.
Professor, bota a escuta. Eu entrei lá de cima e fiz essa colocação, que foi o jogo que eu vi. Sabe o que o Luxemburgo fez? Tirou o fone e jogou no chão. Ele falou, com esse mau caráter eu não falo mais. E não é questão de mau caráter, é questão de ponto de vista. Só que apimentou o papo, ele discordou, respondeu daquele jeito Luxemburgo de ser, foi uma bela entrevista, depois jogou o fone no chão. E assim que funciona, velho. E nenhum problema com o Luxemburgo, nem com ninguém. Só que o rádio era mais gostoso de ser feito, Breno. Ô Tigrão, desculpa te interromper, é que eu vou fazer mais uma daquelas entrevistas aí que você disse no estilo raiz, porque sabe quem tá aqui ao meu lado? Marquinhos Chedi. Olha ele aí. Tá aqui do meu lado, já vou passar a escuta pra ele também. Breno. Oi, Edu. Pra falar, o Marquinhos, deixa eu só, por falar em Marquinhos Chedi, deixa eu falar da concessionária Sim. É pode rapidinho, falar, hein? Edu, claro, é atenção, importante. Hein? A final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionária Sim. Vá conhecer as unidades Sim na divisa Campinas-Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Você fala pro Marquinho que eu acabei de falar, concessionária Sim. Tá bom, Breno? Tá combinado. Inclusive falei pra ele, Edu, o Marquinhos Chedi é uma das pessoas que tem mais história no futebol de Campinas, porque já foi presidente da Ponte Preta, é presidente de honra da Liga Campineira e é presidente de honra do Red Bull Bragantino também. Inicialmente, Marquinho, o que você pode falar dessa festa, né, dessa final e do futebol raiz de Campinas? Porque muito jogador do passado saiu do Amador de Campinas, né? Bom dia, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia equipe da Band que está acompanhando, que está prestigiando o futebol amador aí. Edu, Tigrão, pessoal todo aí. É que eu posso dizer que é a volta às origens, né? Quem acompanhou aí quando eu fui presidente de 81 a 91, o que era o futebol amador. Nós retomamos aí com um grupo de pessoas abnegadas, pessoas que gostam de futebol, pediram o nosso apoio, pediram a nossa presença para resgatar o futebol amador de Campinas. Praticamente está em 1 ano e meio com essa nova administração e uma festa bonita aí, resgatando realmente o futebol amador, resgatando o que acontece no final de semana nos bairros, né? Que a pessoa se reúne, jogar um futebol, fazer uma resenha, os adultos tomar um chopinho, uma cervejinha, botar a conversa em dia. E o trabalho que nós estamos fazendo na categoria de base, né? Em torno de 150 times de base participando do campeonato. É o maior campeonato de base amadorzão do Brasil. E hoje a Liga representa aí, em termos de futebol, os maiores campeonatos que tem no Brasil de campeonato amador. Então nos deixa muito satisfeito. A volta precisa semear, está semeando. A população, você vê a torcida vindo, o estádio da Ponte Preta cedido pelo Marcos Rebelin, um agradecimento a ele, porque ele também veio do futebol amador, do Alvorecer, tem essa origem, né? E como você falou, a origem do futebol é o futebol do bairro, né? E nos deixa muito contente, uma final maravilhosa, com muita gente, e reativando e motivando o futebol amador de Campinas. Queria aproveitar a oportunidade. Nós fizemos agora que o futebol amador não tinha uma direção, né? Assim, um encaminhamento, um planejamento. E nesse 1 ano e meio nós, junto com a prefeitura, a partir desse momento aí, a prefeitura fez parceria com a Liga e nós vamos trabalhar junto, né? Em relação a campo, em relação a organizar os campeonatos pela prefeitura. A prefeitura cedeu os campos. É um trabalho conjunto para a comunidade. Queria agradecer ao prefeito Dário, que foi secretário de esporte, sabe quanto é importante o futebol amador, e ao Vandão também, que veio de origem de amador, vice-prefeito, que essa parceria, a tendência do futebol amador de Campinas é ser muito forte. Estou muito satisfeito, estou muito feliz. E a gente participa disso, Tigrão. Eu me emociono muito, né? Mas muito mais por gratidão. É por gratidão, porque eu vim para o futebol profissional através da Liga, né? Então é uma gratidão, é uma felicidade ver isso aqui, ver quantas crianças tem aí,
o trabalho social que está sendo feito de encaminhar o homem, nem que não seja jogador, mas o homem, na formação do homem, na formação da pessoa, uma pessoa honesta, trabalhadora. E esse é o exemplo que nós temos que dar e Campinas está dando para o Brasil inteiro. Marquinhos, antes de eu passar a escuta, eu gostaria de te perguntar uma situação, até porque torcedor aqui em Campinas deve refletir bastante, né, do Guarani e da Ponte Preta. Você transformou o Bragantino, e hoje muita gente fala em SAF, né, porque a Red Bull comprou o Bragantino, você transformou o Bragantino, um time tradicional do interior, na quarta potência, pelo menos hoje, do futebol paulista, né? Ultrapassou até o Santos. E aqui, se não transformar algo do tipo a Ponte e o Guarani, dificilmente eles vão chegar onde chegou o Bragantino hoje. Como que você vê essa situação, até comparando a Ponte e o Guarani, que são dois times de torcida, todo mundo conhece no Brasil inteiro, né? Com o Bragantino, que hoje está lá, disputando entre os primeiros, as principais competições, e uma situação que você criou, né? Uma situação que você transformou. Foi um trabalho, nós resolvemos esse problema do Bragantino em 15 minutos, uma conversa muito clara, muito transparente. É claro que com um time de massa é um pouco mais difícil realizar isso, porque tem conselhos, tem opinião, tem torcida, né? Mas o futebol de Campinas é muito forte. É muito forte, quem viveu, quem vive hoje vê o que está acontecendo, os dirigentes lutando para o time sobreviver, tem a história do Guarani e da Ponte, que já foram excelentes celeiros do futebol brasileiro, de formação de jogadores, veja quantos jogadores fizeram isso, foi uma outra época. Agora tem que se unir, a cidade se unir, que dá para recuperar, dá para somar. O trabalho que o Herbelim tem feito aí de recuperação da ponte financeira, né? Então tem jeito, tem saída, porque tem história, tem tradição, tem torcida, tem paixão, e isso que move. O futebol se move com paixão. Então nós vamos, se Deus quiser, aí o Guarani se recuperar um pouco na Série C, a Ponte subir, o Guarani tem chance ainda de se recuperar. Um campeonato que dá tempo ainda. E fortalecer, né? Campinas não pode sair do cenário dessa forma, né? Então, que precisa de apoio, nós estamos aí junto aí com as entidades esportivas aí. E, como eu disse, futebol é uma paixão. Não pode o Guarani e a Ponte estar nessa situação. Então tem que voltar um pouco às origens e o pessoal que gosta de futebol voltar e apoiar. Por que acontece hoje? Vai num clube, eu não quero, o pessoal se afasta. Se tiver transparência, tiver um trabalho sério, que nem o próprio Fortaleza está fazendo, né? Que nós temos um exemplo, Fortaleza também, você vê o resultado que dá. E Campinas tem condição de voltar a ser isso. Deixa eu passar a escuta rapidinho aqui para o Marquinho. Marquinho Chedi, já pegando a escuta aqui, Edu, Tigrão e Boles, podem falar com ele, já está à disposição. Um abraço. Isso, Tigrão, por favor. Marquinho. Não, pode tocar daí, Edu. Não. Só mandar uma Marquinhos, prazer falar contigo, viu? Bom dia. Tá passando por Tigrão aí. E parabéns pelo trabalho da Liga, Marquinhos. Oi, Tigrão. Um abraço pro presidente de honra da Liga Campineira de Futebol e também do Bragantino, o Marco Chedi, um grande desportista, né? Há muitos e muitos anos aí nessa estrada. E ele tem sangue azul, né? Ele veio de uma época em que dirigente realmente tinha um outro padrão, um outro estilo, não só dos clubes, como principalmente das confederações, como seu pai, Dr. Nabi Abichedi, deputado, enveredando também pela política do Brasil, mas presidente da Federação Paulista, presidente da CBF, presidente do Bragantino. Então a coisa andava de um outro jeito, né? Hoje a gente sente um futebol meio futebol de shopping, me perdoem. Futebol assim, meio Nutella, né? Não tem mais aquele cara do tutano que ia, resolvia, montava, arrumava o investidor, fazia a campanha, arrumava o estádio e brigava pelos direitos do seu clube lá na confederação. O que aconteceu com o dirigente brasileiro, Marquinho? É melhor agora ou era melhor antes, na época do Dr. Nabi? Um abraço para você. O futebol mudou muito, né? Mudou muito, e essa ideia de profissionalização, que é mais organizado, né? O futebol tem que ter aquela paixão, tem que ter essa discussão. Eu vou falar, né? Quem já
Vicente Mateus no Corinthians, nas brigas aí, quem já teve grandes dirigentes aí, como Eurico Miranda, se discutia futebol, buscava as coisas do futebol. Mudou muito. Hoje você vai numa reunião que a gente participa no Conselho Arbitral, na CBF, na Federação, é muito mais negócio. E o futebol está virando um negócio. Você vê, com todo respeito, aí a situação das bets aí, que está dominando o futebol em relação a isso. Então é muito mais dinheiro, a paixão ficou de lado. E os antigos dirigentes, ou os dirigentes que querem, não estão tendo espaço de voltar, porque nessas condições de muita profissionalização no papel. Mas quem resolve é dentro do campo, quem resolve é o dirigente brigando, buscando o melhor, né? Aquela emoção aí que acabou um pouco. Hoje acabou um pouco, mas pode voltar, pode voltar. Então nós temos que ter quem gosta do futebol, que tem a paixão, tem que estar presente. Você vê o próprio Herbelinho, os próprios ex-dirigentes do Guarani aí, que deveriam voltar. Os ex-dirigentes deveriam voltar no Guarani para reativar, trazer o amor, trazer a paixão, né? Em relação a isso, eu não conheço hoje o presidente do Guarani, mas tem que voltar, agrupar, agregar. É o que nós estamos fazendo na Liga aí, com a volta das pessoas que fizeram futebol amador em Campinas. E essa festa bonita aqui hoje. Legal, tá muito bonita assim, o público tá chegando, aumentou muito. Ô Marquinhos, só uma curiosidade agora, você se emocionou agora há pouco aí falando do seu retorno, falando das crianças, né? Retorno à Liga, das crianças. Tinha uma quantidade gigantesca de meninos aqui e meninas, e você se emocionou um pouco. E falando de emoção, o estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, está passando por um grande retrofit lá, vai virar uma arena espetacular. A obra, salvo engano de minha parte, é de 3 a 4 anos. Então vira uma arena profissional, estruturada, no nível das arenas mais modernas do mundo. O investimento, evidentemente, que é da empresa que hoje detém o controle do Clube Atlético Bragantino, né, que é a Red Bull, isso não é novidade para ninguém. Eu te pergunto, existe alguma possibilidade nessa nova arena, como já houve no passado, uma mudança de nome do estádio? Você acha que existe alguma possibilidade, por ser um novo formato e um investimento desse porte, de que eles venham a propor uma mudança no nome do estádio, até pela questão comercial também, o name right, como tantos estádios já existem hoje, como o estádio do Corinthians, né, que é a Neoquímica, como o estádio do Palmeiras, que também tem o nome lá de uma empresa de seguros. Pergunto para você, existe essa possibilidade, ou dentro da sua condição e influência dentro do Red Bull Bragantino, você vai bater o pé para que a arena continue com o nome de Nabi Abichedi, o seu pai, uma homenagem, diga-se de passagem, justíssima? Continua o nome de Nabi Abichedi, o estádio, vai permanecer o nome de Nabi Abichedi. Claro que alguma coisa vai falar em termos de Arena Red Bull Nabi Abichedi. Então, Nabi Abichedi continua o nome, o entendimento que nós temos, pela tradição, pelo nome, pelo que representou e pelo que ele representa, né? Então, o Red Bull, a empresa, é muito consciente disso e também busca a tradição, né? As mudanças que foram feitas no Red Bull Bragantino estão todos com participação da cidade, envolvendo a cidade, e a pergunta é muito pertinente que você fez, mas vai continuar na Nabi Abichedi. Legal, a gente fica feliz com isso. Marquinhos, parabéns aí pela festa, muito obrigado de estar participando com a gente. Edu, daqui a pouquinho os times em campo aqui, vai rolar o melão. Eu vou me despedir aqui do presidente Marco Chedi. Você tem mais alguma coisa aí, Edu? Podemos liberar? Podemos liberar, o pessoal liberar o Marquinhos. Um abraço ao Marquinhos, viu? Obrigado então, Marquinhos, um abraço. Um abraço aí, obrigado pela oportunidade, um abraço a toda a equipe da Band aí. Nós vamos ter vários campeonatos, vamos começar o feminino aí também, e começa a Série B, Tigrão, Edu, com 96 times amadores de Campinas. Nossa! Começa semana que vem o grande campeonato Série B. Ô, Marquinhos, a Liga vai se organizar muito mais profissional, mas não perdendo a raiz,
a motivação, a emoção e a paixão. Ó, Marquinhos, só pra finalizar, ó, Pelé e Garrincha nunca perderam na seleção, jogando juntos. Bebeto e Romário também nunca perderam juntos na seleção. E você também trouxe Paula e Hortência, que juntas nunca perderam na ponte. Parabéns, um abraço, Marquinhos. Um abraço. Boa, até a próxima. Oi, Breno, atenção, hein? Afinal de contas, vai começar Oi, ou Edu. não, Breno? Oi? Vai começar ou não? Os times estão preparados para entrar, Edu. Você quer que eu passe as escalações, Edu? Você tem que se organizar ou você pode passar já? Não, eu posso passar já, eu só não tenho o banco ainda, mas os titulares eu tenho aqui, Edu. Tá no papel, né? Tá no papel, Edu. Esse Dick bonitinho, ele tá de forma, hein? Só entreguei pra você, ó. Mas você que escreveu, Breno? Não, Edu, eu peguei de um companheiro aqui, eu tava fazendo a entrevista tanto com o Marquinho Chedi quanto com o Eberlin, aí eu peguei de um companheiro e vou atrás do banco já, mas eu tenho os titulares e tenho a arbitragem, viu, Edu? Então fala o seguinte, por gentileza, a escalação, agora depois, aí você pega o banco, volta e fala do banco também. Vamos começar com o Dick City. Dick City. É do Dick 6. Exatamente, Edu. Subiu, o Dick City estava na Série Prata, o ano passado subiu para a Série Ouro, hoje é a final da Série Ouro, né? Isso aí, Edu. Então o Dick City subiu e já está na final, Breno. Edu, o goleiro é o Cris, camisa número 1. Bem devagarzinho, Cris, ok. Bahia é o número 2, o lateral direito. Bahia, número 2, ok. O 3 é o Cauê com K. Um momentinho só, Cauê, ok. Número 3, ok. O 4 é o Paraíba, Edu. Paraíba, grande Paraíba. E o lateral esquerdo? É o meia dúzia, Richard, que eu sou canhoto, eu escrevo mais devagar. Richard, ok. O camisa 5 do meio campo, Sorriso. Gente, o futebol amador é sensacional. É tudo nome simples. Os caras profissionais é Luiz Henrique, Cláudio Silva. Futebol raiz é outra coisa. Vamos lá, estamos aqui no meio de campo. Sorriso é o 5 do Dick City. Isso. Aí o número 7 é o Arian. A-R-I-A-M de Maria, Arian. Arian. Seu Arian, número 7. O número 8 é o Luiz Gustavo. Primeiro composto, Luiz Gustavo. Tá anotando aí, Bolis? Tá anotando? Tá tudo no papel. Você é mais rápido, né? Agora vem um número diferente, Edu. 88, Cajano. Quem? Cajano. Cajano. Isso. O Cajano é 88. É que o pai dele, ele foi um pedido do pai, viu? Ele tem que usar o número 88, dá sorte pra ele. Vamos lá. Aí o 11 é o Ari. Seu Ari, número 11. Esse é o artilheiro do time, hein? Tem 4 gols. Material, ele tá firme. E completando? E o 10 é o Léo. É tudo simples. Repita agora na correria o Dick City. Cris, Bahia, Cauê, Paraíba e o Richard, Sorriso, Arian, Luiz Gustavo e o Cajano, Ari e o Léo. O técnico Danilo, Edu. Mas tem dois técnicos, Danilo o Danilo e o Darley, né? Os dois. São os dois. Danilo e Darley. Vai cantar o quê, meu filho? Danilo e Darley. Atenção, hein? Unidos no novo Campos Elíseos. No papel, tá na pedra? Tá na pedra, Edu. Opa, vamos Felipe, lá. número 1. Espera um pouquinho, só Felipe. Ok, o goleiro. Cauã, número 2. Cauã, peraí. Cauã, ok. Caio, número 4, Caio com K. Caio com K, Caio, número 4. O 13 é o Reis. 13, Reis. Exatamente. Ok. Aí depois eu vou conferir, Edu, não sei porque colocaram o número 10 aqui, Juninho. Não, mas então faz o seguinte, não tem importância não. Mas eu vou te passar tudo que eu tenho na lista aqui. Isso. 10, Juninho. 26, Bitinho. O 5 é o Gu. GU. Isso, Ainda bem que é G, né? Exato. 15, GU. Manda. O 11 é o Zimba. Zimba, 11. 15 é o Robinho. Ok. O 9 é o Robert.
E o 17 é o Daniel, Edu. O Dudu é que teve aqui com o Batista, né? Exatamente. Teve aqui o Dudu, o treineiro do Unidos Novo Campos Elíseos. Isso, Edu. Agora só um detalhe, Breno, não tá em campo os times, nada? Oi, Edu. O Tique tá pronto para entrar, tá atrás de um dos gols, o Campos Elíseos ainda não. Mas o vestiário... Você quer arbitragem, Edu? Arbitragem, quem que é? Atenção, olha a arbitragem, atenção. Carlos Augusto Guto. Carlos Augusto Guto, hein, o árbitro do jogo. Carlos Augusto Guto. Aí o assistente 1 é o Denilson Pinho. Assistente 2, Rosimeire Biril. Só uma curiosidade. A Rose, né? Quem? Não, vamos de Rose, né? Rosimeire, olha Rose. A Rose. Então me diga pra mim, no vestiário, quem que tá no vestiário tem o vestiário da Ponte? Da Ponte ninguém, né? A Ponte não cedeu. Jogos assim não. É aquele antigo vestiário do visitante, lembra? Fica lá do outro lado. Fica fica do lado da Ponte. Fica na Fepasa? Perto do portão. Não, ao contrário. O Edu faz o vestiário do visitante antigo? Isso, o antigo, Edu. O visitante antigo, Campos Elíseos, que não vem sendo utilizado mais, porque hoje o visitante é ali onde era a quadra de basquete. A linha do trem. E embaixo ali de onde era a quadra de basquete. Ali é o oficial do visitante. E aquele do visitante que ficava no portão de entrada, né, de um dos lados. O da Ponte é do lado direito de quem entra pelo portão principal e o visitante é do lado esquerdo. Aquele está sendo usado, então, pela segunda equipe. Então, o vestiário da Ponte não foi liberado. Então, o antigo do visitante e o atual do visitante são os vestiários das equipes. E ambas, pelo que eu senti aqui, ambas de preto e branco, né? O Dixit, a torcida fica do lado oposto, onde normalmente ficam as torcidas organizadas da Ponte, e a torcida do Novo Campos Elíseos fica na curva aqui, no caso, ali onde é a torcedor, camisa 10, né? O TC10 da Ponte. Curva do placar. Não tem ninguém na Vitalícia aí, Tigrão? Não, né? Na Vitalícia? Não, Olha, está olhando aqui. Tem pouca gente, viu? Tem pouca gente na Vitalícia. Acho que tem umas... Deixa eu ver, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas. Mas é mais o pessoal que vai trabalhar, né? Mais da imprensa, do staff, não é eu acho também, o Boris observou muito bem. Mas o Boris falou lá, organizadas, na geral, uma torcida e a outra ali na curva do placar, na cabeceira dos portões principais. Festa bonita aqui. Gramado extraordinário, os times estão vindo aí. O Campos Elíseos vai jogar de branco, né? Branco com detalhes em preto e verde, e o City é um uniforme preto com detalhes no branco e no azul, viu, Edu? É isso. Não, é o Dick City em branco, viu? Ao contrário? É o Dick City em branco. O Dick City tá aqui no gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Então é o contrário, Edu. Então tira tudo aquilo que a gente disse. É o Dick City de branco e o Campos Elíseos tá lá do outro lado, então, o Dick onde City ficam os visitantes. Isso. A pessoa se o Breno não acerta isso daí, o Bolis narra invertido o jogo inteiro. Ia acontecer isso. Que inferno que ia virar isso aqui. Mas aí ele ia pegar o 88 e ia falar, o que o 88 tá fazendo do outro lado? O de branco é o City, certo? Isso, o de branco é o City. E o de preto, Campos Elíseos. Tá bom. Beleza. Beleza, Edu. Quando o Nenê Tonholo falou assim lá no programa, viu, Tigrão? O Nenê Tonholo falou... Ele esteve aqui no Donos da Bola, né? Você tava com a turma aí na TV. Tava. E quando ele falou assim, vai começar... Eu preparei para 9h30 para começar às 10. Falando, não eu vai. acho que é 40 por 40, né, Breno? Pode me ajudar? É 40. Isso, 40 por 40. E se empatar pênaltis? Edu, pelo andar da... E se empatar é pênalti. Bolis diz que se tiver empatado, ele desce e faz um gol para um dos lados. Porque o frango já tá no molho lá em Piracicaba. Eu já liguei em casa e falei, pode segurar a leitor aí que vai atrasar, hein? Minha irmã tá me esperando lá em casa, falei que meio-dia eu tava lá. Eu falei meio-dia, mas não vai dar certo. Eu falei no off, em off com o Ayrton e com o Ayrton Rossetti e com o Nenê Tonholo, que estavam com a gente lá no estúdio na quinta-feira. Falei, acelera lá, eu tenho fome mais cedo, já sou velho. Rapaz, já passei na padoca, já peguei uns negócios diferentes, porque eu falo no meio-dia, e se for pra pênalti? Aí terminar empatado é pênalti. Agora,
Olha, Edu, os times estão entrando e tem protocolo, tá? Tem aquele protocolo tradicional, os times entram juntos. O Reis é o capitão do Campos Elíseos, o 13, o Reis, e o capitão do City é o Cris, o goleiro. Ah lá, tá vendo o Bolis como é que tá ligado? Não? Já estudou todo o material que o Elcio Paiola trouxe aqui. E Edu, vai atrasar um pouquinho só. Os times estão em campo, vai ter cerimônia, acredito que hino nacional. Também aqui o trio de arbitragem, todo aquele protocolo do profissional, tá? Tem aquele túnel inflável, onde os times vão passar por ele agora. Tudo muito organizado. Não sei se o Giba consegue mostrar lá embaixo. Não sei. Se não é o Cris o capitão não, viu, Tigrão? É que porque o camisa 12 tá em primeiro ali, mas não é ele. Mas o Breno já vai trazer informação quem é o capitão do City. E vou falar pra você, os dois times aí, pela qualidade ali, pelo brilho dos uniformes, os dois times estão estreando o uniforme aqui na final, tudo novinho. Tudo bonito. E é fácil identificação, né? O número dá pra gente ver aqui tranquilamente. Agora tem pirotecnia. Olha o barulho aí, Edu. Pensei que fosse... Será que a carta do Tigrão tá rasgando, não? Que isso, Edu? Você tá engraçadinho hoje, né, Edu? Pô, não é, rapaz. Você já falou ainda bem que é Gu, né? Já falou? Consegue. Pensei que fosse a carta do Gilberto Sufi. Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha lá, mostrando aqui, quem tá no YouTube tá vendo a festa. Porque tem muita gente no YouTube, ó. Fumaça. Tudo que tem direito, viu, Edu? Sensacional. Espetacular. Mas você não sabe, a hora que eu vi o Giba, porque eu tava chegando aqui, Tigrão, era 20 para as 9, eu tava subindo a avenida aqui, e eu vejo um carro da Bandeirantes, mas subindo, passou o semáforo com tudo, cara. Falei, pô, mas quem que é? Cheguei aqui, falei, Sufi. Esbaforido. Falei, não, eu vou abrir daqui a pouco, Sufi. Será que você tá... Não, tô pegando um complemento aqui, já em 5 minutos eu tô lá. Pelo amor de Deus, mas deu tudo certo, hein? O homem é um azogue, pô. Nossa, você chegou que horas aí, Giba? Que hora que Giba chegou? Cheguei 7h30, Edu, daí liguei pro Lindomar pra ele abrir o portão que ele tava tomando café. Não, é futebol raiz. Amador é sensacional por causa disso. Quantas vezes na Praça de Esportes São Bernardo, Tigrão, você não improvisou lá com o Charles Light? Nossa senhora. Teve uma que a gente fez não faz muito tempo assim, eu, você, Giba. A gente saiu depois do jogo daquele jeito, viu, Edu? Daquele jeito. Não, a gente tá no São Bernardo. São Bernardo, né? Marco Chedi tava lá, pô. Entrevistamos o Marco Chedi também. Vou falar pra você, Edu. Aquela cabine apinhada. Não tinha cabine, não. Era no barranco mesmo. E botaram fogo no mato perto de nós, viu? Nossa Senhora. O Bolis falou assim, opa, hoje é de graça. Do lado fizeram um centro de saúde, né? Agora tem menos morro lá, menos mato, né? E do lado o Cadenhão. Agora virou feminino. Edu morou lá, pô. Morei lá, falar pra você. Eduzão morava nos predinhos lá, pô. Prédio da Coab, mas bem em frente. E todo fevereiro, o carnaval, Acadêmicos de Madureira fazia ensaio de segunda a sexta. E pra dormir, nossa senhora, sambaiada, tudo à noite, rapaz. Mas fervia o São Bernardo. Eu ficava bravo. E era só fumaça que subia, né, Edu? Nossa senhora, não, tem lá, diversificado. Não era fácil, não. Acadêmicos de Madureira, grande São Bernardo. Coquetel para todos os gostos. Todos os gostos, né? E lá de lá que saiu Amaralzinho, né, Tigrão? Amaralzinho, de cá saiu da onde, Tigrão? De cá saiu do Santo Odila, né? Então. Santo Odila, lá depois do Swift ali, final da Rua Abolição. Final da Abolição. Tinha o campo do Santo Odila lá. O campo do Santo Odila nunca teve grama. Nossa. Sempre foi um raspadão. Eu joguei lá, não pelo Santo Odila, que o time era muito bom pra mim. Mas eu joguei por outras equipes, muitas vezes, no raspadão do Santo Odila. E vi de cá jogar no Santo Odila, como um dos mais jovens do elenco. E sabe quem que era o treinador, não? Seu Oscar, o pai dele. É verdade. Seu Oscar. Opa. Seu Oscar. E quando o de cá começava com muita firura, o seu Oscar falava assim, sai! Mas diziam que o irmão dele jogava mais que ele, né? Será? Como é que chama? Coca? Não, o Coca é o terceiro, o terceiro. Né? Bom de bola também. Mas de quem falavam a respeito disso, que foi melhor do que o de cá, o Pezão. Pezão. Pezão que lamentavelmente já nos deixou, faleceu alguns anos atrás, Pezão.
Teve um problema, eu acho que cardíaco ou de AVC, se eu não estiver enganado. E faleceu o Pezão. Chutava muito, eu vi o Pezão também, mais velho que o de cá. Mas o de cá era genial, né? O de cá dava um... Ele entrava, ele não fazia nenhuma questão de fazer gol. Nenhuma. Mas de dar um chapeuzinho daqueles que penteavam o cabelo do marcador. Sabe chapéu que o cara fica na ponta do dedo e não consegue saltar? Ele dava aquele chapeuzinho curtinho, né? Passava raspando o cabelo e já pegava do outro lado. Quando o marcador virava para tentar dar a butinada, ele puxava de volta. Dava o segundo no sentido contrário. Então, muita gente lá daquela época, eu era menininho, sem dúvida, ia de mão dada com meu pai, em vários campos da Várzea, aí não só no Santo Odila, é que eu morava naquela região lá, a gente ia a pé, né? Não tinha carro, ia a pé pro Santo Odila, só jogão. E não era só o Santo Odila que jogava lá não, outras equipes mandavam jogos lá também. Vi Brandão apitando no campo do Santo Odila muitas vezes. Vi. Campo da Swift, campo do Moinho São Paulo, campo do Cruzeiro, no campo do Pátria. São João. O campo do então, Souzas. Souzas. E vou dizer para você, os times agora já terminando aí o protocolo, a gente tá aqui, né, dando aquela sabonetada, porque daqui a pouco o Boris vai perguntar para mim o que Batista perguntou no último amador que nós comentamos. Então eu, como eu não sou tatu, eu tô dando uma sabonetada aqui para começar o jogo logo, senão o Boris vai falar assim: Tigrão, fala da plataforma tática dos dois times. Pô, tá de brincadeira. Não, mas pra falar nisso... Desenho tático do jogo. Não, mas na TV, o Tigrão, porque hoje, durante a semana, tiveram aqui o pessoal do Unidos Novo Campos Elísio e do Dick City. E aí o Tigrão perguntou pro Léo, que é meio atacante do Dick City. O Tigrão perguntou assim: mas e aí, como é que é o seu jeito de jogar? Você é mais fixo ou você vem flutuando, você vem buscar? Aí Léo falou assim pra Tigrão: eu faço os dois. Área, to box. Box to box. To box. O Léo, que número que é na sua prancha? É número 10, tá? 10. É Léo Vento. Tem um apelido, é Léo Vento. Ele deve correr pra caramba, né, Edu? E se tinha alguma dúvida aqui dos uniformes, vai que o Breno não dormiu bem à noite, o Boris dava tudo trocado, aí vai ser um inferno, hein? Mas não tem dúvida mais que o time de branco foi lá pra geral. Tem imagem aqui no YouTube. Olha lá, olha aí, Edu. Time de branco tá escrito lá, ele tá tirando foto, agora tá escrito lá, Dick City Futebol Clube. É o time de branco, porque a gente não viu os jogos, né? Então aqui que a gente vai identificando. Quando eu falo branco, predominância de branco na camisa, mas tem detalhes em azul também. Aliás, muito bonitos os dois uniformes. Tá tudo pronto. Que imagem linda, que imagem linda. Ó. Lindo, olha aí. Aproximou. Olha aí. O que é? Estão tirando foto, Tigrão, lá? Foto. Ô, Edu. Foto histórica. Olha o Breno lá. Hoje o Breno pode, inclusive, entrar no gramado. Vai lá, Breno. Hoje dá pra fazer a festa por aqui. O capitão do Dick City, o Paraíba, tá por aqui, né? Vieram saudar a torcida, já tiraram foto. Como é que é a preparação para um jogo final como esse no Campeonato Amador? Bom dia, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Bom dia a todos os telespectadores aí. Queremos agradecer primeiramente a vocês aí por estar transmitindo essa linda festa, tanto do nosso time como do time adversário. E falar do nosso time é humildade. Nós estamos com um dilema toda vez de Deus fazer o impossível e a gente dentro do campo fazer o possível. Porque Deus que faz o impossível, a gente tem que fazer o possível. Então, o nosso time veio como desacreditado, como o pessoal viu aí, mas só que no decorrer do campeonato nós mostrou que a gente não está de brincadeira também. O time está unido e onde tem união sempre prevalece. Então, agradeço mais uma vez a vocês aí, que Deus quiser vamos fazer um bom jogo aí. Tá certo, obrigado, boa sorte. Esse é o capitão do Dick City, o Paraíba, camisa 4. Eu vou atrás do Reis também, Edu, que é o 13, que é o capitão. Enquanto você chega do no Campos Reis Elísio, aí... pode falar, não, Boris. só um detalhe, são os jogadores do banco. Eu acho que a gente tem que ir em pílulas, tá? O cara vai entrar, você vai lá e pega o nome, porque se pegar todo mundo vai demorar um pouquinho. É melhor. Eu vou pegar. O capitão do Campos Elísio está por aqui, o Reis. Eu até perguntei pro Paraíba, né, que é o capitão do Dick City, como é que é a preparação para esse jogo final, né? E jogar num gramado como esse, nível profissional, né? Bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, prazer imenso estar aqui. É gratidão, né? A preparação é gratidão, até o apito do juiz, né, começar. Aí depois é bola rolando, aí é outra coisa, né? Aí por enquanto é gratidão a Deus, a todo mundo envolvido aí, para dar essa oportunidade aqui para nós, né?
Legal, obrigado, boa sorte. Esse o Reis, camisa 13 do Campos Elíseos, os dois capitães, jogadores de defesa, né? Fazer as contas aqui, Boris, são 10h23. Edu, tem uma boa notícia pra você, hein? Vai começar o jogo? Não, vai começar e é o seguinte, tem uma cerimônia da arbitragem lá, os caras já estão fazendo foto há 22 minutos. Nossa. Mas é o seguinte, já negociamos aqui, vai ser 40 por 40, intervalo só 5, tá? Nenê Tonholo, falei pra você, não começa às 10. Você quer ver, Boris? 10h25, tá? Mas vamos dar 10h30. Se começar 10h30, vai terminar 11h10 o primeiro tempo, é isso? Se der tudo certinho, né? Se não parar o jogo, enfim, tempo acrescido. Tem acréscimos. 11h10, beleza. 11h10, 11h15. 10 minutinhos lá de 11h30 começa o segundo tempo. Muito, 20 minutos é muito, 10 minutinhos tá bom. Aí, já vai aí tem, ritmo, aí né? tem pênalti. Não. Não, vai ser. E se tiver pênalti, eu gosto mais, hein, que é mais emocionante. Sem pênalti é meio de 15, hein? Marco Eberlin tá lá no meio do campo lá. E o negócio aí parece que tem um horário aí também, né, Edu? Eu tem um horário pra passar. Segura o samba aí. Liga lá pra Ribeirão Preto, fala com o Oráculo lá, fala, vai estourar. Pode ligar lá. Marco Eberlin também tá lá no meio. Pô, o quinteto de arbitragem, cara. Nossa. Tá num pink sensacional. Bandeira lá da Liga Campineira de Futebol, mas eles continuam perfilados. Deve ter um pontapé, né? Uma coisa do tipo pontapé inicial de alguém, não sei se é do Marquinho Berlim ou se é de algum outro dirigente, mas eles estão ali, né, no centro do gramado. Mas pontapé inicial, então vai pra 10 e... Eu não sei, o Marquinho e o Chedid também estão ali, ó. Bom, os times estão prontos, hein? Os times estão prontos, os caras estão querendo o jogo. O juiz começa a apitar lá, agora tiraram a bandeira. Edu, vai rolar o melão, mas vai ter mais uma foto agora. Mais uma. Sensacional. Mas sabe o que eu acho? É uma festa, cara, tão grande. Tigrão, vai falando que eu vou dar um autógrafo ali e já volto. Vai lá. Boris tomou muita água. O Edu, é uma festa tão grande, é uma consagração tão grande para esses jogadores. Imagine você, você que também jogou futebol, a gente jogou junto um pouquinho. Você jogou no gol. Eu era o número 8. Você imagina a emoção desses caras, se bem que tem alguns aí que são ex-profissionais, alguns até que jogam profissionalmente ainda, mas a maioria não é. Você imagina uma decisão dessa, com a imprensa em peso, com um público desse tamanho, num estádio, com a história que tem o estádio Moisés Lucarelli. Eu vou falar para você um negócio, se eu fosse integrante, atleta de um dos dois times, qualquer um deles aí, eu garanto para você que uma semana antes eu já não estaria dormindo mais. Então realmente tem que marcar, olha, eles fazem um círculo agora, você está com o retorno do YouTube aí, ó, os dois times, eles fecham ali, bonito. Abraçados, né? Um círculo em torno exatamente em cima da linha do círculo, do grande círculo do meio campo. Então é uma solenidade que marca muito a decisão, né? Uma organização muito grande, e foto, e registrando, e gente filmando. Eu acho que tem que ser por aí mesmo, a questão do atraso a gente administra, mas a organização aqui, essa confraternização, isso é pro restante da vida desses atletas que aí estão. Então, estamos dentro aqui e mais alguns segundinhos. Ó, Marco Eberlin, acho que é ele que vai dar o pontapé inicial, hein? Ele tá lá bem no meio, ó. Olha lá, você pode olhar aí, tá bem no meio do campo, onde a bola aqui, sai. Tá ele com o Marquinho Chedid. Só falta um dar uma voadora no outro, né? Porque o Marquinho, quando jogava a bola, o Eberlin, violentíssimo, hein? Volante daqueles sanguinários. Só carrinho aéreo. Olha lá. É ele que colocou a bola no grande círculo ali agora. Aí chega Marcão Ribeiro. É uma festa linda. Olha lá. Pontapé inicial e tudo. Acho que vai ser do Marquinhos Eberlin mesmo, ó. Eu acho que é. Não tô vendo o cheio de... YouTube aqui, quem tá no YouTube tá vendo a imagem. Tá vendo? O Marquinho aqui, aquele de camisa azul, não? Azul clarinha, Marco Eberlin. Azul clarinha, tá gordo. Tá gordo. Não, tá em forma. A imagem que eu tenho aqui. Ele recebe agora uma placa de prata da Liga, do Marco
Chedi. Olha lá. Recebeu uma placa de prata. A distância parece uma placona. E a bola já está no centro e a fome é gigantesca. Mas eu me lembro, você falou tudo, Tigrão, quando a gente participava dentro de leite, a gente convivia com o futebol amador, foi criado lá embaixo no Cambuí, que naquela época era periferia, velho. Coronel Quirino, lá embaixo. Flamenguinho, mas era periferia pura. O chique, o pessoal que tinha dinheiro, era do tênis pra cima, né? Do tênis pra frente. E na Major Solo, lá estava o Flamenguinho do Cambuí. O meu Flamenguinho. Sabe aqui, Edu, que esse material que foi passado pra gente através do Elcio, aqui da Liga, tem todos os times participantes da Série A. E você vai se lembrar de vários aqui, ó. Tem o Ajax da Vila Formosa, Bangu do DIC 1, Bartira do Jardim Estoril, Flamengo do Santa Mônica, CDHU do São Martim. Tem aqui o Chapadão do Jardim Chapadão, Dick City, né, que tá aqui na final. O Esporte Clube 31 Novo Horizonte, da Vila 31 de Março. Tem o Cruzeirinho do Campo Belo, Lafayette, da Vila Lafayette. Tem Família Polar, Vila Rica. Fumaça no Ar, do Jardim Florense 1. Tem o Grêmio Cafezinho, né, do Jardim Santana. O Jacaré, do Satélite Iris 1. Tem o Quebrada, do Monte Cristo Osiel. Tem o Matina, do Jardim Bandeiras. Tem o Osiel do Parque Osiel. Parma, que é de Sumaré. Tem o Portelinha, Satélite 3, Parque Brasília do Parque Brasília, o Jardim Icaraí, né, do Jardim Icaraí, o São Bernardo, o São Fernando, o Sobulex do São Marcos, outro time da final, o Unidos Campos Elíseos, tem o Vasco do Itatiaia, Verona do Satélite Iris 3, Viela da Arena Castelo, Renascença da Vila Renascença e o Vila Rica. Os 30 times que participaram da Série A do Campeonato Amador da RMC, Edu. E no meu tempo, além do Flamenguinho do Cambuí, olha só, o Tigrão vai lembrar, o famoso Gazeta, como era duro ganhar do Gazeta, né? O Pátria, lá... Uma festa, teve uma festa grande ontem, Edu. Sabe quem veio do Pátria? O Pivete, que foi goleiro reserva da Ponte em 69. Ontem teve uma festa muito grande, inclusive eu estava convidado, mas em função de outros compromissos aí eu não pude comparecer, compromissos familiares. Jubileu de ouro do Gazeta ontem. Que maravilha, hein? Doutor Peri Chabe organizou um evento gigantesco. Mas o Peri que organizou tudo junto, claro que teve gente junto. 75 anos de história o Gazeta, que não está na ativa, mas fez essa festa aí para comemorar a data, os 75 anos de fundação do Gazeta, que inclusive já disputou futebol profissional. Um dos fundadores do Gazeta foi Zaiman de Brito Franco. Grande Zaiman. Flamenguinho do Cambuí, no meu tempo, em Gazeta, o Pátria, o Bela Vista, o São João, Vila Marieta, Souzas, o Corintinha do Piscine, o Floresta, Bela Vista, Bonfim, Proença, Ases Negro, hein? Ipiranga, o Continental da Vila Industrial, o Ipiranga da Igreja Santo Antônio, o Liceu, o São Bernardo, o Ródia, Botafogo, o Vasco da Abolição, a Portuguesa, Cruzeiro, Náutico, Castelo, tem o Canto da Vila, lembra? Firmino Costa, o Ideal, tem o Parque Brasília, que tem até hoje, Vila Rica, Cambuí, Santo Odila do Dicá, Valinhense, Rigeza, Vila Teixeira, Santa Lúcia, Guará, o Alvorada, essas do meu tempo, hein? Futebol amador era sensacional, recheado de craques. E o meu Flamenguinho do Cambuí, porque naquela época... Aqui, é que bateu aqui, desligou. No meu tempo tinha tinha como é que falava? Tinha o futebol, tinha o campeonato principal e tinha a várzea. Você tinha que ser campeão da várzea para subir pro futebol amador. E o Flamengo do Cambuí esteve na várzea. E aí, 1965, lá no Brinco de Ouro, a final Flamenguinho e Bela Vista. 3-0 pro meu Flamenguinho. E eu fui gandula nesse jogo aqui. Zé Roberto Fernandes no gol, Walter Silva dentista, Beraldo, Dagoberto e Lei. Alemão que trabalhava na farmácia do Mauro, Ismael e Dori, grande meia, sensacional Dori. E o ataque com Teixeirinha, Carlinhos e Pedrinho Tapeceiro. E o técnico Buda, sensacional. Teixeirinha jogou na Ponte.
Jogou, Tigrão? Jogou na ponte. Ponta direita. Opa, Teixeirinha. Mas o Dori era fora de série, rapaz. O Dori era um meia sensacional. E quem jogou também, você quer ver quem jogou no Gazeta? É o Abdala, que foi presidente da Ponte. Abdala foi goleiro. Goleiro, mas jogou na Ponte também. Jogou, mas muito pouco. Eu conversei com ele uma vez, ele só fez 2 jogos no profissional. E o conselheiro da Ponte, foi presidente da Ponte e tal. Mas você precisa de ver no vestiário, Tigrão, o Abdala fazia o aquecimento dele. Naquela época eram umas garrafas, lembra do éter? Passava éter. Era um óleo que passava assim, os caras passavam na... E o cheiro? Nossa. Não, o éter era pra pancada. Pra pancada. Esse aí que você tá falando é óleo elétrico. Óleo elétrico, isso! Eu passei, pô. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Uma vez caiu uma porção de éter nas minhas partes baixas. Entendi. Eu pulava... Queimou, Tigrão? Eu pulava que nem um calango no asfalto quente. Pelo amor de Deus. Bom, o éter nada mais é do que é o gelol hoje, por exemplo. É diferente. Então, mas antigamente existia, né? Mas vou falar você. O éter era pra tudo. Éter, inclusive de vez em quando a rapaziada dá uma cheirada também, verdade? Também. Pra dar aquela animada. Né? Não tinha doping, não tinha doping. Que né? doping? Que doping o quê, pô? Sentava a mamona, era tudo liberado. Vai começar! Atenção! Vai rolar o melão aqui. Com você, Leandro Bolle! Valeu, Edu! Leandro Bolle! Você já sabe, é com B de Bola, B de Bandeirantes. Vamos juntos para a grande decisão do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol Amador. Aqui estádio Moisés Lucarelli, neste domingo de festa, é a festa do futebol amador. Vamos conhecer o time que vai levantar o troféu, vai colocar a medalha no peito. Unidos Campos Elíseos, o Morro, hoje com o uniforme todo preto, ficando à nossa esquerda. O goleirão Felipe vai defender o gol do portão de entrada no estádio Moisés Lucarelli. E do outro lado, de branco, o time do Dick City, foi campeão da Série B o ano passado. Acabou conquistando o acesso, fez uma grande campanha e está na final buscando este título. A equipe lá da zona sudoeste da cidade de Campinas, Campos Elíseos, bairro tradicionalíssimo também aqui da cidade de Campinas, as comunidades, os bairros ligados na Rádio Bandeirantes. O goleiro Cris do Dick City vai defender o gol da linha do trem, né, Breno? Exatamente, e o Cris, ele colocou a camisa 10 agora, porque não tinha uma outra camisa e ele estava com uma camisa preta de goleiro, né? Só que o árbitro pediu para ele trocar a camisa, porque a camisa do Campos Elíseos é justamente camisa preta. Curiosamente, semana passada, Edu, se a gente vê, Boles, o que aconteceu no jogo contra o Guarani e Itabaiana, né? O árbitro estava com a mesma camisa, da mesma cor do que o goleiro do Guarani e não mandou trocar. Aqui no futebol amador ele mandou trocar para acabar não confundindo, né? Vai jogar com a 10. O problema é quando a bola é lançada na área, né? Um escanteio, um cruzamento, daí o goleiro sai e tem outro time que tem a mesma cor da camisa do time adversário e aí acaba confundindo, né? O próprio Bandeira, o árbitro também. Mas tá uma indecisão ali, ó. O quarto árbitro tá ao lado do Cris, goleiro do Dick City, ele já está com a camisa colocada, camisa 10. Só poderia ter visto isso um pouquinho antes, né? Teve tempo suficiente para isso. Talvez um colete ou algo do tipo, na cor amarela. Tem a camisa aí amarela do Grupo Sim, para os gandulas. Talvez emprestar algo do tipo aí, para que o jogo tenha início, né? Porque senão a gente vai passando o tempo. Já são 10h37, daqui a pouquinho, 1 hora de atraso. O jogo estava marcado aí 9h30, depois 15 para as 10, depois 10 horas. A gente sabe que futebol amador isso acaba ocorrendo. E, pelo jeito, o quarto árbitro não autorizou ele não a jogar com a camisa 10. Vai ter que dar um jeito ali o Dick City para mudar. Algo tem que ser feito nesse sentido para que o jogo tenha início. Só lembrando que nós estamos falando do Cris, camisa 10, ele é o goleiro. E a camisa que ele colocou é a camisa do time da linha. Porque já tem um camisa 10, né, Tigrão? Então, que é o Léo, que inclusive está na beira do gramado. Mas não pode o goleiro com o mesmo uniforme dos jogadores de linha, não pode, sabe por quê? É alçado uma bola lá no escanteio e vai lá o zagueiro central e dá um soco na bola, fala, não fui eu, foi o goleiro, é que a camisa tá igual. Então não pode, a camisa do goleiro realmente tem que ser diferenciada. E ele tava com a camisa diferenciada preta. Camisa preta pro goleiro
do Dixit. Só que a equipe do Unidos Campos Elíseos também está de preto. Aí o juiz falou, vai dar confusão. Resumindo, quem está tentando resolver a bucha lá é Elcio Paiola. Tá ali dentro. É porque o goleiro reserva do Unidos Campos Elíseos, ele tá com a camisa verde, mas é a camisa do Campos Elíseos, né? Ele poderia até emprestar, mas aí fica uma situação, né, um tanto quanto estranha, né? Mas o árbitro não autorizou, não. Tanto é que o camisa 10, o Cris, camisa 10, que é o goleiro, né? Isso é lamentável. Ele isso tá é voltando lamentável. aqui pro banco. Isso é lamentável, porque o público tá aí, né? Não estamos falando por nós aqui, não. A gente tá trabalhando e vamos tocar até quando tiver tudo resolvido. Agora o público vem. O jogo marcado para as 10, já estamos aqui a 10h40. E aí não define por causa de uma camisa. Então isso não é legal. Isso não é legal. Tá muito bonita a festa, tá muito organizada, mas é um detalhezinho para ser melhor estudado aí nas próximas edições e nas próximas decisões. A gente fica na expectativa, no aguardo. Bom, o Breno tá pertinho aí do Cris, pelo menos não tem nenhuma solução, a menos que alguém foi buscar alguma camisa, algo do tipo. Aí, Breno, é isso? Eles estão tentando achar uma solução, porque não trouxeram uma camisa diferente. O goleiro tá tirando agora, Boles, não vai usar a camisa 10, né? Chegou uma outra camisa aí, ó. Chegou uma camisa parecida com a do Grêmio. Exatamente. Deixa eu ver que número que ele tá. Parece que é sem número. Sem número. Tá bom, mas é o 1. Ele tem a 12 no calção, né? Então vai, é o Cris, então, o Agora goleiro. deu. Ele tá com a 12. Tinham passado o número 1, mas ele tá com a 12 no calção. E você sabe qual que é o BO? Que o vestiário da ponta tá trancado. Não dá pra pegar lá. Porque se tá aberto ali, vai lá, pega uma camisa lá aí, do Diogo Silva e tá resolvido. O presidente tem a chave. Eu não sei se ele tem a chave, não, cara. Muito bem, agora a situação foi resolvida, o Cris. Então o Cris a gente vai com a 12, né, Breno? É isso? 12. Pelo menos o Isso é 12. O Cris é 12. Beleza. Bom, o Dixit fica, portanto, à nossa direita. Cris do gol, Bahia, Cauê, Paraíba e Richard. Sorriso, Arian, Luiz Gustavo e Cajano. Ari e Léo. Léo Ventou. E de preto, unidos o Campos Elíseos, o Morro com Felipe Cauã, Caio, Reis e Juninho, Bitinho, Guzimba e Robinho, Daniel e Robert. Vai autorizar o árbitro Carlos Augusto Guto. A bola vai rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli para a grande decisão do Campeonato Amador. Competição promovida pela Liga Campineira de Futebol, a maior liga do Brasil, filiada à Federação Paulista de Futebol. Vai rolar a bola para a gente conhecer o campeão, quem vai levantar o troféu, quem vai colocar a medalha no peito. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7 pelo YouTube. Apita o árbitro! Saída com o time do Dixit, tem bola rolando. Começa a decisão do Campeonato Amador 2025. Série A aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos juntos. Unidos Campos Elíseos contra o Dixit. Leandro Boles. Muito obrigado. Tá registrado. É com B de Bandeirantes. Vamos juntos. Aqui com o timaço de Carlos Batista, comigo, com o Tigrão, com o Breno Beretta, na assistência técnica do Gilberto Silfi, aqui no estádio Moisés Lucarelli, com Edu Pinheiro, com toda a nossa equipe técnica, comandada pelo Gil Kleber, nesta manhã de domingo. Bola para o time do Campos Elíseos, o Morro, conhecido como Morro. Sai jogando curtinho, a bola ali por dentro. Passou, pediu, recebeu o Robinho. Faz a antecipação, tentou recuperar a posse de bola. O time do City não conseguiu, bola enfiada. Ela chegaria no Robert, chega bem a defesa do Dixit para cortar. Vem o Dixit para o campo de ataque. Falta marcada, a primeira falta da decisão é falta para o time do Dixit. Lembrando que são 2 tempos de 40 minutos. Empate no tempo normal. A decisão para a definição do campeão será nos pênaltis. Céu nublado em Campinas nesse momento. O torcedor vem chegando, o público melhorou. Torcedor do Dixit do lado oposto das cabines de rádio e televisão. E na curva aqui o torcedor do Campos Elíseos. Que tenta vir por campo de ataque. Chega bem lá atrás a defesa para cortar. Bola recuperada. Sai jogando o time do Unidos Campos Elíseos. Está aí o Richard. Aliás, é o Robert, Eric quem domina. Faz a abertura aqui na direita, o Cauã. Recolhe e domina no campo defensivo para o time do Campos Elíseos. Trabalha a bola por dentro, bom, habilidoso. Ali o Robinho, gira, pedala para cima para a marcação. Olha por um lado, toca por outro, mas trocou muito forte. Mesmo assim, o Juninho dá 2 passos para trás para recolher e sair jogando no campo defensivo. É o comecinho do jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos chegar a 2 minutos. Até aqui os times estão se estudando, né, Tigrão? Na entrevista que a gente fez com os 2 treinadores, ou com o treinador e jogadores das 2 equipes,
Vamos ver se vai virar. Olha o Daniel, tentando lá pro Campos Elíseos pelo setor esquerdo. Chega na marcação o capitão Paraíba. Ele tentou, dividiu, trombou, insistiu no lance. Daniel pelo setor esquerdo. Tentou o passe para o Juninho, o passe foi curto. Chegou a defesa para cortar, no rebote a bola sobra para o Paraíba, dá um bico na bola e tira o perigo aqui da entrada da grande área do Dick City. Uma das preocupações principais dos dois times é o tamanho do gramado, Boris. Gramado oficial, maior do que todos os campos que eles atuaram aí ao longo do campeonato todo. Então o que a gente sentiu? Que os caras vão dar uma poupada, se bem que a temperatura está muito boa, não tem perda de líquido excessiva, aí tá frio, né? Não frio excessivo. Vai sair errado o Bitinho, recupera a posse de bola o Dick City, bola enfiada aqui na ponta, vem a equipe do Dick City com o Léo, Léo recolhe, domina o artilheiro do time com 4 gols, ele tentou a finta, chega bem, o Robinho protege, a bola não sai, o Atro em cima, e agora ele acabou marcando a falta para cima do Gu, do Campos Elíseos, o jogo tá parado, é falta para o time do Campos Elíseos bater. Então esse ritmo de estudo e mais lento, pelo menos no primeiro tempo, era esperado porque há aquela questão de poupar as energias, né? De não ter um desgaste muito grande, porque realmente é uma proporção de tamanho, comprimento e largura de gramado que gera um desgaste muito maior. E lembrando, maioria esmagadora de jogadores amadores, né? Que trabalham aí a semana toda, que não tem preparação física. Então tem que dar uma dosada para não arriar antes do jogo acabar. Unidos do Campos Elíseos, que tem como treinador o Dudu, o Dick City é o Danilo. É a grande decisão do Campeonato Amador aqui no estádio Moisés Lucarelli. Campeonato promovido pela Liga Campineira neste domingo, dia 22 de junho. Jogo novamente parado, houve a falta para cima do Ari aqui no campo defensivo. É falta para o time do Dick City bater. Dick City, Campos Elíseos, Unidos, Jardim Novo, Campos Elíseos, o Morro, que conquistou a Série Ouro em 2013. Venceu Vila Rica por 3-0 nos pênaltis após empate no tempo normal e garantiu a vaga na grande decisão, portanto venceu Vila Rica na fase semifinal. E o Dick City foi líder do grupo B com 13 pontos. Olha a chegada do Dick City lá pela esquerda, trabalhando bola, que saiu com bola e todo o jogador do Dick City, é só lateral para o Campos Elíseos bater. O Dick City venceu, foi líder, né, do grupo B com 13 pontos. Nas oitavas de final venceu o Vila Renascença 2-0. Depois nas quartas de final, o Grêmio Cafezinho, né, 3-0, abriu 3-0, depois permitiu o empate. Mas venceu nos pênaltis por 5-4 e repetiu a dose na semifinal contra o Flamengo do Jardim Santa Mônica. E aí garantiu a sua vaga na decisão da competição. Vamos chegar a 5 minutos. Primeiro tempo 0-0. Dominari para o time do Dick City. Abertura lá pela direita para o Sorriso. O Sorriso deixou na ponta. Olha a chegada do Dick City. Levantamento para a boca do gol. Saiu do gol para fazer a defesa. O Felipe na primeira chegada perigosa foi do Dick City, hein, Breno Beretta? Foi a primeira chegada perigosa, mas o goleirão ficou tranquilo com ela. E as duas torcidas bastante animadas neste domingão aqui no estádio Moisés Lucarelli. Início de jogo 0-0, Boles. Desce o Cauã, ele ultrapassa a linha demarcatória para o time do Morro. Trabalha a bola curtinho ali por dentro pro Robinho. O Robinho tem o Bitinho pedindo. Ele sai da ponta, vem para bem, se livra bem da marcação. Agora encara o Luiz Gustavo, traz a bola, prende, segura Robinho. Ele volta a bola ali por dentro com o Gu. O recolhe, domina com o pé direito, tenta a inversão. Passe foi forte aqui pro Cauã, mesmo assim ele chega, domina, mata o peito, coloca no terreno. Trabalha curtinho por camisa 26, o Bitinho. Bitinho faz a abertura de novo pro Cauã. É o time do Morro quem tenta se organizar ofensivamente. Sai da área, recebe Robert. Ameaçou bater pro gol, prefere o passe lá na ponta pro Juninho, já foi pra área. Juninho com liberdade para cruzar. Calculou, executou, cruzou na segunda trave. Com peito, toca na bola Richer. A bola vai embora pela linha de fundo. Escanteio, o primeiro do jogo pro Unidos Campos Elíseos, Breno Beretta. Pelo lado direito, né? E o time do Campos Elíseos não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, Boles. Jogando todo de preto, o Morro. Vem para a cobrança do escanteio, o primeiro do jogo aqui no gol da linha do trem. Na grande decisão do Campeonato Amador, estádio Moisés Lucarelli. É para a cobrança do camisa 10, é o Juninho. Ele joga com a 10, é lateral esquerdo mesmo. Vai com a canhota para fazer a cobrança do escanteio. Pode ser um bom momento para o Morro. 0-0, comecinho na decisão. Partiu para a bola Juninho. Pé canhoto, levantou para a boca do gol. Saiu do gol, Cris. Deu um soco na bola. Rebote volta para o Caio. Caio tentou ajeitar. Ajeitou. Boa bola para o Zimba. Foi bloqueado. A sobra da bola fica para o Cajano. Tenta a bola contra-ataque. Perdeu a bola. O outro mandou seguir. Recupera a posse de bola. O time do Unidos Campos Elíseos com o Reis. Deixou para Juninho. Pé canhoto, cruza. Subiu lá na segunda trave para fazer o corte. O Bahia. Sobra da bola
bola fica ainda para o time do Dick City, tentando trabalhar no campo ofensivo com o Luiz Gustavo. Ele recolhe, domina, vê a passagem do Sorriso, passo foi muito forte, chega bem na antecipação para recuperar a posse de bola o time do Unidos do Campos Elíseos. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 7 minutos, primeiro tempo. É a grande decisão do Campeonato Amador, aqui de Campinas, promovido pela Liga Campineira. Estádio Moisés Lucarelli, Unidos Campos Elíseos, o Morro, 0. Dick City também 0, viu, Edu? Olha, a Copa Paulista ontem, lá em Indaiatuba, Primavera 4, Guarani 3, mas chegou a estar 4-0. O Guarani reagiu a partir do segundo tempo, mas não deu tempo. Vitória do Primavera. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é a decisão do Campeonato Amador em nome de concessionárias Sim, final do Campeonato Amador na Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias Sim, vá conhecer as unidades Sim na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Tigrão, 8 minutos. Quem é que tá melhor do jogo? Tá 0-0. Equilibradíssimo jogo, ligeiramente superior o Campos Elíseos. Que sai jogando no câmbio ofensivo ali com o Gu, naquela saída de 3, que a gente vê muito no futebol profissional. Abertura para Juninho. Juninho volta a bola para o capitão Reis. Reis recolhe, domina, recua para Gu. Gu tem a posse de bola dominada, encostou para receber Pitinho. Fica atrás da linha da bola o time do Dick City, trabalha a bola no primeiro terço do campo. O time do Campos Elíseos, agora uma chegada um pouco mais forte do Aria. Cometeu na falta ali para cima do Robinho, bem na risca do meio campo. Tem falta para fazer a cobrança do time do Unidos Campos Elíseos. Falta já batida. A bola foi invertida para o Juninho, foi muito forte, ela acabou saindo. É lateral de graça para o Dick City bater. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas, não tivemos a rodada neste fim de semana. A 10ª rodada apenas no próximo fim de semana, quando o Guarani recebe o CSA no Brinco e a Ponte Preta vai até o Paraná pegar o Maringá. Os dois times que vão jogar no sábado, dia 28. Bugre joga às 5 da tarde no Brinco e às 19h30 a Ponte no Paraná contra o Maringá. É a Série C do Campeonato Brasileiro, claro, cobertura total aqui da Rádio Bandeirantes. Paraíba, o capitão do Dick City, levanta a bola para o grande ataque. Tentou domínio o Sorriso, domina mal. Já recupera a posse de bola, vai atrás e recupera Sorriso. Vem o Dick City, entrada na grande área, ele bate, pega a bola na bola. Um tanto quanto precipitado, porque ele tinha várias opções. Acabou arriscando pro gol, pegou mal, é só tiro de meta, hein, Pepe? Foi a segunda oportunidade do Dick City. O goleirão só ficou acompanhando, o tiro de meta já cobrado, 0-0 aqui no Majestoso. É a decisão da Série Ouro, 2 finalistas de perfis diferentes, né, mas igualmente respeitáveis, conforme material aqui da Liga Campineira de Futebol. 0-0, 30 times iniciaram a disputa, 90 jogos disputados, 853 atletas inscritos, 303 gols marcados, uma média de 3,4 por jogo. Competição que teve início no dia 30 de março. 10 minutos, lembrando que são 2 tempos de 40, 0-0. Sai jogando no campo ofensivo Juninho para o time do Unidos Campos Elíseos. Ele recolhe, domina, volta a bola ali para o Robinho. Robinho tentou o lançamento, desviou de cabeça o Robert e a bola fica nas mãos do goleiro Cris. Ele que sai jogando aqui para a esquerda com o Richard. Pé esquerdo na bola, fez o passe curtinho, tenta sair do time do Dick City, já aperta na marcação o Morro. Trabalha a bola de novo aqui atrás do Richard, encostou para receber o Léo. A bola carimba no adversário, é carimbada no adversário, vai brigar o Léo e recupera. O Léo Vento, autor de 3 gols na competição. Sai jogando ali por dentro para Luiz Gustavo. Se manda pela ponta direita o Bahia. A bola chega no Sorriso com liberdade. Ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, já empurra na ponta. Recolheu, dominou Bahia, sai da ponta, vem para meia na entrada da grande área pro Ari. Foi desarmado. Chega bem o Reis, tenta sair da rápido Campos Elíseos. Bola enfiada lá na ponta pro Daniel. Ele corre, tenta evitar a saída e evitou. Chegou rasgando na bola o Paraíba. 4 em cima do lance, o Carlos Augusto manda seguir. Recupera o time do Dick City para sair jogando. O Dick City, o orgulho da zona sudoeste de Campinas. Para sair jogando no campo ofensivo. Bola aqui atrás para o zagueirão Cauê. Recolhe, domina, para, prende, olha, pensa, observa no primeiro terço do campo. Ele tem a posse de bola dominada. O Arian deu uma encostada, prefere o lançamento, a bola esticada na tentativa de passe para o Sorriso. Chega bem o Juninho para cortar. Rebote fica para o time do Dick City lá pela direita com Bahia. Bahia empurra pela meia. Recolheu, dominou, é Léo. Ele volta a bola por dentro. Tenta se organizar ofensivamente o time do Dick City. Quem domina é Luiz Gustavo. Fez o passe lá na ponta para o Bahia. Foi para a dividida, ganha do Juninho. Pressionado, ele volta a bola para o Arian. Recolhe, domina por o time do Dick City. Trabalhando bola no campo ofensivo. Um pouquinho depois ali da risca do meio campo. 0-0 placar da decisão. De novo bola para Arian.
Aria tentou lançamento para ninguém. Ela fica de graça pro Cauã. Hoje empurra na ponta, passe errado. De graça para volta em posse para Luiz Gustavo. A abertura de novo insiste pela direita o Dixit com Bahia. Bahia recolheu, dominou já no último terço do campo, cruzou por baixo. A bola acabou passando por todo mundo, ninguém do Dixit. Ela fica de graça pro Cauã, que recolhe e sai jogando pro time do Campos Elíseos. Tentou o centroavante Robert vindo buscar a bola. Foi para a dividida, a bola acabou saindo na sequência. Bandeirinha sinalizou, o árbitro confirmou. É lateral aqui na direita para Unidos do Campos Elíseos, o Morro, para fazer a cobrança do lateral. Com 12 minutos e meio, 0-0. Chega bem na marcação, estava marcado ali o jogador do time do Unidos do Campos Elíseos. Perdeu a bola, bola recuperada, bola enfiada agora no comando para o Léo Vento. Passou muito forte, a bola acabou saindo. É mais um lateral para Unidos do Campos Elíseos bater. Competição, portanto, com 30 equipes. O artilheiro da competição, Paulo Henrique, do Flamengo do Santa Mônica, com 10 gols. Acho bem difícil alguém passar, né? A artilharia do Paulo Henrique. Melhor ataque do Flamengo do Santa Mônica e do próprio Unidos do Campos Elíseos, ambos com 23 gols. A melhor defesa, Bartiras, Flamengo e o Jacaré. Apenas 4 gols sofridos. A arbitragem distribuiu 422 cartões amarelos, uma média de 4,7 por jogo. E cartões vermelhos, chama atenção, Tigrão. Olha, em 30 jogos foram 47. Uma média de um cartão por jogo. Quase, um pouquinho mais de 30 jogos? Dá 0,5 por jogo, de vermelhos, né? Não, quantos cartões? 47. Para um total de? 90 jogos. Ah, meio. 30 times, né, disputando. Número baixo. Parabéns aí pra rapaziada. Amarelo um pouquinho alto. 4,7 por jogo. 4,7, mas tá na média também, tá tudo certo. É pro campo de ataque o time do Dixit, tentando se organizar. Bola ali por dentro, recolheu, dominou o Léo. Léo trabalha para com a Caiguata, empurra por dentro para Luiz Gustavo, que ajeita, domina. Vem o Dixit, lançamento agora sim pro Léo, deixou passar, sobrou na ponta pro Richard. Leva pro fundo, olha pra área, prepara o cruzamento, levantou, cruzou na área de cabeça. Tentava o Dixit, afastou a defesa. Subiu lá no terceiro andar o Ari, não conseguiu desviar, agora vem pro contra-ataque o time do Morro, boa finta do Robinho, abriu pela direita para Robert, dominou, olhou pra área, o cruzamento vem por baixo, a bola explode no Cauê. Não chega a sair, ainda trabalha a bola o Robert que é grandalhão, fortão, saiu da área, deixou curtinho pro Zimba, já vê a passagem do Juninho lá pela esquerda, lançamento no comando, subiu para afastar o zagueirão Cauê. O time do Dixit reclamou de um impedimento que não existiu. Bola para Robinho, domina pela meia direita, vai bater pro gol, Robinho, vem o desvio no meio da área, a bola vai embora. Se lamenta o Robert na primeira chegada perigosa do Morro, bebê. Exatamente, Bolis. E o Robert, ele ficaria cara a cara com o goleirão do Dixit, né? Ele acabou tentando, deu até um carrinho na bola, a bola se perdeu pela linha de fundo. 0-0 o primeiro tempo aqui no Majestoso. Aos poucos o jogo vai melhorando, é a decisão do Campeonato Amador. Duas boas chegadas, primeiro do Dixit, esse número 6, o Richard, canhoto, lateral esquerdo da equipe do Dixit Futebol Clube, bate muito bem na bola, fez um cruzamento ali, mas de luxo, e por muito pouco que o Dixit não chegou à marcação do gol. Jogador que vai para a bola, triscou, a bola lambeu e ele estava de frente, poderia ter feito 1-0. Na sequência, no contra-ataque, meio de campo da equipe do Unidos, o Gu, número 5, e o Robinho, 15, comandam o setor. E eles fazem uma transição muito boa, muito rápida, com qualidade. E aí quem bateu foi o Robinho. Bateu cruzado, ele não tentou o lançamento, não tentou a assistência. Ele tenta bater em gol, não pegou com a direção certa, mas acabou virando um cruzamento. E aí o carrinho quase que saiu à frente, o Campos Elíseos. Então uma estocada lá, outra cá, o jogo começa a pegar no breu, né? Começa, é aquilo que a gente dizia, jogadores poupando energias para chegar bem até o final. Mas o jogo é bom, o jogo agrada, e presta atenção nesse lateral esquerdo aí do time de branco, do Dixit. Richard, número 6, muito bom jogador, faz a ultrapassagem no tempo certo, e já acertou 2 cruzamentos de qualidade. Olha que boa bola enfiada aqui na ponta pro Zimba. Vem bola para o grande ataque, Unidos. Ele partiu para a finta, escapou, tentou, rolou na entrada da grande área. O Robert não domina.
Recupera a parceria para sair jogando o Dick City. Para você ligado no YouTube, deixe a sua mensagem. Você é lá do Dick, participe conosco, interaja a sua torcida. Também para a rapaziada do Campos Elíseos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Grande abraço para Carlos Matozinho, sempre conosco. O Matheus tá por aqui, ó. Matheus do Parque Universitário, estou torcendo para o Dick City. O Santos Neto, sou Dick City desde criancinha. Valeu, rapaziada. Quem mais? Tá por aqui o Sanderson, perguntando do horário do jogo. O jogo já começou, dá pra vir ainda. Wesley, meu pai jogou amador no Santo Odília com o Dicá. Eu joguei amador 14 anos, 8 títulos. Legal, bacana, Wesley. O William tá perguntando, cadê a imagem? A imagem da cabine. Hoje a imagem tá parada no centro do gramado, tá? Pra você que tá no YouTube, ó, tem a imagem. Claro que a gente não tá transmitindo com imagens o jogo, mas tem a imagem pra você sentir o clima, né? Entrar no clima da decisão. Tem falta para fazer a cobrança do time do Dick City. Pode ser uma boa oportunidade na bola parada. Vem para a cobrança do Sorriso. Ele tem a 5 estampado na camisa. Movimentação intensa dentro da grande área do time do Unidos. Atacando por gol do portão de entrada do majestoso. O Sorriso levantou. A bola foi curta. Mesmo assim ficou a sobra para Cajano. Ele recolhe, domina, sai da área. Voltou para o Sorriso. Passo foi forte. Dá 2 passos para trás do Sorriso. Com o pé direito ele levantou na entrada da grande área. Tentou de cabeça o Paraíba. Afastou a defesa, mas já não valia o lance. Impedimento marcado, né, Breno? Exatamente, o impedimento marcado. E Boles, para falar a respeito da torcida, né, tá bem equilibrado também, assim como o jogo, né? Torcida do Dick City em bom número, torcida do Campos Elíseos também. Eu tô calculando pelo menos 3 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli nesse domingo pela manhã. Por aí tem muita gente chegando ainda, né? A entrada, só para você que tá aqui na região ou pretende vir ainda para acompanhar o jogo, só pelo portão principal, né? O portão de entrada principal aqui do estádio Moisés Lucarelli. Você ligado na Bandeirantes, em nome de concessionárias, sim. Final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias, sim. Vá conhecer as unidades, sim, na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana. Olha a chegada do Dick City, bola na entrada da grande área, tentou Ari, afastou de qualquer maneira, tirou defesa, Sorriso de cabeça, jogou para a área, chega o Reis, desvia e a bola fica nas mãos do goleiro Felipe. E vai sair jogando no campo defensivo para o time do Unidos do Campos Elíseos. 0-0 com 19. Vamos chegar à metade do primeiro tempo. Pontualmente 11 da manhã no horário oficial de Brasília. Embora o programa de ataque, Robert. Ele sai da área lá pela esquerda, deixou curtinho. Acaba perdendo a posse de bola. O time do Unidos já recupera Léo. Léo recolhe, domina com a canhotinha. Abre aqui pela esquerda para Richard, ainda no campo defensivo, mas tem campo. Vem embora o programa de ataque, se mandou. Trabalha a bola com a perna esquerda por dentro. Fez o passe curtinho. Aqui para o camisa 7, Arian. Arian recolhe, volta para Cauê. Cauê de novo para Arian. Parou, prendeu, olhou, pensou. O time do Dick City, quem tenta a saída, aperta na marcação, Unidos. Por isso trabalha a bola o Luiz Gustavo lá pela direita com o capitão Paraíba. Os dois capitães são 2 zagueiros. O Reis, 13, capitão e zagueiro do Unidos do Campos Elíseos. E o Paraíba do Dick City, também zagueiro, camisa 4. Olha o lançamento do comando, vem embora, programa de ataque, o time do Dick City recolheu, dominou o Ari, autor de 4 gols na competição. Ele volta a bola para Bahia, já olha para a área, prepara o cruzamento, levantou, vem o desvio para trás, escanteio pro Dick City. Primeiro escanteio pro time do Dick. Breno. Pelo lado direito, viu? O Dick City vai fazer a cobrança, o Sorriso, sempre ele nas bolas paradas, é quem vai cobrar, Boles. Sorriso vem para cobrar. Ele lembra um pouquinho o Camilo que passou pela ponte, tá lá no Grêmio, não lembra, Tigrão? Lembra. E bate muito bem na bola. Só que vai lá, já mudou. Saiu. Cajano. Vai o Cajano que é canhoto, vai bater de pé trocado. E quando é de pé trocado... o perigo é dobrado. Partiu o Cajano, levantou, desviou na primeira trave, a bola ficou viva. O árbitro tá marcando o tiro de meta. Sorriso tá reclamando ali um toque no braço. Segundo o árbitro não existiu, tá marcado tiro de meta pro Unidos. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Chegamos a 20 minutos de bola rolando o primeiro tempo. É a grande decisão do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol, aqui no estádio Moisés Lucarelli. Unidos do Campos Elíseos, o Morro 0, Dick City também 0, Edu. Olha, brasileiro da Série B, ontem o mando é da Ferroviária, mas o jogo foi em Novo Horizonte. Ferroviária 1, CRB 0, a Ferroviária 10ª colocada com 18 pontos na Série B. Novo Horizontino é segundo, hein?
com 25 pontos, o Goiás lidera com 26 e ambos jogam na segunda-feira. Tem Operário e Novo Horizontino, Goiás e Atlético de Minas. Rádio Bandeirantes. Unidos para ataque, tentativa de passe de calcanhar ali do camisa 11, o Zimba. Ele buscava o Robert na entrada da grande área, foi desarmado, mas a bola saiu, é lateral para o Unidos do Campos Elíseos bater. Vem para a cobrança o Cauã, aqui para a direita, fugiu, recebeu o Robert, Grandalhão, protegeu, leva para o fundo, ainda o Robert, marcação dupla para cima dele. Vai ter que bater a bola contra o corpo do adversário, foi isso que ocorreu. Inteligentemente, a bola bateu no Richard e saiu. É mais um lateral pertinho da linha de fundo para o time do Unidos bater. Vem para a cobrança o Cauã. 0-0 é a decisão do Campeonato Amador aqui em Campinas. Olha o cruzamento, tira a defesa. Rebote para Zimba. Dominou, puxou para Robert na área. Chega o Richard para desarmar. E na sequência ele sofre a falta. O jogo está parado, Breno. É uma falta dentro da área. Falta para o Dixit bater. Aliás, Boles, deixa eu aproveitar falar sobre a situação do Parque Brasília, né? Porque o Parque Brasília jogou as quartas de final contra o Vila Rica, venceu o jogo, depois jogou as semifinais contra o Campos Elíseos, também venceu o jogo, estaria na final, mas o Campos Elíseos acabou denunciando um jogador que estaria irregular, o Peixoto, lateral direito, que inclusive era reserva do Parque Brasília. O que aconteceu? Ele tinha assinado com o 15 de Piracicaba. Só que daí eles descobriram, foi julgada a situação e o Parque Brasília acabou eliminado. O Vila Rica fez a semifinal com o Campos Elíseos, fez um jogo para definir quem estaria na final. E o Campos Elíseos venceu nos pênaltis. Essa é a situação que aconteceu durante a primeira fase. Boa, olha o cruzamento do Bahia pra área, a bola passa por todo mundo, vai embora, é tiro de meta. A curiosidade que o Peixoto, que você citou aí, que foi lá pro 15 para disputar a Copa Paulista, nos 2 primeiros jogos não foi nem relacionado, né? Nem relacionado para os 2 primeiros jogos. Tigrão, 0-0. Bom, nós não tivemos nenhuma grande oportunidade no jogo, né, Tiger? Não, mas o jogo subiu de intensidade. Os times se soltaram. Eu percebo, inclusive, um espelhamento tático aí, todo mundo jogando com uma saída de 3, 2 volantes que manejam bem a bola dos 2 lados. E me chama a atenção, na equipe do Dixit, os 2 laterais apoiam muito. Esse último cruzamento foi do Bahia, o 2, o lateral direito. Eu já tinha falado aqui do Richard. Mas o jogo é muito igual, muito disputado, muito leal, poucas faltas, sem violência. Mas os times recompõem muito rapidamente, sem a bola volta todo mundo. Olha aí, ó, nesse momento quem está tentando se articular para atacar é o Unidos do Campos Elíseos. Já fecha aquela famosa linha, 2 linhas de 4, a equipe do Dixit. E a dificuldade de penetração está muito grande. Por enquanto prevalece aí a qualidade dos 2 sistemas defensivos, a ponto, né, dos 2 goleiros terem trabalhado muito pouco até agora. E agora vai chover um cruzamento lá dentro da área do Dixit, um toque de mão aqui pelo lado esquerdo de defesa. Campos Elíseos chegando com perigo, vem nela o número... É o 10, Juninho. 10, canhoto. Lance perigoso, pode estar aí o primeiro gol. É aqui na ponta direita, tem falta para fazer a cobrança. Unidos do Campos Elíseos, o Morro, jogando todo de preto, buscando o título do futebol amador campineiro. Ele vem para a cobrança, Juninho com a 10 estampado na camisa. Defesa do Dixit postada lá atrás, o cruzamento a meia altura, subiu para afastar Sorriso. Olha a sobra da bola, o toque lá na entrada da grande área, ele ficou vivo, tirou parcialmente a defesa. O rebote, o chute pro gol, a bola passa com perigo. Por muito pouco, Unidos não abre o placar, uma bomba na entrada da grande área, a finalização do Bidinho. Quase Unidos abre o placar, Breno Beretta. Foi o principal lance de gol do jogo, né? Um chute bonito do Bitinho, que saiu pelo lado direito do goleirão do Dixit, que até foi na bola. Uma bola muito forte, tiro de meta, quase o primeiro aqui do jogo. 0-0 no Majestoso. Ah, lembrou muito meu amigo João Paulo Formaggio, que está nos acompanhando lá na Arena Garamaggio. Biquinho na bola, do biquinho do Bitinho. Quase a bola entrou. Sai jogando o time do Dixit, vem embora pro grande ataque, Arian. Abertura na ponta para Richard, que apoia bastante. Marcação para cima dele, já levou o primeiro, encarou o segundo. Boa finta, escapou, limpou, fintou, boa jogada. Outra finta, agora traz a bola pro pé direito. Ele é canhoto, ficou difícil, balançou, girou. Caô chega na marcação, ainda Richard balançou, linha de fundo, ele cruzou, a bola foi desviada. Saiu do gol para fazer a defesa, Felipe. O Richard tá bailando, hein? Pra lá, pra cá, hein, Tigrão? Bom jogador. Não, já tinha chamado a atenção. Bate fácil na bola.
Jogador de drible. Depois o Breno vai conversar com ele ou com a rapaziada aí do Dick City. Só que agora foi lançada a bola nas costas dele. Olha o Zimba. Voltou meio de táxi, mas tem pinta de profissional, né? De ex-profissional, jogador que tenha parado há pouco tempo ou até que ainda esteja no profissionalismo. Cauã no fundo lançado. Chegou de uma forma estranha, né? Meio que com o freio de mão puxado. Não conseguiu chegar o Cauã. E agora o Richter cai. Sentiu. Que a gente citou ali, tá caído o Richter do campo defensivo do Dick City, né, Breno? Camisa Exatamente, tá caído, né? O goleirão tá por ali, perguntando pra ele o que aconteceu, ele tá caído. Botou as duas mãos ali na cabeça, no rosto também. Eu acho que ele tá com dores lombares, né? Pelo que eu tô vendo. Mas eu não sei não, hein? Foi naquela arrancada que ele deu ali, ele fez 3 fintas e eu senti ele colocando um pouquinho a mão também na postera. Na postera. Bom, já se levantou. Parece que tá legal. Olha lá, não, deu um pique. Eu acho o seguinte, cara. Desgaste, né? Ele foi lá pro fundo, aquilo que você falou sobre o gramado, né? Tamanho do campo, né? Ele levou daqui de trás, chegou fintando, executou o cruzamento e depois ele voltou por dentro. Quem saiu para cobrir foi o zagueirão, número 3, o Cauê. Sabe o que é essa daí, Boris? O que é? Aquela dor que dá embaixo da costela, quando a gente corria muito. Dói bastante. Falta ar. Não é brincadeira. Olha a saída errada no Dick, recupera a posse de bola, vai pintar o gol, pé direito, chute fraquinho no rebote. Robert tá impedido. Robert finalizou, mas o auxiliar número 1, Denilson, marcou impedimento no rebote do goleiro. Na falha, na saída de bola do Dick City, quase unidos, abre o placar, Breno. E foi por muito pouco, a bola sobrou pro Robert, praticamente sem goleiro. O banco do Campos Elíseos reclamou bastante, mas o auxiliar número 1, ele estava bem na linha. Levantou a bandeira, quase o primeiro do Campos Elíseos, 0-0 no Majestoso. Para quem vacilou foi o Daniel, né? A bola foi recuperada, ele ficou cara a cara com o Cris, acabou batendo fraquinho no rebote. Foi marcado impedimento do Robert. Ele poderia, inclusive, o Daniel ter progredido com a bola, né? Olha o sorriso, o cruzamento pintou, a bola passa na frente do gol, quase o Dick City na resposta. O goleiro saiu, o Felipe não achou. Quase colocou a bola lá dentro, o Léo. Por muito pouco não abriu o placar o time do Dick City. 2 boas oportunidades, uma para cada lado, Tigrão. 2 grandes oportunidades, voltando ainda ao lance do Daniel, ele poderia ter entrado, se aproximado, enfrentado mais o goleiro. Eu acho que ele chutou, poderia ter se aproximado mais, tentado até o drible. Se precipitou ao chutar, não entrou com a bola cara a cara, mas chutou fraco, o goleiro soltou e aí, lógico, muito bem posicionado o bandeiro, o Robert, o número 9, se beneficiou da sua condição de impedimento. Ele chega ao rebote porque estava à frente do último zagueiro, portanto, para mim, andou bem a arbitragem. E agora quem sente é o goleirão Felipe do Unidos. Parece aquele sintominha ali de um mal-estar, né? É porque na saída de bola, o cruzamento do Sorriso foi um cruzamento perigoso, né? Da direita aqui por meio da área. Ele saiu praticamente nos pés ali do Ari. O Ari que fechava para tentar a finalização. Talvez houve um choque entre os dois. Não é mal-estar, não. Ele tem uma pancada no rosto ali. Mas está sentado, tá tudo bem com ele, até para tranquilizar aí os familiares do atleta. O palco já tá montado lá, viu, Tigrão? Pro time que vai levantar o troféu atrás do gol defendido pelo Felipe, ali na entrada, né, do portão principal do Majestoso, perto das bandeiras. E a rapaziada agora vem aqui nos bancos, aproveitando que parou um pouquinho para o atendimento ao goleiro Felipe do Unidos do Campos Elíseos, e tomar aquela água aí, porque o radiadorzão começa a ferver. E a fome? A fome gigantesca. Tá batendo, hein, Tanger? E a sede? Também. Fome, sede e fome. Eu pensei que ia ter uma gracinha aqui, né? Pode ser. Faz tempo que o Tigrão... A menos que o delivery Giba Silfi acabe ocorrendo, né? Faz tempo que o Tigrão não vem. Vamos fazer uma gracinha até agora, tudo seco, hein, mano? Quem sabe no intervalo. É a grande decisão Alô, presidente! do futebol amador de Campinas, em nome de concessionárias, sim. Final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias, sim. Vá conhecer as unidades, sim, na divisa Campinas, Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Felipe tá recuperado, Boles, goleiro do Campos Elíseos.
31 minutos. Lembrando que são 2 tempos de 40, persistindo o empate no tempo normal. A decisão será nos pênaltis para conhecermos o grande campeão do Campeonato Amador de Campinas. Vai sair jogando aqui no campo defensivo Luiz Gustavo pro time do Dick City. Bruno Henrique tá ligado aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meu amigo Marcão, alô Marcos Constantino Marcão, lá da Pavink, parceira também da Ponte na Base. Na parte do transporte para os times de base, tá ligado? Valeu, Marcão, grande abraço, grande goleiro, Marcão, hein? Foi campeão por várias vezes no Campeonato Amador lá de Piracicaba. Trabalha a bola Bahia, passou por fora o Sorriso. A bola chegou no Léo. Léo deixou, tocou nas costas, poderia ter levado pro fundo, tocou nas costas do companheiro, a bola saiu. É lateral lá na esquerda pro Unidos bater. E você sabe por que que eu chamei a atenção aqui dos 2 laterais do Dick City? Por que que eles apoiam muito? Tá fazendo 3 zagueiros, né? Então os 3 zagueiros empurram os 2 laterais. Às vezes eles descem, inclusive, simultaneamente. É até agora a principal arma aí da equipe de branco. Boa! Comentários do Tigrão, você ligado aqui na Rádio Bandeirantes com Timácio de Carlos Batista. É a Liga Campineira de Futebol. Lembrando que em 2024 a Liga se filiou à Federação Paulista, né? O que acaba legitimando todas as suas atividades. São apenas 23 ligas amadoras filiadas à federação em todo o estado e a Liga Campineira é uma delas. O presidente de honra é o Marcos Chedi, o presidente executivo é o Nenê Tonholo, primeiro vice-presidente Marco Antônio Ribeiro, segundo vice-presidente o César Augusto Ferreira, presidente do Tribunal de Justiça é a doutora Thalita Garcês, diretor financeiro é o Ayrton Rossetti, o diretor de árbitros o João Guedes e a secretária a Cleusa Aparecida da Cunha Claro. E aqui vem o Dick City. Passe foi curto ali, a bola não chegou do Luiz Gustavo. Volta a sobra da bola para Cajano. Ele tentou o domínio, acaba sendo desarmado. Céu nublado em Campinas nesse momento, mas a temperatura melhorou um pouquinho. Dizem a previsão que nos próximos dias teremos temperaturas baixas. E agora vai chegar um pouco mais forte do Robert para cima do Sorriso. O jogo tá parado e pinta o primeiro cartão da final, Brendo Beretta. Já vou confirmar Robert. O cartão. É o Robert, né? Camisa 9 do Campos Elíseos. Fez a falta no camisa número 5 do Dick City, no Sorriso. Isso. Primeiro cartão do jogo. Tá reclamando, né? Segue reclamando. E um detalhe do banco, do time do banco à nossa direita aqui é do City, né? Tem o Danilo, mas tem o Darnay, tem outros auxiliares do Danilo. E todo mundo reclama, né? E você vê o placar eletrônico que luxo, não? É bonito aí. Ah lá, inclusive com o tempo de jogo. Nesse momento. Antigamente não podia, né, Tigrão? Mas aí já há algum tempo já pode de novo. Mas antigamente não podia. 33 e 34 agora. Pulou. Vamos lá. Bom jogo no primeiro tempo, bom jogo. Os times marcando muito. A rapaziada levando muito a sério. Muita concentração e muito equilíbrio na decisão até levantamento, agora. Olha o Dick City chegando, bola na área, tentou de bicicleta, o Paraíba reclama um toque no braço, o Arthur manda seguir, aponta o peito. Ela volta pro Bahia, vem Dick City, levantamento, a bola foi invertida, chegou aqui na ponta pro Léo, ele corre, evita a saída, domina, vem Dick City, encara a marcação, pé direito, levantou pra boca no gol, de cabeça, Bitinho. Coloca a bola pra fora, escanteio pro Dick City, hein, Breno? É, pelo lado esquerdo, né, o Léo, jogador da equipe do Dick City, camisa número 10, não tem pressa para fazer a cobrança. Quase 35, placar de 0-0, a decisão do Campeonato Amador de Campinas. Léo vem para a cobrança, gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Você ligado no FM em 85,7 pelos aplicativos Band Play, Rádio Bandeirantes, TuneIn, também através do YouTube. Vem Léo para a cobrança, escanteio, bola alçada na segunda trave de cabeça, o desvio do Paraíba, a bola passa à esquerda. Apenas acompanha a trajetória da bola, o Felipe é tiro de meta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 35,5, primeiro tempo. E no tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo. É o futebol amador, a festa do futebol amador aqui na Rádio Bandeirantes. Decisão Moisés Lucarelli. Unidos Campos Elíseos, o Morro 0, Dick City também 0, Edu Pinheiro. Mundial de Clubes ontem, grande vitória do Fluminense. John Arias, como joga, hein? Fluminense 4, o Sam da Coreia do Sul 2. Hoje, destaque 16 horas, Real Madrid, Pachuca. Já estamos entrando na reta final do primeiro tempo, vamos até 40 minutos, placar de 0-0 na decisão entre Unidos e Dick City. É a decisão do Campeonato Amador. Tem lateral para fazer a cobrança do Dick City aqui para a esquerda, câmbio defensivo, Richard. Vem para a cobrança o camisa meia dúzia.
Tem a opção aqui atrás do Cauê. Do outro lado, Paraíba. Um pouquinho à frente ele tem o Luiz Gustavo. Tem o Arian, prefere a bola. Recuada, domina mal. Daniel, bola no comando, está impedido. E realmente estava impedido. Quando o Daniel, e eram 2 contra apenas um marcador do time do Dick City, em mais uma saída errada do time do Dick City. Agora quem errou foi o Cauê. O Daniel recuperou, ele quando solta pro Robert, o Robert de fato estava impedido. Ele poderia ter partido, né? Jogada individual, é atacante, tá no mano a mano. Mano a mano teria que ter progredido, não prestou atenção na linha do impedimento, prejudicou a sua equipe. Não foi egoísta e inclusive o Robert devolve para ele. Mas quando o Robert recebe, estava impedido. Muito bem posicionado aí o Bandeira. Boa atuação do Bandeira aqui. Denilson. Que corre. O Denilson. Denilson trabalhando muito bem. Tem a pressão do Banco do Unidos, né? Pressão, tá bem aqui. Pressão gigante, só para variar, mas ele tá aplicando a regra. Estava à frente, marcou 2 lances de gol. 2 lances de gol. E 2 lances de saída em falso da defesa do Dick City. Costumo dizer sempre, né? A primeira quase, a segunda errar de novo vai tomar o gol. Tem falta o Dick City, olha a bola, entrada na grande área, lançado, desvio de cabeça para trás, estavam ali o Caio e o Reis, e a bola ficou de graça das mãos do goleiro Felipe. Ele faz o passe por dentro, estava marcado o jogador do Unidos, mas ele consegue o passe, bola no comando para Daniel, chega primeiro Paraíba, recua na fogueira, chega rasgando o goleiro Cris com o pé direito. Devolve a bola no campo de ataque, tenta agir de cabeça do Ari, subiu bem para cortar a defesa com o Caio. A sobra da bola volta para o time do Dick City, Cajano recolheu, dominou pela meia esquerda, marcação para cima dele, lateral para o Dick City. Tá reclamando o banco de reservas do time do Unidos, uma possível falta ali para cima do Robert, mas é só lateral. E no lance o Richard, camisa meia dúzia, sentiu, né? No lance estava ali na dividida, está no solo meia dúzia do Dick. Tomou um pisão. Dói uma barbaridade. Dói muito. Dói. Mas eu achei que foi um pisão quando o jogador adversário vem para tirar a bola para lateral, baixa o pé e acidentalmente acabou pegando. Não senti maldade, não. É a grande decisão do futebol amador da Liga Campineira de Futebol. Aqui na Rádio Bandeirantes, o oferecimento concessionárias, sim. Vá conhecer as unidades, sim. Na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas tem concessionárias, sim. Tá se levantando o Richard. Vamos chegar a 39. Talvez no máximo 2 minutinhos acrescidos pelo Carlos Augusto Guto, o árbitro do jogo. Tem aí o 4º árbitro e também o 5º árbitro. O Denilson corre aqui à direita, né? À frente do banco de reservas do Unidos. E lá do outro lado tá a Rosmeire, a Rose, que é auxiliar número 2. Tá sentindo ainda o Richard, hein? Contesta momentaneamente o time do Dick City, ele volta. O pisão foi forte, né, Bolis? E dói, ele né? tá até caído aqui, do lado de fora do gramado. Fica momentaneamente com 10 do time do Dick City. Olha, pela acusação de dor dele ali, né? Por aquilo que ele demonstra de estar sentindo a dificuldade para pisar no chão, não sei se continua o bom lateral esquerdo, Richard, da equipe do Dick City. Tem lateral para fazer a cobrança, Unidos. O Robinho cobrou, mas não tá valendo. Tá parando o jogo agora, vai mostrar cartão para um jogador do time do Dick, talvez. Tá ali o Arian reclamando. O Cauã, lateral direito do Unidos também. O árbitro tá com o cartão para mostrar para algum jogador. Muito provavelmente o número 17, o Arian. Bom, eu não vi para quem ele mostrou. Se é que ele mostrou, né, Breno? Pelo menos ele tava... Eu tô confirmando aqui com o 4º árbitro se ele realmente mostrou. Foi pro camisa 7 do Dick City, exatamente. O Arian. Então foi amarelado o Arian. Segundo cartão do jogo, primeiro para jogadores do time do Dick City. E ainda mancando o Richard. Isso é com 10 em campo o time do Dick City. Não vai dar, vai pro banco. Não tá valendo o jogo, o jogador lá, o Paulinho, tá valendo? Olha o chute pro gol, a finalização. Não, mandou voltar. Não tava valendo, pelo menos o Juninho finalizou pro gol. O Bandeirinha correu, bom, fica na indecisão aí. Bom, pelo menos os jogadores, o goleiro estava caído. Talvez o Cris esteja caído para a entrada de outro jogador, né? Porque o Richard não vai continuar, é isso, Breno? Exatamente, ele não vai continuar. Quem tá prontinho para entrar, Bolis, deixa eu confirmar aqui, é o 77, o Kevin. Tá.
Para a saída do Richard e vamos até 44. E mais 4. Como que é o 77, por gentileza? Kevin. Tá e bom. 4 minutos de acréscimos. Beleza, então o Cris tá caído ali. Talvez realmente para fazer essa recomposição. E o jogo fica enrolado, né, nesse finalzinho do primeiro tempo, né, Tigrão? O jogo não rola. Teve aquela situação do Richard, depois uma falta um pouquinho mais forte do Arian, que pintou o cartão. O outro conversando bastante, daí a troca do Richard até que o Cris cai. E a bola não rola. Os últimos 5 minutos aí, 8 minutos, muito truncado o jogo, né? Muito truncado. Ele deu 4, vai ter que dar mais, né? Porque, na verdade, quando ele deu 4, ainda não tinha caído o goleiro Cris do Dick City Futebol Clube. Ele vai ter que acrescentar mais aí. E um desfalque sério, hein? Pra mim era um dos principais jogadores em campo, o lateral esquerdo, o Richard. Muito bem no apoio, bons cruzamentos, bate fácil na bola. Acabou saindo, pisando. Eu percebi quando ele pisou no chão e não conseguiu apoiar, que seria muito difícil a permanência dele. Foi um pisão realmente. E nem falta foi, né? Veja como é que são as coisas. Tá fora. Vamos ver como é que entra o Kevin aí, o 77, aliás, está entrando exatamente agora. E o juiz também sinalizou errado, né? O jogo continuou. Bateram a falta sem que ele tivesse autorizado. Demorou para apitar, né? Demorou muito confuso na sinalização. Até botou a bola na rede, Unidos, mas na verdade ele disse não tinha autorizado, mandou voltar. Tem companheiro nosso aqui que gritou o gol. Eu ouvi também. Tá louco pra gritar gol, hein? Jogo reiniciado, vem o Dick City. Tá vendo brecha? Bola enfiada do comando pro Ari, saiu do gol tranquilo para fazer a defesa o Felipe. Finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos juntos para a decisão do Campeonato Amador. Em nome de concessionárias, sim. Final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias, sim. Vá conhecer as unidades, sim, na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Sempre tem uma concessionária, sim, para você. Bola pro time do Unidos, para sair jogando aqui atrás com o Caio. Ele recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou, se mandou o Cauã pela ponta direita para ver o passe curtinho para Bitinho. Bitinho recolheu, dominou pro camisa 5, Gu. Gu faz o passe lá na ponta pro Reis. Reis recolhe, domina. Tudo isso no campo defensivo do time do Unidos. Fica atrás da linha da bola o Dick City, se organizando defensivamente. Aí chegou o Bahia, atropelou o Juninho, a turma do Segui. Robinho fica com a sobra lá pela meia esquerda. Recolhe, domina pro time do Unidos. É o Morro quem tem a posse de bola dominada. Houve a falta do Sorriso para cima do Robinho. O árbitro pegou a falta. O jogo tá parado. Tem mais uma falta para fazer a cobrança do time do Unidos. Vamos bater 44. O tempo sinalizado pelo árbitro, mas vai subir a placa do quarto árbitro agora. Mais um. Então vamos até 45. 2 tempos de 40. Mas com as paralisações do primeiro tempo, ele acresceu 5 minutos. Bola pro Kevin. Mais um, Boles. Isso, vamos até 45. Bola por dentro do Cajano. Cajano deixou curtinho para Luiz Gustavo. Meteu o lançamento pro Ari. Chegou aqui atrás para fazer o corte, o Gu. A sobra da bola volta pro time do Dick City de calcanhar. Bom passe do Arian para Luiz Gustavo. Meteu para Sorriso pela meia direita. Ele carrega a bola, vem trazendo o time do Dick. Abertura pela direita para Bahia. Bahia recolhe, domina. Fez o passe por dentro para Arian. Arian deixou atrás para Paraíba. Paraíba recolhe, domina a altura do círculo central, faixa central do gramado, meteu o lançamento tentando Léo Vento, subiu para afastar Cauã. A sobra da bola vai voltar ainda para o time do Unidos, passe no comando, olha a chegada do Morro, chega bem na cobertura também, aqui o Ariana, houve a falta, o árbitro mandou seguir, os dois jogadores caíram e a sobra da bola fica para o Cauê, que tira de qualquer maneira para o time do City, mas ela volta de graça para Robert, recolhe, domina pé direito, meteu o lançamento para Daniel, tentou de cabeça, subiu para afastar o Bahia, o árbitro pegou a falta. Pegou a falta, a carga ali do Daniel pra cima do Bahia. O jogo tá parado, o campo defensivo. No momento em que apita Carlos Augusto Guto, árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no majestoso, o primeiro tempo da decisão do Campeonato Amador. 0 pro Unidos Campos Elíseos do Morro, 0 também pro Dick City. Por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Quem atacou para o gol de entrada, Bolis? Foi o Dick City. Dick City. A camisa branca? Dick City. Dick City. Tá, e o Campos Elíseos? Preta. É uma camisa negra, é isso? Isso, uma camisa negra. E atacou por gol da linha do trem. Perfeitamente. Edu. Vamos lá, ô Breno. Deixa eu falar com o Richard, que saiu machucado, já tá até fazendo gelo aqui no pé esquerdo. Como é que é ficar de fora desse segundo tempo? O que você sentiu aí?
Triste, né, cara? É um jogo bom, um jogo que todo mundo se prepara, espera para jogar e num estádio bom aí, infelizmente ali na dividida eu acabei virando o tornozelo, torcendo o tornozelo ali. Espero que... É triste, né, pelo jogo, pelo tamanho do jogo, pela vontade de jogar. Espero que não seja nada grave e que a gente possa sair vitorioso aí. Tá certo, obrigado. Esse é o Richard, como vocês vinham elogiando, né, vinha sendo um dos principais jogadores do Dixit, Edu. É 15 minutos de intervalo, Breno? 15, né? Eu vou confirmar quantos minutos de intervalo. Pelo menos eles não foram pro vestiário, pelo menos aqui o time eles estão aqui no campo. Unidos, né? Eu acho que o City foi pro vestiário. É costume, né, Boris? Eles jogam no amador, não tem vestiário, né? Então fica no campo. Às vezes tem, mas volta, mas aí no Majestoso, tanto acostumado, o pessoal no gramado, né? 0-0. Falaram que é 10, viu, Edu? Eu tô vendo o movimento ali. Nem compensa, Edu, tá, 10. Parece que acabou o jogo, olha lá, Boris. Quanta gente saindo lá da geral e indo. Almoço, né, Tigrão? O que eles vão fazer, né, Tigrão? Não é almoço não, Edu. Não. Tem uma caixa de isopor ali na frente, parece um transatlântico. Então, como a entrada é franqueada e tem o intervalo agora, adivinha o que vai acontecer, Edu? Mas um movimento grande de gente saindo, como se o jogo tivesse acabado. Aí vai lá, faz aquela hidratação e volta. Eles estão já acostumando com o Mundial de Clubes, né? Vai chover, aí para o jogo, sai todo mundo. Você já pensou aqui, Tigrão? Porque a lei só existe nos Estados Unidos. Você já pensou se implantar isso aqui? Já pensou no amador para explicar para os caras que tem que sair? Tem que sair porque tem ameaça de chuva. Também vou falar para você. Já pensou? Não, mas... Por isso que o esporte lá é o beisebol e o basquete, né? Os caras querem fazer, inventa também, pô. Inventa mais do que Santos Dumont, pô. Retarda tudo, para. Todo dia... ameaça de chuva, granizo, ventania, vento de 300 por hora. Não deu uma gota de água e pararam 2 horas o jogo. Que Mas isso? É coisa de americano, né? Eles têm mania. Eles acham que o avião pode cair em cima da casa, faz seguro. Faz o seguro, se cair o avião aqui é tanto. Contingência, isso aí é coisa de americano. Isso já existe na contabilidade há muitos anos. Quem pega balanço, lê balanço, abre. Porque às vezes é obrigado a você publicar o balanço. Você vê lá, contingência no passivo ainda. Só pra você. Pois não, Edu, conclua aí. Não, isso aí, isso é uma coisa antiga. Antigamente, muita coisa o seguro não cobria. E as empresas inventavam contingência no balanço, possíveis prejuízos que podem ocorrer numa empresa. Mas hoje não, hoje depois mudou tudo, né? Hoje o seguro tem vários tipos de cobertura, né? Mas é isso aí, Tigrão. E os dois times estão em campo batendo bola. Então não tem ninguém sentado. Tanto os jogadores que atuaram no primeiro tempo, eu estou vendo pelo número das camisas aqui, como jogadores que estavam no banco. Eles fazem ali agora um bate-bola, um bobinho. Não é nem bate-bola, é um aquecimento com a bola. Dos dois lados já trocaram de lado. Segundo tempo, o time de branco, que é o Dixit Futebol Clube, vai atacar para o gol da FEPASA, enquanto que o time de preto, Unidos dos Campos Elíseos, vai atacar para o gol dos portões principais. Mas não desceram, nem subiram, nem foram para o banco. Estão batendo bola, não tem ninguém ali esticando a perna, fazendo alongamento, nada disso. Estão batendo bola lentamente. Sabe o que eles estão fazendo, Edu? Mesmo aqueles que não jogaram, curtindo um pouco o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Vai para vestiário para quê? Então, só que a arbitragem, que nesse momento é a mais importante, que é ela que determina quando é que começa, ela é que dá o tempo de intervalo, essa não está em campo. Pelo menos no meu ângulo de visão aqui, não. Só se estiver nos bancos, mas não acredito. Então, os times em campo, a arbitragem se recolheu. Daqui a pouquinho, o segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito equilibrado aqui. 0-0 para mim, o placar justo, que retrata, que mostra com absoluta fidelidade o grande equilíbrio na decisão do amadorzão da Liga Campineira de Futebol aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ô Edu. Oi, Breno. Só deixa eu passar em relação à regra de substituição. Durante o jogo, podem ser feitas 3 paradas por cada time. No intervalo, não conta essa parada se for substituir. E são 7 substituições para cada lado no amador, viu, Edu? Nossa, 7?
7. Nossa, o papel do Boris vai ficar que nem riscadíssimo. Não, hoje é um papel diferente, né? A gente tem costumeiramente aquele caderno para trazer todos os detalhes, né? Hoje a gente aumentou o papel aqui, é praticamente uma cartolina, viu, Edu? E o público, hein, gente? Eu esperava mais, eu tô vendo daqui. Mas o público tá bem dispersado, viu, Edu? Eu acho que tem pelo menos 3 mil torcedores e tem bastante gente que agora vai tomar uma água, vai no banheiro, né? E o Tigrão falou da caixa de isopor, né? E eu lembrei de 77, o mando era da Ponte, mas o jogo foi no Brinco. Ponte e Palmeiras. E foi 4-3 pro Palmeiras, o Dicá fez os 3 gols da Ponte. Aquele dia o goleiro da Ponte foi Rafael Camarota. E tomou o gol do Sol, né? Teve um gol do Palmeiras, o cara ao sol, a bola assim, o Rafael colocou a mão, tava sol na cara dele e a bola entrou. E nesse dia aí, tem um cara, rapaz, colocou uma caixa de isopor na torcida do Palmeiras, né? Foi lá, deixou a caixa, e se mandou. Não, os caras pensaram que era sorvete, né? Nossa, tem um sorvete aqui. O aí, sorveteiro esqueceu aqui, peraí, deixa comigo. Quando abriu a caixa. Quando abriu... Só abelha. Nossa senhora, mas... Só abelha. Abriu um clarão. Pô, poderíamos ter tido uma tragédia, né? Que o público era muito grande, mas abriu um clarão na torcida do Palmeiras. Coisa de uma grande irresponsabilidade, diga-se de passagem, né? Mas entrou pra história. Esse jogo, esse 4-3 com os 3 gols da Ponte, sendo do Dicá, marcou uma outra situação também no gramado, viu, Edu? Ô, Edu! Chapéu que o Dicá deu no Jair Gonçalves. Não diga. Daqueles. Até a torcida do Palmeiras aplaudiu. Oi, Breno. Edu, você, o Tigrão e o Bolle, vocês vão gostar bastante de quem tá aqui ao meu lado. Que ele foi um dos grandes presidentes da Ponte Preta também. Marco Eberlin mandou buscar Peri Scheibe na casa dele. Nossa. E ele tá aqui nas sociais, acompanhando a final do Amador. Ô Peri, grande abraço, bom dia, boa tarde já quase. Prazer tê-lo conosco. Como é que é acompanhar essa final do Amador aqui na sua casa, né? Porque a Ponte Preta, o Moisés Lucarelli é a sua casa. É minha casa e Campinas é minha casa porque o meu Gazeta, que ontem comemorou 75 anos, foi o maior campeão da Liga Campineira, mais de 10 títulos. Eu vejo esse jogo final como uma lembrança de quando eu jogava no Gazeta, ganhei 3 títulos aqui no Campo da Ponte, jogando a final. Então é uma alegria muito grande, uma emoção, e ser acompanhado pelo Edu Pinheiro, que está lá na rádio. Edu Pinheiro, meu amigo. Ô Edu, querido, deixa eu passar a escuta pro Peri. Vou passar a escuta para você, pro Tigrão, pro Boles. Peri Scheibe já tá na escuta de vocês. Ô Peri, meu grande amigo, olha o Edu aqui, rapaz, que alegria falar com você. Alegria minha, Edu. Ah, não, toda minha. Aqueles papos ó, que eu passava no estacionamento, você vendeu agora lá shopping no estacionamento. Faz uma falta aquele estacionamento seu. O estacionamento mais exótico de Campinas. Realmente era, mas quando veio a doença Covid, eu tive que abandonar o local. E aí eu resolvi procurar um dos caras que queria construir lá. No primeiro deu certo, ele construiu um shopping com 191 lojas, mas continua propriedade Peri Scheibe. Graças a Deus. E com o falecimento do Lauro Moraes Filho, você acha que é o mais longevo presidente da Ponte vivo. Você está com quantos anos, Peri? 87, eu faço 88, quase no dia 11 de agosto, por 15 minutos. Eu não nasci no 11 de agosto, nasci em 12 de agosto. Que maravilha, tá vendo? 12 de agosto eu faço 88. 88, o Lauro tinha 89, né? 89. 89, e o livro você não lançou, hein, Peri? As Histórias de Peri Scheibe. Mas agora que eu completei esse ciclo no Gazeta, o Gazeta, ontem eu falei no discurso de 1 minuto. O discurso eu falei, o Gazeta me levou para Ponte Preta, para a Federação,
e levou Peri e Cilinho para a CBF, Cilinho não aceitou. Então, o Gazeta é tudo sempre foi tudo para mim na minha vida. Mas eu estou aqui rememorando os títulos que o Gazeta ganhou aqui no Campo da Ponte, quando eu ainda jogava. Ganhou 3 títulos, 3 anos seguidos, foi tetracampeão, 63 a 66, coisa que eu não esqueço, coisa que eu estou vivendo e vivenciando nesse domingo aqui no Campo da Ponte. Tigrão, que honra receber Peri Scheibe, um dos maiores diretores da história da Associação Atlética Ponte Preta. A ponte de 69, 70, 71, essa ponte 77, 79, Peri à frente. O homem que trouxe Dario Peito de Aço no lugar de Rui Rei, que a torcida não podia nem ver o Rui Rei depois da final de 77. Ele trouxe Dario do Inter de Porto Alegre. E numa estreia contra o ABC, 20 dias depois da decisão contra o Corinthians, o Majestoso com 20 mil, torcida com saco cheio que perdeu o título. Mas o Peri trouxe Dario, encheu o Majestoso. Peri Scheibe, uma lenda, Tigrão. Realmente, um prazer muito grande a gente falar com o doutor Peri. Um abraço, viu doutor? O meu prazer é falar com o Tigrão, o maior comentarista de Campinas e região. Eu já disse isso para você, Tigrão, e continue, porque eu vejo quando a Band transmite os jogos da Ponte, e eu vejo o seu comentário. O seu comentário é ímpar, Muito obrigado, bondade sua. Muito obrigado, é uma honra receber um elogio de uma pessoa tão importante dentro do futebol como o senhor. E eu queria saber como é que o senhor se sente. Uma vez eu conversando com o Dadá Maravilha, ele que já tinha jogado quando veio na Ponte aqui por mais de 10 equipes, né? E o Dadá é folclórico. Sabe qual foi a 15ª equipe que ele jogou, não? Qual? O 15 de Piracicaba. Sim, chegou 15ª, o 15. Ficou alguns meses. E aí o Dario me falou assim, o maior diretor de futebol que me dirigiu foi o doutor Peri Scheibe. Nenhum chegou próximo a ele, jogando em todas as equipes que o Dario jogou. Como é que o senhor se sente com um elogio desse tipo, doutor Peri? Eu me senti muito honrado com esse elogio e com a dedicatória do livro dele. Do livro dele tem que isso aí, o maior diretor e meu amigo. O Dario me honrou com essa dignidade em falar isso, mas tudo isso é o futebol. Eu adoro o futebol por isso. Por isso que eu estou aqui no Campo da Ponte vendo o jogo amador. Tendo o jogo amador, me faz lembrar de passagens do amador da Liga Campineira, o amador do Gazeta que me levou até a seleção brasileira. Nós perdemos o Dr. Lauro exatamente há uma semana e o senhor trabalhou muitos e muitos anos com ele. Eu queria que o senhor falasse alguma coisa do Lauro de Moraes Filho como presidente da Ponte. Doutor Peri, por favor. O Lauro, a bem da verdade, eu tenho que dizer a verdade, o que eu penso. O Lauro não era simpático para muitas pessoas, mas ele era... Olha, talvez não tenha ninguém como presidente como ele. Foi o maior presidente da Ponte Preta, o maior presidente de todos os tempos. O que eu despachava com o Lauro, nossa senhora, tinha certas coisas que não tinha jeito. Um dia eu chego e falo para ele, presidente, precisamos nesse torneio que a Ponte vai disputar, precisamos trazer o Gilmar Fará aqui para a Ponte. Ele falou, não, o Gilmar do trio não quero. Eu dei tempo para ele pensar e eu agia sempre assim. 2, 3, 4 dias depois eu voltei lá. Pensou no caso do Gilmar? Pensei, se o Gilmar não vier para a Ponte não vai subir porque o Eduardo Fará está na federação, não vai deixar. Então era isso que eu estava pensando, Lauro. Então o Lauro era de bom senso, inteligente a esse ponto. E por isso ele foi o maior presidente da Ponte Preta. Sensacional. Edu, se despeça do doutor Peri aí que a bola vai rolar, Eduzão. Peri, um beijo no seu coração. Vou lá em Souzas tomar um café com você, Peri. Eu estou esperando você e o Tigrão lá, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fique com Deus. Muito obrigado. Olha, sensacional. Parabéns, Breno. Que fazem, Breno? Sensacional, hein?
Hoje, Ô, Edu, campeonato amador, você vê só, você pode entrevistar todo mundo, né, uma Edu? beleza, pô, uma delícia, ó. A entrevista com o Eberlinho, com o Marquinhos Chedi, agora com o Peri, uma trinca sensacional fechando. Vai começar o segundo tempo, oi, Boles! Valeu, Edu! Bora lá então pro segundo tempo para a gente conhecer o campeão amador de Campinas 2025, Série Ouro da competição promovida pela Liga Campineira de Futebol. Tivemos 2 alterações, uma para cada lado. E é curioso, né, Boles? Porque no Campos Elíseos entrou o 8, saiu o 9, no Dixit entrou o 9, saiu o 8. Então, mas agora que mudou, viu, Breno? Mudou? O quarto árbitro colocou aqui o 88 que saiu, eu havia marcado. Então, Luiz Gustavo fica no campo, saiu o 88. Eu já vou confirmar aqui, viu, Boles? Estou descendo pro gramado. Não, tranquilo, já a gente confirma então, porque entrou o 8 no Unidos e o 9 no Dixit. Você vê que o Breno, ele não tá com a informação exata, porque ele estava aqui na Vitalícia. Sim, sim. Tá... Mas subiu a placa, ele tinha razão, subiu a placa do 9 para a saída do 8 para a entrada do 9. Tá correndo mais do que notícia ruim. Apita o árbitro, tem bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo. É a decisão do Campeonato Amador aqui, estádio Moisés Lucarelli, a Rádio Bandeirantes presente, unidos no Campos Elíseos, o Morro contra o Dixit, que neste segundo tempo ataca pro gol da linha do trem, jogando de branco, jogando de preto, o time do Unidos, o Morro, que ataca no gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Já vem trabalhando bola no campo ofensivo, bola aqui na ponta para Juninho, Juninho recolhe domínio, ele tem a 10 estampado na camisa, encostou Robinho, tentativa de tabela, chega bem atento Bahia, atento no lance para recuperar a posse de bola para o time do Dick. Ele empurra por dentro, tenta a saída rápida com o Arian. Passadas largas, se chega até o meio campo, soltou curtinho para Ari. Ari já empurrou na ponta para Kevin, que entrou no finalzinho do primeiro tempo no lugar do Richard, que saiu machucado. De novo para Kevin. Kevin recolheu, dominou, chega na marcação, o camisa 26, o Bitinho. Dá o bote, mas não recupera, tentou tirar o Paraíba, a bola explodiu no próprio jogador do Dick. Sobra de graça aqui pro Cauê, tentou o lançamento, chega Juninho de cabeça para afastar. 0-0, persistindo o empate, a decisão nos pênaltis para a gente conhecer o campeão. Lembrando que são 2 tempos de 40 minutos, mais 40 minutos, além, é claro, do período que pode ser acrescido pelo árbitro do jogo, o Carlos Augusto Guto, tendo o Denilson como auxiliar número 1 e a Rosmeire como auxiliar número 2. Ô, Boles. Pois não, chama ou falou? Deixa eu confirmar as 2 substituições. No Campos Elíseos entrou o 8 Logan, saiu o 9 Robert. Entrou Logan, o 8 é daquele Logan. carro lá, o Logan? É, parecido, ser, né? Deve ter parecido. um Logan. Logan e saiu o Robert. Olha a chegada do time do Unidos, o chute de fora da área, espalma Cris. Na finalização do gol, na entrada da grande área, ele dominou, levantou a cabeça, uma bomba com o pé direito, o goleiro Cris foi buscar no cantinho e evitou o primeiro gol da decisão. Tem escanteio, Unidos, Breno Beretta. E foi bem no cantinho esquerdo, rasteiro, uma bola difícil que o goleirão pegou e agora tá caído sentindo. Deixa eu confirmar a substituição no Dixit. Entrou o 9 Marcelo e saiu o 88, como você disse, o Cajano. Sairia o 8, mas saiu o 88, o Cajano no Dixit. Beleza, são quantas alterações no total? Podem fazer 7 alterações e 3 paradas em cada tempo, mas essa parada do intervalo não conta, viu, Boles? Só contou então aquela do Dick, que foi ainda no primeiro tempo com a bola rolando. Exatamente, tem um drone agora, hein? Tô vendo, toma cuidado aí, viu, Breno? Ô, Tigrão, boa defesa, hein? Boa defesa do Cris, evitando o primeiro gol da final. Defesaça. Qual é a nota? Defesaça. Nota 8,129/221. Cris salvou o time do Dixit. Tem escanteio para fazer a cobrança. Unidos, bem para a bola, Juninho. Ele tem a 10 estampado na camisa, levantamento. Foi o Logan quem cruzou mal. Chegou a defesa para cortar com um sorriso. Mandou a bola lá na galera, da galera do Dixit, que está presente nas gerais, né, na arquibancada descoberta do estádio Moisés Lucarelli. Vem para a cobrança do lateral, o time do Unidos, que tem a sua torcida mais perto nesse momento, né? Ataque exatamente por onde está mais presente a sua torcida. Bola para Robinho. Robinho recolhe, domina, pedalou. Ele é cheio de dar pedaladas e acaba sofrendo a falta. Falta que já foi cobrada. Logan no fundo, cruzou, bola na entrada na grande área, dominou o chute pro gol. Andu Zimba em cima da defesa, voltou para Juninho, ele bate, o chute saiu travado, bola amortecida, fica nas mãos do goleiro Cris. Já faz a remoção, tentando aqui na ponta, é o Marcelão. Mata no peito, coloca no terreno, tentou a finta, nada. Foi para a disputa o Cauã na bola, segundo o árbitro, vai a loucura, o banco de reservas do time do Dick.
Bola recuperada, bola para Juninho. Recolheu, dominou, fez o passe por dentro. Daniel tentou de calcanhar, a devolução. Chega a defesa para cortar. Sorriso fica com a sombra pro time do Dick. Você ligado no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, compartilhe o nosso link para as comunidades, para você que está na região dos Dicks, para você que está no Jardim Campos Elíseos. Participe, interaja conosco. É a festa do futebol amador. A Rádio Bandeirantes presente com o timaço de Carlos Batista. Comigo, com o Tigrão, com o Breno Beretta, Edu Pinheiro e toda a nossa equipe técnica. Valeu, rapaziada. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. O Vinícius tá por aqui, ó. Joguei no Unidos da Favela. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estão aqui conosco, acompanhando. Valeu demais, galera. Não esqueça, deixe o seu like e participe conosco. Quase 200 aparelhos conectados nesse momento. Bola pro time do Dick. Tentou ali o Léo Vento, acaba perdendo a bola. Recupera Unidos, tenta sair da rápida. Robinho foi para a dividida, acabou sofrendo a falta. O jogador do Dick foi empurrado pelo Robinho. O jogo tá parado, é posse de bola pro time do Dick City. Futebol da Rádio Bandeirantes é a decisão do futebol amador em nome de concessionárias. Sim, final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Olha o Marcelo dentro da área, dividiu, foi para a disputa, acaba perdendo a bola. Oferecimento concessionárias, sim. Vá conhecer as unidades, sim, na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Para uma chegada mais forte aqui do Pitinho. Para cima do lateral do Dick City, o Bahia, o jogo tá parado. O Bahia tá fora do campo. O Sorriso está reclamando com o Bandeira. Você viu que a chegada foi forte. O jogo tá parado, Breno. E a chegada foi sem bola. Eu vi aqui na frente, né? Tava na frente do lance. A bola até bateu em mim aqui, Boles. Mas foi sem bola. Por isso que os jogadores do Dick City estão reclamando. O jogo tá 0-0 e se terminar assim no segundo tempo, nós teremos cobranças de pênaltis aqui no Majestoso. É a final da Série Ouro. De um lado, o emergente Dick City, sensação invicta da temporada, representante da Zona Sudoeste. Do outro lado, o tradicional Unidos do Campos Elíseos, mais conhecido como Morro, que vem para ataque. Olha o Léo Vento, tentou um chute cruzado. Chega a defesa para cortar de qualquer maneira. O Morro que é dono da melhor campanha da primeira fase e de uma comunidade, né, histórica ligada ao futebol da cidade de Campinas. Mais uma falta, o jogo está parado. Lembrando que o árbitro mostrou cartão no primeiro tempo para o Robert, que já saiu do Unidos, e para o Arian, camisa 7 do Dick City, que segue em campo. Logan, trabalha com o Paulinho, deixou na passagem ali para o Zimba. Zimba para Logan. Faz a inversão da direita para a esquerda, a bola chegou lá no lateral, Cauã. Cauã mata o peito e coloca no terreno. Cauã que apoiou bastante no primeiro tempo. Empurra no círculo central para Gu. Gu recolhe e domina, que teve a principal chance do segundo tempo. 0-0, pouco mais de 6, quase 7 minutos. Boa inversão, hein? Do Gu lá na direita, encontrou Robinho, olhou para a área, prepara o cruzamento, vem o Morro. A bola passa por todo mundo, vai embora. Pegou mal na bola o Robinho, tava livre, hein? Demorou para cruzar, mesmo assim ninguém chegou na marcação. Ele tocou muito mal no cruzamento, na bola, a bola saiu. É tiro de meta pro Dick City. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Agora com 7 minutos, segundo tempo. É a decisão do Campeonato Amador. Festa do futebol campineiro de toda a região metropolitana. Aqui Moisés Lucarelli. Unidos do Campos Elíseos, o Morro 0. Dick City também 0. Vem Dick City para o campo de ataque. Já o Edu. Bola enfiada na ponta. Recolheu, dominou o Ari lá pela esquerda. Cercado, marcado pelo Caio. Ele volta, a bola por dentro. Cruzamento, posição legal. Não, irregular. A posição do Léo era irregular e finalizou. O goleiro fez a defesa, mas já estava impedido o atacante do Dick City. Por aqui tá 0-0, é a decisão, Edu. Foi salvo, você ia girar, tava mastigando ainda, você deu um tempo, pô, me salvou, cara. Ô, Santo esticada. Ontem, Mundial de Clubes, Fluminense 4, o San da Coreia do Sul 2, ó, Parmeira amanhã, hein? Amanhã, 22 horas, o Boles grudado na TV. Palmeiras e Inter Miami do Messi. É o futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. Aqui vem bola branca de ataque, o time Unidos com o Daniel. Ele tentou, dividiu, chegou, Kevin protege, a bola não sai, ele volta a bola e recomeça com o Cauê. No campo defensivo para o time do Dick. O Dick City Futebol Clube, representante do Dick 6. Tem o apelido de Dick City, presidente e diretor é o Carlos Eduardo da Silva. Comissão técnica o Danilo Rodrigues Ferreira é o responsável, auxiliar o Dernei, tem o coordenador que é o Igor. Enfim, esse projeto, né, foi fundado no coração do Dick 6. Representa uma das comunidades mais vibrantes do futebol de Campinas, e busca o primeiro título na Série Ouro. Vem embora pro campo de ataque, tá aí o Léo, passagem na ponta do Kevin, recolheu, dominou, traz a bola pra perna direita,
acaba sendo desarmado, recupera a posse de bola, vem Robinho, dispara pelo setor direito em cima da linha, ele parou, prendeu, ele pensou, tem Bitinho por dentro, carrega a bola, Robinho faz inversão aqui pro Juninho, Juninho recolhe, domina com liberdade, com campo, vem embora pro grande ataque, o Sorriso não consegue acompanhar, Juninho dispara, leva a bola pro fundo, tentou passe por dentro, chega Sorriso, colocando a bola para fora. Detalhe no ar. Então, veja você como são as coisas. O Kevin, o 77, ele é destro. Ele entrou no lugar do Richard, que saiu depois daquele pisão que gerou um entorse, tornozelo. O Kevin tá com muita dificuldade de adaptação do lado esquerdo, porque ele é destro. Mas não tinha um lateral esquerdo de ofício no banco. E ele agora deu um pique para tentar recuperar uma bola ainda dentro do seu campo defensivo. Ele estava fazendo a recomposição. E aí o que aconteceu? Sentiu a postera. Olha lá, tá caído. Agora eu pergunto, se saiu o lateral esquerdo de ofício e teve que colocar um destro improvisado, quem é que vai substituir o Kevin que está sentindo nesse momento? Mas ele puxou demais, muito característico. Pode ser uma cãibra? Sim, mas ele levou a mão ao músculo posterior da coxa direita. Vai ter dificuldade aí o treinador Danilo para arrumar aquele setor esquerdo lá da equipe do Dixie. O Dick, que tem poucos anos de estrada, né, mas já coleciona aí feitos expressivos. No ano passado foi vice-campeão da Série Prata e garantiu o acesso, o projeto que vai além da competição. O clube investe também os jovens talentos locais, treinamento sistemático e uma gestão que une esporte e compromisso. 2025, a campanha, Grupo B, primeiro lugar invicto. 7-1 no Parma, 3-0 no Chapadão, 2-0 no Icaraí, 2-1 Bartiras, 1-1 no Flamenguinho, no mata-mata 2-0 no Portelinha, 3-3 contra o Grêmio Cafezinho, vitória nos pênaltis 5-4 e na semifinal 0-0 contra o Flamenguinho, 5-4 nos pênaltis. Já eu passo mais sobre o Morro, Unidos do Campos Elíseos. Ô Boles, foi. O Luiz Gustavo pediu para esperar um pouquinho, camisa 8, ele tá passando a mão na coxa, né? Para ver se ele volta, ele sentiu um pouquinho posterior, tá fora do gramado, Dixit momentaneamente com 10, é a coxa direita. E mesmo assim vem pro campo de ataque o Dick com o Léo. Léo recolhe, domina a marcação, dupla pra cima dele, chegou para fazer o corte o Paraíba, aliás, o Caio zagueirão do time do Unidos. Voltou o Luiz Gustavo e eu, me desculpa que eu tinha confundido o Luiz Gustavo com o Kevin. Menos mal porque o Kevin provavelmente não teria um substituto no banco. Agora o Luiz Gustavo tá abusando um pouquinho, é raça, é final, ninguém quer ficar fora, mas pode agravar muito a contusão. Bola para Bahia, sai jogando por time do Dick City, 0-0 a decisão. Ele recua pro Caio. Caio volta a bola, aliás, pro Paraíba. Paraíba volta a bola pro goleiro Cris. Cris consegue o passe lá do outro lado para Kevin. Kevin recolhe, domina, empurrou pela meia, curtinho pro Arian. Arian não tapa na bola, recua, volta pro Cauê e agora desabou o Luiz Gustavo. Não vai continuar no jogo não, camisa 8 do Dick City. Dick City que é do bairro, claro, Campos Elíseos. Tem o apelido de Morro, Pé do Morro, a diretoria é o David de Oliveira, o Jorge Omar Barbosa dos Santos, o Paulo Sérgio Lupa, técnico Carlos Eduardo de Oliveira. Morro que é mais que um clube, né? É uma extensão do bairro dos Campos Elíseos, reconhecido por sua tradição, torcida apaixonada e campanhas sólidas. O clube é a presença recorrente nas fases decisivas da Série Ouro. Mais do que disputar títulos, o Morro carrega a identidade de uma comunidade, um projeto de futebol fundado sobre vários valores, com lealdade, coletividade e superação. A campanha neste ano: vitória 3-2 diante do Viela, vitória sobre o Vasco Itatiaia 2-1, 3-2 no São Bernardo, 5-0 no Ajax Satélite e 3-0 no Matina, líder invicto do Grupo A. No mata-mata, 2-0 no Família, 4-1 no Matina, 1-1 na semifinal contra o Vila Rica, vitória por 3-0 nos pênaltis. Lembrando que após a reclassificação por eliminação do Parque Brasília, pela escalação de um jogador irregular, foi esta a campanha do Morro, que tenta vir por campo de ataque. Bola aqui por dentro, passe feito, Robinho de letra, tentou pro Paulinho, pro Juninho, pra Robinho de frente pro gol, pé direito, a bomba, a bola passa direito e vai embora. Apenas acompanhou o Cris, é tiro de meta, hein, Breno? Exatamente, uma bola muito perigosa, Boles, e eu vou passar as duas substituições do Dick City. Saíram o camisa número 8 machucado, né, o Luiz Gustavo, e saiu o 7 também, o Arian. Saiu o 8 Luiz Gustavo e o 7
o Arian. Entraram o 16 Kleber e o 19 Walker. 16 Kleber e 19 Walker na equipe do Dixit. Beleza, tá aí, portanto, Breno Pereta. Vem para o campo de ataque o time do Unidos. Olha a chegada ali na entrada da grande área. Boa jogada, é falta! Falta perigosa pra cima do Robinho, é falta pro Unidos, Breno. É, quase que na entrada da área, pela meia direita, jogadores do Dixit estão reclamando bastante, mas a falta tá marcada. É um bom momento pro time do Campos Elíseos. Quem sabe agora, Boles? Unidos que vai mexer, os 7 e o 28 já vão pintar no time do Morro. É a grande decisão do futebol amador da Liga Campineira de Futebol aqui na Bandeirantes. Oferecimento concessionárias, sim, vá conhecer as unidades, sim. Na divisa Campinas, Valinhos e nas cidades da região metropolitana tem concessionárias, sim. É falta para o time do Morro, uma conferência de jogadores do Morro para ver quem é que vai cobrar falta. Os jogadores do Dixit ainda cercando ali o árbitro Carlos Augusto Guto. É uma boa oportunidade, hein? Ali na entrada da grande área, a barreira vai ser formada. Vamos com as alterações já no Unidos. Vem aí o camisa 7, vem aí também o camisa 28. As alterações na equipe do técnico do Unidos, do técnico Dudu. Eu vou passar os que entraram. 7 Galhardo e o 28 Marquinhos Bulgária. Já vou passar os que saíram. Tá, Marquinhos Bulgária. Bulgária, isso. Tá bom. Marquinhos Bulgária. 2 alterações. Me parece que o Zimba saiu 11, mas já você vai checar aí. Tem falta perigosa para fazer a cobrança do time do Unidos. Placar de 0-0. É a decisão. Marquinhos Bulgária entrou, já está fazendo aquele alongamento para cobrar falta. Tá pertinho da bola ali o camisa 28, Marquinhos Bulgária. Tá pertinho para fazer a cobrança. Pertinho da bola também o Logan. 2 jogadores que entraram. O Logan no intervalo e o Marquinhos Bulgária que acabou de entrar. Tem a chance na bola parada Unidos. 16 minutos. Ô Bolle, saíram Zimba 11 e Cauã número 2. Beleza, para as entradas do Galhardo e também do Marquinhos Bulgária. Barreira está próxima, secundário o Marquinhos Bulgária. Logan e Marquinhos. É a chance na bola parada para o time do Unidos. Gol do portão de entrada do Majestoso. Uma grande oportunidade na decisão do Campeonato Amador. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, o sorriso fica deitado atrás da barreira. Para evitar a cobrança por baixo da barreira. Naquela cobrança lá, Ronaldinho Gaúcho. Logan com a canhota. A Marquinhos Bulgária com o pé direito. A 3 passos da entrada da grande área, setor direito. Pode ser uma grande oportunidade para o Unidos. O Morro tem a chance, tem a oportunidade agora. Pontualmente meio-dia no horário oficial de Brasília. É a festa do futebol amador. Muita demora para o árbitro autorizar a cobrança. Agora sim ele autoriza. Barreira também formada do Unidos para atrapalhar a visão do goleiro Cris. Na bola parada, é falta, partiu para a bola Logan por baixo. A bola ficou na barreira. Na sequência tira a zaga do time do Dick, que vem para o campo de ataque, tenta armar o contra-ataque, boa finta, escapada, se manda o Dick City para o campo de ataque, tem Marcelo pedindo aqui na direita, bola metida para o Léo girou na entrada da grande área, chega para fazer o corte o time do Unidos, rebote fica para o time do Unidos do Campos Elíseos com o Juninho leva a bola para a linha lateral, evita a saída, Daniel brigou, bola colocada para fora, na disputa com Bahia, é lateral para o time do Morro bater. 17,5. O Tigrão era uma boa oportunidade na bola parada, mas pegou muito mal na bola ali o Logan. Chutou só a grama, né? Bateu muito mal. Engraçado é que o 28, o Marquinhos Bulgária, entrou numa correria, rapaz, antes que a falta fosse batida, que me parece que ele é o batedor, ele é destro. Aí bateu o canhoto, bateu muito mal, uma ótima oportunidade desperdiçada. Galhardo, camisa 7, trabalha a bola para o time do Unidos, abertura na canhota para Juninho, vem cruzamento a meia altura, entra e corta a Bahia de cabeça, sobra da bola para o Marcelo recolhe, domina, foi desarmado pelo Juninho destaque do time do Unidos, ele trabalha com o Logan por dentro para Vitinho deixou Coutinho na faixa central do gramado para Gu, todinho do campo de ataque o time do Morro, Marquinhos Bulgária deixou para o Galhardo e foi para a área, levantamento para boca do gol, Marquinhos de cabeça, pega a Cris para fazer a defesa e foi o Marquinhos Bulgária quem desviou o Breno. E a cabeçada saiu fraca. No meio do gol, o goleirão estava bem posicionado. 0-0, segundo tempo, final do Amador aqui no Majestoso. Tá madurinho o gol do Unidos Campos Elíseos. Madurinho. Arriou fisicamente o Dixit. Já fez 4 alterações, 2 delas por contusão. Luiz Gustavo e o Richard
saíram machucados. Agora tem mais um jogador caído, me parece o Dixit sentindo a pressão muito forte. As alterações deram mais velocidade para o Unidos Campos Elíseos. Esse Marquinhos Bulgária, você viu a jogada dele ou não? Foi legal, Ele fez o pivô, abriu pro lateral, fez o giro, se projetou na área e já meteu a cabeçada. Por sorte do Dixit, ela foi em cima do Felipe, que aliás é o grande destaque individual da equipe que joga de branco do Dixit, lá do Dix 6 de Campinas. Realmente, 2 ou 3 defesas importantíssimas, garantindo o 0-0 até agora. E futebol é surpreendente, ele pode dar a qualquer momento uma outra situação qualquer, pode acontecer uma surpresa, mas me parece mais inteiro fisicamente e mais propositivo para ganhar o jogo o time do Unidos do Campos Elíseos. 0-0 na decisão, vamos chegar à metade do segundo tempo, são 2 tempos de 40 minutos. No primeiro tempo nós tivemos 5 minutos acrescidos pelo árbitro Guto. E agora o comecinho do segundo tempo aí, o jogo pelo menos até agora não parou, com exceção das alterações. Tem falta para fazer a cobrança do campo defensivo, o time do Unidos. Vem para a cobrança ali o Bitinho, acabou saindo da bola, deixando para o camisa 5, Gu. Gu com a bola na entrada da grande área, como opções ali o Reis. Caio também está indo para a área, a bola colocada no círculo central, ele vem para a cobrança. 20 minutos do segundo tempo, metade desta segunda etapa, 0-0. Gu levantou na área, o desvio de cabeça do Paraíba, subiu bem para afastar. Sobra da bola fica para o time do Dick com o Léo. Léo estava cercado, deu um bico na bola, levantando aqui para o Marcelo. Marcelo domina, protege, vem a passagem do Sorriso. Sorriso dominou, protegeu, falta. Falta por trás para cima dele, cometida pelo Bitinho. Aí o Sorriso quis cobrar rapidamente, pintou o clima. Um quer pegar a bola do outro, outro de um. E o outro já coloca todo mundo no seu devido lugar. E o Bitinho agora há pouco deu um empurrão no Marcelo. Você imagina o Bitinho, você jogando bola, Tigrão? Se o Bitinho faz isso com você, hein, Tigrão? Ah, eu vou falar pra você, hein. No dia seguinte ele tá no cemitério. Bom, ali pintou um clima, né? Mas um jogo um pouquinho mais... Jogar bola, o jogo tá bonito. É aquela velha história, cobrou a falta, o cara fica na frente do outro quer pegar a bola pra cobrar, e aí pinta aquele empurra daqui, empurra dali, né? Não, isso daí não leva a nada, isso aí só retarda o jogo, só enfeia o espetáculo. Eu acho que tem que fluir o jogo. Na verdade, a partida melhorou muito de intensidade depois da metade do primeiro tempo. Essa intensidade é mantida no segundo tempo. E esse tipo de situação aí somente esfria, né? Tira o ritmo, quebra o ritmo do jogo, que é muito bom. E volto a dizer, o Unidos Campos Elíseos. Olha lá, agora um cartão vermelho. É porque o integrante da comissão técnica do DIC, ele invadiu o campo. Isso ocorreu, eu vi aqui, ó. Esse menino ali, ele invadiu o campo. Tomou cartão vermelho. A comissão técnica vai ter que sair, né? Tem que sair. De fato, ele invadiu o campo. Não pode. Então me parece, volto a dizer, agora é uma falta a favor do DIC. Pode ser uma grande oportunidade, é próxima do meio campo, mas vai chover lá dentro. E aí sabe como é que é, bola alçada, tudo pode acontecer, mas está melhor o Unidos Campos Elíseos. Tem oportunidade o time do Dick City, vem pra cobrança, Léo dá uma fatiada na bola, levantou pra boca do gol, saiu do gol, goleiro, olha só pra fora. A finalização do Ari, o goleirão saiu do gol, o Felipe, a sobra ficou com o Ari, mas o Ari pegou mal na bola, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno. A bola subiu demais, como você disse, acabou espanando o jogador Ari. Não tem pressa nenhuma o time do Campos Elíseos para fazer a cobrança do tiro de meta. 0-0, segundo tempo de jogo aqui no Majestoso. Lembrando que nesse ano de 2025, a Liga Campineira promoverá 11 competições, englobando várias categorias. Agora em junho começa o Campeonato Feminino, agosto tem o Campeonato Master, em setembro a Copa Campinas e em novembro a Copa dos Campeões. Competições promovidas pela Liga Campineira de Futebol. Tem lateral para fazer a cobrança do Dick City com Bahia. Bahia tentou o Léo. Foi disputando também o Ari. Dupla Ari e Léo. Entra e corta lá atrás. Tira de qualquer maneira o zagueirão do time do Unidos. Rebote fica pro time do Morro. Vem para o briga de ataque. Tá aí o Marquinhos Bulgária. Recebendo pro setor canhoto. Faz inversão. Boa bola metida para Galhardo. Recorreu. Dominou o pé direito para Logan. Logan ajeitou. Tentou no comando para Daniel. Chega Kevin para fazer o corte.
tira a bola da dentro da grande área, fica preso e encurralado pro Walker. Walker devolveu bonito, não foi tão bom não o passe, a bola acabou saindo, pelo menos ele tirou a bola ali da entrada da grande área do time do Dick City. Tem lateral Morro, Galhardo, fez a cobrança pra Robinho, Robinho dominou, usou o corpo, protege bem, escapou, limpou, fintou, outra finta do Robinho no comando pra Daniel, tirou a defesa, voltou pra Robinho, fez um break na área, empurrou pra Galhardo, linha de fundo, cruzou, tira a defesa do Dick City de qualquer maneira. Vem na pressão, Unidos, ganha a lateral para bater lá pelo setor direito. 0-0 com 24. É a grande decisão do Campeonato Amador. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, estamos no FM. Vai ser estendido 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No próximo sábado, voltam as emoções do Campeonato Brasileiro da Série C. Com o Guarani recebendo o CSA no Brinco às 5 da tarde. Com a Ponte jogando no Paraná contra o Maringá. E aqui vem cartão para um jogador do Unidos, Breno. É cartão para o jogador do Unidos que eu vou confirmar já. Deixa ele virar aqui, Bolis. Tá do outro lado. Robinho. Tá do lado do alambrado lá, onde da fica a do torcida do Dick City. Mas é o Robinho mesmo, 25. É o Robinho, 25, é isso aí. Beleza, foi ele quem recebeu, portanto, o cartão. Não, 25 não, é outro jogador, viu, o Breno? Eu acho que é o Gu. Pera aí, deixa ele virar aqui, ele não virou. É o 5, é o 5. Cartão amarelo pro Gu, não foi o Robinho, não. Vem embora pro grande ataque o Dick City. Bola para Marcelo, tentou ajeitar na entrada da grande área pro Ari, tirou a defesa, tirou mal. A bola ainda fica viva, saiu do gol Felipe para fazer a defesa. Futebol amador é a grande decisão, é a final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Aqui na Rádio Bandeirantes, oferecimento concessionárias Sim. Vá conhecer as unidades Sim, na divisa Campinas, Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Domingão, 12 horas, 8 minutos, vamos juntos. 0-0, tem o Gu, que acabou de ser amarelado. Tentou Robinho pela meia esquerda, desarmado, parece cansado. Perde a bola voltou para Marcelo, Marcelo para o Walker. Marcado pelo Marquinhos Bucar, que entrou cheio de gás. Levantamento ali na entrada da grande área. Kleber é quem domina, coloca no chão, vacilou, perdeu. Vacilou, dançou, perdeu. Robinho para Marquinhos, Marquinhos para Logan, tentou devolver para Robinho. Ajeitou para Marquinhos, entrada da grande área, caiu, reclama de falta. O árbitro mandou seguir, o árbitro estava em cima do lance. Não houve nada para cima do Marquinhos Bulgária. Tenta sair do time do Dick. Vem bem na cobertura o Bitinho. E na sequência sofre a falta. Sorriso fica bravo. Léo também claramente esperou a carga. O contato veio para cima do Bitinho, falta cometida pelo Léo. Tem falta para fazer a cobrança do Morro. Falta já batido no campo de ataque, vem embora Logan. Recolheu, dominou, curtinho, deixou para Robinho. Robinho tem a 15 estampada na camisa, passa para professor a bola. O sorriso apenas se cerca. Ainda ele para, prende, levanta a bola. Boa bola para Juninho. Bateu cruzado para boca do gol. Ninguém do time do Morro. Entre quarta defesa do Dick. Bola para Léo. Léo para Sorriso aqui pela lateral direita. Devolveu para Léo. Chega rasgando de qualquer maneira. Colocando a bola para fora, o Gu, a bola quase saiu do estádio. Lateral pro time do Unidos. Aliás, pro time do Dick. Que vitalidade do número 5 do Unidos, hein? Número 5 é o Gu. Meu Deus do céu. Limpando todas ali, é um paredão à frente da zaga da equipe do Unidos Campos Elíseos. 0-0 aqui no majestoso, 27 minutos. Vamos entrar na parte final do jogo da decisão. Pintou mais um cartão amarelo. Tem um jogador do time do Dick caído, Sorriso. Já vou confirmar para quem foi. Tava caído, não é o Sorriso não, é o lateral, né? É o lateral. É o número 2. Do Bahia. Pintou cartão, já o Breno confirma. Tem lateral para fazer a cobrança o time do Dick City. E com o passar do tempo, o jogo vai ficando... O cartão foi para o número 10 do time do Morro, viu, Bolis? Tá, o 10? É o 10. Juninho que recebeu o cartão. Lateral, vem pra cobrança, Dick City, levantamento pra boca do gol, tirou a defesa, olha a sobra da bola pra Léo. Léo colocou na área, tentou de bicicleta lá dentro da grande área, o Marcelo, a bola passou. Sobra para Galhardo, ele corre, evita a saída da bola, sai jogando lá pela lateral direita. O jogo vai passando, né? Vai chegando na parte final, o jogo fica mais tenso. Com os times buscando o título, vem Robinho pro campo de ataque, recolheu, dominou, encarou a marcação, botou na frente, insistiu no lance, briga Daniel, mas quem recupera a posse de bola é o Kleber. Kleber domina, chama a falta e a falta vem. O jogo tá parado, e aí Tigrão, vamos entrar na parte final da decisão, 0-0 aqui. Os times muito desgastados fisicamente, gramado grande, não é o gramado que eles estão acostumados a atuar, e agora fica aquela preocupação, né? Eu achei que o volume de jogo do Unidos no segundo tempo foi maior. Não fez o gol, o goleiro apareceu bem, estou falando exatamente do Cris.
E agora, depois das alterações também processadas na equipe do Dixit, o jogo voltou a ficar equilibrado, está em aberto. Está em aberto e vai o time de branco, olha lá. Sorriso, puxou pra canhota, ele bate no meio do caminho, a bola foi desviada no Juninho, ficou de graça nas mãos do goleirão do time do Unidos. E sabe o que acontece daqui pra frente? Nós já temos aí 29 minutos, ou seja, 11 minutos pro encerramento da partida. Agora os times vão arriscar menos. Pode sair o gol, sim, mas os dois estão conscientes de que se tomarem o gol, provavelmente vão perder o título. E aí, com mais uns 5 minutinhos aí, você vai ver muito toque lateral, muita bola administrada, gastando o tempo para não se expor tanto. Eu acho errado, eu partiria para cima para ganhar o jogo nos 90. Mas a responsabilidade é muito grande, o título é muito importante. Os caras sabem, né? Todo esse povo aí vendo, uma comunidade toda envolvida. Então, a partir de agora, vão tentar ganhar o jogo, mas sem se expor tanto. Porque há essa consciência de que se tomar o gol já no encerramento, já na parte final da partida, é muito difícil obter a recuperação. Então, às vezes, vem o expediente, a estratégia de tentar administrar, com o intuito, obviamente, de, se não der para ganhar, pelo menos não tomar o gol que poderia ser fatal e aí resolver tudo nas penalidades. Pintou cartão para o Bahia, camisa 2 do City, do Dixit. Vão pintar substituições, o Sorriso já tá saindo. Exausto, hein? Exausto, tava com cãibras, né? Pra entrada do 18. Eu já vou confirmar quem que entrou, o nome do 18. É o 18 e o 15. 18 e o 15, né? Eu já vou confirmar aqui. E tá saindo o 11 também, o Ari. O 18 é o Azaf. E o 15 é o Carlos Miguel. Olha a bola na área, Marquinhos Bulgária, girou, boa sobra, bateu cruzado, tira em cima da linha de qualquer maneira, Cauê! Quase o Morro abre o placar, com Marquinhos Bulgária, girou, invadiu a área, bateu cruzado, o Cauê chegou para cortar. E agora falta o Galhardo. Falta cometida quando tentava o ataque, o time do Dixit vai pintar cartão pro Galhardo. Então vamos lá, o Breno, Azaf. Azaf entrou com a 18 e o 15 o Carlos Miguel. Tá bom, Carlos Miguel, e anote aí, pintou o cartão agora pro Galhardo, lateral do time do Unidos do Campos Elíseos. É a grande decisão, é a final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias Sim. Vá conhecer as unidades Sim na divisa Campinas Valinhos e nas cidades da região metropolitana de Campinas. Entrou e já vai cobrar a falta o Azaf, com a camisa 18 no time do Dixit. O orgulho da zona sudoeste. Rapaziada lá do Dix 6. Tem falta para fazer a cobrança. Falta lá pela ponta esquerda. A bola vai ser colocada na área. É 0-0, meio-dia e 15. Horário oficial de Brasília. O quinto sinal confirma para você. Azaf levantou para o Marcelo. Saiu do gol. Felipe deu um soco na bola. No rebote. Chega Juninho para cortar. A sobra fica para o time do Morro. Vem bola para o grande ataque. Dispara Robinho. Bota na frente. Velocidade pura. Marcado pelo Paraíba. Leva para o fundo. Reclama que foi atingido ali o Paraíba pelo Robinho. O árbitro não marcou a falta, apenas lateral para o time do Morro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 32, segundo tempo. Estamos entrando na parte final da decisão. Vale o título, levantar o troféu, colocar a medalha no peito. Aqui Moisés Lucarelli, Unidos, Campos Elíseos, o Morro 0. Dixit também 0, Edu. Boris, é o seguinte, no Mundial de Clubes hoje não tem brasileiro. A partir de amanhã, sim. Amanhã, 16 horas, Botafogo e Atlético de Madrid. 22 horas da manhã, Palmeiras Inter Miami. Na terça, 22 horas, Flamengo e Los Angeles. Mengão já classificado. Na quarta, 16 horas, Fluminense e o Mamelodi da África do Sul. Bandeirantes. Aqui vem Juninho, levantou pra boca do gol, mergulha, tira lá dentro da defesa do Dick. Escanteio pro Morro, Breno. É mais um escanteio agora pelo lado esquerdo. Pressão da equipe do Morro, Bolis. O Breno Beretta que está literalmente no meio dos reservas do Morro. Rapaziada agitada ali à beira do campo.
Tem falta, o melhor escanteio para fazer a cobrança do time do Unidos. Pertinho da galera que fica aqui na curva, onde normalmente, né, fica o torcedor camisa 10 da Ponte em Jogos da Macaca. Vem para a cobrança, o camisa 15, Robinho, com o pé direito na canhota, vai levantar fechado para a boca do gol. Na área, o zagueirão, capitão Reis, Caio também na área, além de Daniel. É escanteio para o time do Unidos. Vem para a cobrança do escanteio na reta final da decisão. Robinho partiu para a bola, pé direito, levantou, cruzou, o goleiro não foi, a bola passa por todo mundo e vai embora com perigo. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Breno. É mais uma chegada com perigo do time do Campos Elíseos e o Dixit não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Tá vendo o bom momento do Campos Elíseos, 0-0, final de segundo tempo aqui no Majestoso. E se terminar assim, nós vamos para pênaltis, Boles. Agora o jogo cai naquele ritmo, né? Naquele momento que a gente projetava aqui há 2 ou 3 minutos atrás. Olha lá, goleiro valorizando, esperando, sente que o adversário está mais inteiro, sente que o risco de tomar o gol é muito grande. Os dois lados, na verdade, precavidos, um pouco mais ousados, unidos dos Campos Elíseos nesse momento, procurando ganhar o jogo nos 90. Claro que o Dixit vai tentar também, mas precavido, sentindo o risco que corre, valoriza a reposição, valoriza a devolução da bola para o jogo, porque entramos aí na reta final, né? Já temos 35 minutos, são 5 minutos finais, mais algum acréscimo que deveremos ter, e todo mundo sabe que tomou o gol agora é fatal. Emoção nesse finalzinho, eu tô acreditando em gol nos 90 ainda. E quem fizer, sei não, né? Tem tudo para levar. Ô, Boles. Para levar o troféu de campeão do Amador 2025. Pois não. Deixa eu corrigir uma informação que eu dei no intervalo, até me passaram agora, tinham me passado que seria 7 substituições, mas na verdade são 8, ou seja, uma a mais nas 3 paradas, não contando o intervalo. Beleza, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. Vem para o programa de ataque, ele saiu errado, hein, do Gu, deu de graça para Marcelo, vem o Dick, recolheu, dominou, enfiou, boa bola, acaba não dominando o Azaf, boa bola enfiada no Marcelo, hein, insiste ainda o time do Dick, com Carlos Miguel, pressiona a saída de bola do time do Morro, consegue o passe o Gu deixou pro capitão Reis por dentro, bola perigosa, Bahia foi para dividida, leva melhor Robinho empurra aqui na ponta, recolheu, dominou Marquinhos, Bulgária, marcação dupla para cima dele, dominou, girou, insistiu, segundo árbitro não houve nada, a sobra da bola fica para Bitinho, empurra por dentro para Logan, a passagem na direita do Galhardo, domina livre, leve e solto, devolveu para Logan, dentro da grande área, passe foi esticado, chega a Cauê na cobertura para tirar, vai brigar ali o Léo Vento, artilheiro do time, tentou a finta, aliás, um dos artilheiros, o artilheiro e o Ari que já saiu, o outro acaba marcando a falta para o time do Unidos, ao contrário. Falta foi cobrada ali pelo Léo, mas o árbitro já havia sinalizado falta para o time do Morro bater. É o futebol amador, concessionárias sim. Final do Campeonato Amador da Liga Campineira de Futebol. Oferecimento concessionárias sim. Vá conhecer as unidades sim. Na divisa Campinas, Valinhos e nas cidades da região metropolitana. Logan abre na esquerda para Galhardo, recolheu, dominou, tentou passe por dentro, estica, aperta, coloca a bola para fora, o Walker, sendo do lateral para o time do Unidos, reta final da decisão, estamos caminhando para os pênaltis, 0-0, tentativa de inversão, chega bem Bahia, tira a bola, chegaria nos pés do Juninho, sobra da bola para Marcelo dominou, protegeu, tentou levar a marcação, chega bem na cobertura, Reis para recuperar, deixa na passagem para Robinho recolhe, domina pé direito, fez o passe no comando para Daniel, subiu para afastar Cauã, a sobra da bola volta, o Cauê, a sobra da bola fica para o time do Dick, Walker pela meia para Azaf, recolheu, dominou, tem o Léo espetado pela esquerda, prefere o passe para Kevin recolheu, dominou, devolveu para Azaf, entrou agora, tá cheio de gás, recolheu, dominou, tentou o passe, chegou Galhardo para cortar, a bola sai, está marcado lateral para o time do Dick City bater do campo ofensivo. Temos mais uma alteração no Morro, vem aí o camisa 14. Vai trocar. O 14 é o Rick. Mas ele trocou a camisa aí, ó. Ah, não, ele tá dando pro Juninho, o camisa 10, porque o Juninho tá com a camisa completamente rasgada no canto esquerdo. Tava rasgada quase inteira. Tá. Sabe, tipo colete, Boles? Entendi. Então deu a camisa 14 pra ele. Tá bom, então o 10, o Juninho, passa a vestir a camisa 14, mas ele segue como 10. Vem para o Marcelo, pro campo de ataque, deixou pra Léo ali na entrada da grande área. Falta! No bico da grande área, falta pro Dick City.
Foi derrubado, o Léo Vento é no bico na grande área, setor esquerdo, pode ser um bom momento pro Dick City, hein, bebê? É uma falta perigosa, né? Finalzinho de jogo, a gente tá com 38 do segundo tempo, pode ser um bom momento pro Dick City, porque o jogo tá empatado em 0-0 e esse placar vai pros pênaltis. Falta pelo lado esquerdo, Boles. Olha lá, agora aí a estratégia que eu tinha falado do finalzinho do jogo, ó. A zagueirada do... Falta perigosíssima. Muito perigosa. Bico esquerdo de ataque de grande área da equipe do Campos Elíseos, a zagueirada não vai. É muito natural nesse tipo de lance. Vai todo mundo para tentar fazer o gol, mas eles não vão. Por que é que não vão? Claro, a bola é cortada lá e tem um contra-ataque, perde o jogo. Eu gosto de time ousado. Eu jogaria todo mundo lá dentro da área, é um dos últimos lances da partida. O Paraíba ameaçou ir para a área, mas no meio do caminho desistiu. Voltou. Então tá todo mundo, quer dizer, sabendo do regulamento. Agora vai o Paraíba. Você já pensou se a bola cai nele, ele faz o gol ou não? Vem pra cobrança, Léo, pode ser uma grande oportunidade, 0-0, bola no bico na grande área, ele tem a 10 estampado na camisa, é falta pro time do Dick City, no centro do gol, goleiro Felipe autoriza o árbitro, falta perigosa, bico na grande área, setor esquerdo, autorizada a cobrança, Léo com o pé direito, vem pra bola, direto, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo, apenas acompanhou a trajetória da bola o Felipe, a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora, portanto é só tiro de meta pro Dick City. Vamos até 44, mais 4 minutos acrescidos pelo árbitro Carlos Augusto Guto. 0 para o Unidos, o Morro, 0 para o Dick City. É a grande decisão do Campeonato Amador Série Ouro da Liga Campineira de Futebol. Felipe levanta a bola para o grande ataque, subiu, escorou de cabeça o Walker, a sobra da bola para Marcelo, vem o Dick, Marcelo tentou passe por dentro, demorou para tocar, perdeu, chega o capitão Reis, recupera para Vitinho, Vitinho recolhe, domina, sai da ponta, vem para meia, devidamente acompanhado por Marcelo, 40 minutos, tempo regulamentar esgotado no Majestoso. É o futebol amador, é a festa do futebol amador campineiro de toda a região. Você ligado aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol amador para você. Você pelos bairros, acompanhando a decisão nos bares, nos estabelecimentos comerciais deste domingão. Valeu, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Olha o Galhardo, cruzando para a boca do gol, tira dentro de qualquer maneira, Cauê. Coloca a bola para fora, a bola sai, é lateral pro Morro bater. Vamos bater 41. O árbitro prometeu o jogo até 44, 0-0. Ataca por gol do portão de entrada, mas Majestoso, o time do Morro. Recolheu, dominou o pessoal da região do Campos Elíseos. É o time campineiro quem se organiza por grande ataque, se defende o Dick. Bola para Logan, Logan abre na ponta. Bola para Juninho, Juninho dominou, partiu para a finta. Boa finta, deixou para trás, Bahia levantou para a boca do gol. Chegou lá dentro para fazer o corte de defesa, completa Bahia. Tira a sobra da bola, voltou para Gu, Liberdade, pé direito, levantou para Daniel, tentou ajeitar de bicicleta. A bola desvia na zaga e vai embora, escanteio. Quase pinta um gol de bicicleta na decisão, é escanteio, Breno. E seria um golaço se ele acertasse esse chute de bicicleta. O escanteio é pelo lado direito e vale lembrar, o Campos Elíseos se classificou para a final justamente nos pênaltis, na vitória sobre o Vila Rica. Escanteio lado direito para o Campos Elíseos. É a chance na bola parada, quem sabe o gol do título, o torcedor do Campos Elíseos acredita. Reta final 0-0, vem Juninho para a cobrança, ele cobra com a canhota lá pela ponta direita, autorizada a cobrança, Juninho levantou para a boca do gol, tira a defesa, Logan vai brigar com a sobra, ganhou, abriu na ponta para Juninho de novo para cruzar, levantou na boca do gol, tentou Marquinhos Bulgária, chega a defesa para cortar, ele armava o chute, a sobra da bola para Logan, insiste o time do Unidos, o time do Morro no finalzinho do jogo, Reis acabou exagerando no passe. A bola sai, vai embora em lateral pro time do Dick City e consegue dar uma respirada. Tem o jogador do Dick caído lá na entrada da grande área, Breno. Eu já vou confirmar qual que é o jogador que tá caído. Nesse momento bate o cansaço, né, Boles? Aliás, o time do Dick City, a origem dele é do Dick 6, mas tem torcedores de todos os Dicks em todos os jogos, inclusive aqui na final, viu, Boles? Ah, não tenho dúvida alguma. A galera lá dos Dicks, galera que está acompanhando a nossa transmissão, a parte final desta decisão, estamos caminhando para os pênaltis, porque estamos chegando a 43. E a diferença básica, marcante entre as duas equipes, a gente viu nesse último lance, né? Quando teve uma falta perigosa para ser alçada na área, a equipe do Dick
foi um zagueiro só. E olha que demorou bastante para tomar a decisão. Aí teve o escanteio a favor do Unidos do Campos Elíseos. Foi todo mundo. Bola alçada. Quer dizer, então, a gente percebe o seguinte, que o Dixit, claro que se puder fazer o gol vai fazer, mas já prioriza os pênaltis há algum tempo. Enquanto que o Campos Elíseos quer ganhar o jogo nos 90. Saiu 8 no time do Unidos. O Logan. Saiu o Logan, que tinha entrado, né? Pra entrada do 20, Léo. Beleza, talvez para cobrar pênalti. Unidos tenta, talvez no último ataque. Passe muito forte, a bola sobrou pro Paraíba. Deixa o curtinho pro Bahia, Bahia pro Paraíba. Duas regiões, né? 2 estados importantes da região Nordeste. Bola colocada para fora no momento em que apita, o árbitro acabou! Termina a decisão do futebol amador no tempo normal. 1-0 pro Unidos do Campos Elíseos do Morro. 1-0 também pro Dixit. A decisão será nos pênaltis, Edu Pinheiro. Olha, começou o jogo 10h42. Terminou 12h27. Tivemos de jogo, então, deixa eu ver aqui, quase 2 horas, hein? Não, 2 horas, quase 2 horas e meia. 2 horas e meia, 0-0, hein? Pênalti. Os times se posicionando. Ô, Edu, será que vai ser na entrada ou no gol do fundo, hein, Breno? Eu já vou confirmar essa situação. O Bolis até questionou, né? Será que entrou o camisa 20 para bater pênalti, esse tipo de situação? Mas o Logan, ele tava com a mão na coxa. Sentiu a coxa, viu, Edu? Então foram 7. E se o 20 que entrou, que é o Léo, ele entrou para bater pênalti, pode dar problema, viu, Breno? Sabe por quê ou não? Por quê, Tigrão? Ele foi pro vestiário. Deve ter dado aquele frio na barriga, né? Foi no pique. Até agora que os caras decidem que gol que vai, aquele negócio todo. Ele deu o pinote e entrou lá no vestiário da equipe do Campos Elíseos. Precisa ver agora se é número 1 ou número 2. Eu falei com o árbitro agora, Edu. Ele disse que vão jogar na moeda para escolher qual lado que vai bater os pênaltis. No sorteio também o lado. Você tá onde, hein, Breno? Você tá Tô no centro do gramado aqui com o árbitro. Levanta o braço, Breno. Tô aqui, Edu. Tá me vendo? Tô de branco, ó. Tá de branco, mas levanta o braço. Tá me vendo, Edu? Eu tô vendo. Tá com um pouquinho de delay a internet, mas já vai me ver com o braço erguido. Tá com delay, entendi. Tá erguido pra cabine aqui, ó. Agora que tem um belo de delay. É o único que tá no meio também. Agora chegou uma outra pessoa. Agora que você levantou o braço. Olha o delay. É a internet, né, Edu? Tem um delayzinho. Vai pensar que você é pastor, hein? Pode abaixar o braço, Breno. Sensacional. Sensacional. Tá bom. Já eu vou confirmar os batedores, viu, Edu? E pra que lado vai, né? Exato. Você acha que deveria ser em que lado, hein, Tigrão? Eu acho que o cenário mais bonito por conta do placar eletrônico, né? Agora aí, aquela bola dividida, o torcedor quer que seja do lado dele, deu uma misturada ali na cabeceira do placar eletrônico. Eu acho que o cenário... Olha lá ele voltando, lá, voltou mais leve, olha lá, Bolis. Tá voltando. Murchou tudo, velho. Voltou mais fininho, né? Murchou tudo. Você pensa que eu tô com brincadeira, Edu? Você vai ver aí no número 20, Léo. Vamos ver se ele vai bater pênalti ou não. Voltou, né? Mas tá tudo certo. Daqui de cima eu não sinto nada de cheiro diferente, tá tudo certo. Não, mas pelo tempo foi o número 1. Eu não sei, Edu, não sei. Às vezes já tá na portinha. Ô, Tigrão, sabe o que eu encontrei, rapaz? Pera. Não, só pra responder pra você, eu faria no gol de entrada, acho o cenário mais bonito. Então é bonito, né? Edu, sim, Bolis. Quem tá mandando um grande abraço nos acompanhando é o grande Edivaldo Tits, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá ligado na nossa transmissão, Edu. Valorizando sempre a imprensa, né? Nosso amigo Tits aí, sensacional. Levava notícia para Milton Neves, sensacional. O Tits é uma figuraça, viu? Figuraça, e você não esquece toda a transmissão mandando um alô pra ele. Que ele tá sempre ligado, ele manda aqui, ó, tô ouvindo, então a gente registra, assim como o Juninho Constantino, o Marcão, toda a rapaziada, Edu. Escuta aí o campo do 15, como é que ficou o Balança Negra? Depois de ficou bom, Rian, ficou bom? Ficou bom, a estreia do gramado foi na sexta-feira, a vitória do 15 sobre o Rio Branco pelo placar de
3-1 de virada. E teve toda aquela confusão, né? O MC antes de um show invadiu o campo, deu cavalo de pau. Lamborghini. Aí o 15 ameaçou processar, o organizador também. Bolis. Depois de alguns dias eles foram lá, viu, Breno? Fizeram um acerto e, consequentemente, ele pagou a reforma do gramado. Vamos ouvir o árbitro e os capitães. Agora só jogar a moeda para ver quem bate ou quem defende, beleza? O preto continua com você e o vermelho com você, tá bom? Preto com Campos Elíseos. O vermelho, Campos Elíseos começa batendo. E o gol? Gol vai ser... Deixa eu confirmar com a arbitragem. Qual que vai ser o gol? Aqui, o lado direito. Tá certo, o gol vai ser o gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Aliás, melhor porque as duas torcidas estão posicionadas próximas do gol de entrada, né? Ah, prevaleu o seu bom senso, né? Além do placar, além da torcida, tem também ali o palco, né? Já montado para a festa dos times. Para a festa do time campeão e o vice-campeão também vai receber a premiação. E a Ceva, que tá mais perto lá. Né? Tá bem mais perto, né? Já a pensou, premiação, Boli, só para confirmar, ó, tem o troféu e as medalhas para o campeão, troféu e medalhas para o vice, e tem 2 troféus menores, para o artilheiro da competição e para o melhor goleiro. Boa, boa. Bom, já, Edu, a gente vai conhecer o campeão amador de Campinas 2025 da Série U. Aí teve um amigo nosso fazendo amador quando eu comecei, e numa ocasião assim, um momento parecido com esse daqui, ele foi dar uma enfeitada. Aí terminou, o time X foi campeão, ele falou assim: para ganhar esses troféus... foi necessário subir degraus a degraus. Para combinar e rimar. É o seguinte, você já pensou para reunir essa moçada para premiação depois? Você já pensou? Ó, se no pênalti tá demorado, aí o ganhador vai fazer festa, claro, pá, vai na torcida e tá aí para chamar os caras para receber a medalha. E o troféu, né? Não, vai querer o troféu, é evidente que vai. Agora, eu encontrei a caminho aqui hoje, aqui da rádio, né? Passei na Padoca para variar, né? Já tinha passado em 2 já. E lá na Piracã, saindo, aí um senhor muito simpático, o senhor da rádio e tal. O nome dele é Deaciso. Ele é letreiro, ele que fez aí, você tá vendo a imagem, vamos lá a imagem pro Majestoso? Lá tem o símbolo da ponte, né? Tá lá o escudo da ponte, né? De Assis é histórico, Edu. Tudo isso que é pintado aqui... você conhece? Oh, nossa, letreiro. Há muitos e muitos anos. Pintor, letreiro. Letreiro, desenhista. Desenhista. Cara, um artista completo. Você também conhece. O Edu, artista completo. Ele trabalha com isso há mais de 40 anos. De Assis, figura simpaticíssima. Ele era integrante de uma das torcidas jovens, das torcidas organizadas. Eu acho que não era jovem, acho que era Ponterror ou a Serponte. Não, Serponte, ele falou, mas Serponte. Olha lá. Um dos fundadores. Parabéns, Tigrão. Oh, não, conheço o De Assis. Amigo da casa. Amigo da casa. Opa. Oi, Breno. Sabe quem que vai entregar o troféu? Nenê Tonholo, que ele já está descendo aqui as arquibancadas do lado das sociais. Ele vai entregar o troféu, ele que é o presidente da liga, junto com o Vandão, que é o vice-prefeito e está por aqui também. Ah, Vandão tá aí também, é? Tá aqui também. E o Daniel, camisa 17 do Campos Elíseos, é o primeiro que vai bater. Muito bem, então o Boris vai registrar. É o gol de entrada, né? Gol de entrada, exatamente. O gol do placar é eletrônico aqui no Majestoso. E aí, Boris, vai começar? O goleirão Vamos lá, Edu. Vamos lá, porque o Daniel já está com a bola embaixo do braço. Vai começar a decisão para a gente conhecer o grande campeão do Campeonato Amador de Campinas. Campeonato promovido pela Liga Campineira. Teve início em março, com a participação aí de 30 times, 90 jogos disputados. O time do Unidos fez uma grande campanha, né, na primeira fase. O Dick City, que acabou se classificando nos pênaltis, tanto nas quartas como na semifinal. E agora tem mais uma decisão para, quem sabe, conquistar o título. Vai começar a decisão, vamos conferir quem vai ser o campeão, quem vai levantar o troféu, quem vai colocar a medalha no peito. A primeira cobrança é do time Unidos.
Daniel, camisa 17, jogou a partida toda. Ele vem para a cobrança. No centro do gol, goleiro Cris. Gol do portão de entrada, 0-0 no tempo normal. Vai começar a decisão dos pênaltis. Daniel na risca frontal da grande área. Autorizada a cobrança. Daniel vem com o pé direito, bateu. É gol do Unidos. Daniel converte, meteu no ângulo, sem chances para o Cris. Abre o placar para o time do Morro. Bateu bem demais, hein, Breno? Essa é praticamente indefensável. Foi naquele lugar, né, onde a coruja dorme. O goleirão até pulou no canto certo, mas indefensável. 1-0 para o Campos Elíseos. Deixa eu confirmar quem vai bater. O camisa 15 agora do Dixit. Isso. Pega a bola ali, o Felipe entrega nas mãos do Carlos Miguel. É ele quem vai cobrar para o time do Dixit. 1-0, e tem a pressão também, não é porque é futebol amador, futebol, né, varziano, que não tem a pressão, claro que tem. Estádio, torcedor marcando presença, toda a expectativa de uma comunidade acompanhando a decisão. Vem para a cobrança o Carlos Miguel, tá 1-0 pro Morro. No centro do gol, goleiro Felipe. Vem para a cobrança, Carlos Miguel entrou na parte final do jogo. Risca frontal da grande área, ele vem com o pé direito para cobrar. Correu Carlos Manuel para fora. O goleiro ainda tocou na bola. Perde a cobrança o time do Dixit. Bateu no cantinho direito, o Felipe ainda chegou levemente a tocar da bola, a bola foi embora. Perde o pênalti na frente o Morro, Breno Beretta. Desperdiça a oportunidade. O goleirão foi muito bem, como você disse, parece até que tocou com a ponta dos dedos na bola. O Campos Elíseos em vantagem e agora quem vai bater é o camisa 14 do Campos Elíseos, Boles. Que é exatamente... O 14 é o Paulinho, o Juninho, né? Juninho. Aquele que trocou a camisa. Ganhou. Ele era o 10, virou 14. Os mais habilidosos do time do Morro. Vai bater forte. Juninho vem para a cobrança com a canhota no centro do gol, Cris. Autorizada a cobrança, Juninho! Gol do Morro! Bola para um lado, goleiro para o outro lado, aquela cobrança canhota, a meia altura, sem chances para o Cris. Abre 2-0 Morro. 2-0 para o Unidos. Abre uma boa vantagem no comecinho, rumo ao título, o time do Morro. O goleiro caiu para o lado esquerdo, o Juninho chutou do lado direito, de perna esquerda. Uma cobrança perfeita. Agora quem vai cobrar para o Dixit é o Azaf. Camisa 18. Azaf vem para a cobrança. Lembrando que o time do Unidos fez uma grande campanha. A campanha de forma invicta, chegando até a decisão. Foi líder do Grupo A nas oitavas de final. Derrotou Família, depois derrotou também o Matina. E agora tem a chance, o time do Dixit precisa do gol, né? Para voltar para a decisão. Toma grande distância o Azaf. Vem para a cobrança com o pé direito. Segura o pênalti para o time do Dixit. Perdeu o primeiro. Autorizada a cobrança. Azaf lentamente vem para a bola. Ele bate. Pega Felipe. Felipe faz a defesa. Perde o pênalti o Dixit. Unidos abre 2-0 e encaminha o título, Breno Beretta. Bem demais o Felipe, né? Pulou no canto esquerdo. Uma bola difícil, porque foi no cantinho. O pênalti do Azaf, que tomou muita distância, abrindo uma excelente vantagem para o time do Campos Elíseos. E agora quem vai bater é o camisa 7 do Campos Elíseos. Galhardo, ele mesmo. Entrou no segundo tempo. Entrou de lateral direito, hein? Galhardo vem para a cobrança. Baixinho. Vem com o pé direito, risca frontal da grande área, toda a pressão, agora concentração para o time do Unidos. Do centro do gol, Cris precisa defender para recolocar o Dick na decisão. Galhardo, pé direito, bateu, é gol do Unidos. O Morro abre 3-0 com 100% de aproveitamento. Bola para um lado, goleiro para o outro lado e encaminha o título, Breno. Mais uma vez o goleiro para o lado esquerdo e a bola no canto direito. Agora quem tem a responsabilidade, Kevin, é o 77, o Kevin do Dixit. E se perder, acabou, Boles. Se perder, acabou. O Azaf perdeu, o goleirão pegou o Felipe na primeira cobrança do Carlos Miguel. Tive a impressão que ele chegou a desviar na bola, mas o chute foi para fora. E agora o Kevin
precisa converter, tem toda a pressão. Se ele errar, o Unidos do Campos Elíseos, o Morro fica com o título. Toma curta distância, toda a atenção. Kevin vem pra bola, pé direito, bateu, é gol do Dick City. Diminui o Dick City com Kevin. Segue vivo na decisão do Campeonato Amador, Breno. O Felipe até foi na bola, foi no cantinho direito do goleirão Felipe, mas a bola dessa vez entrou. Diminui o Dick City. Quem vai bater agora é o camisa 20 do Campos Elíseos, Boles. É o Léo, entrou no finalzinho no lugar do Logan. Esse é o que foi no banheiro. Ele tá bem mais tranquilo, né, Tigrão? Ah, tá tranquilo. E só tem um detalhe, né? Se fizer, acabou. Isso. Tá 3-1 pro time do Unidos. Toda a expectativa. Pessoal do Campos Elíseos, a galera ligada, acompanhando. Pode terminar agora a decisão. Toma longa distância, sai da grande área. Toda a responsabilidade e positividade em sua mente. Partiu pra cobrança. Léo, é gol, acabou! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Conquista da primeira colocação, Unidos do Campos Elíseos, o Morro é campeão amador de Campinas, Série Ouro 2025. Parabéns ao Unidos na cobrança do Léo, cobrança perfeita, rasteira, sem chances pro Cris. 4-1 nos pênaltis, após 0-0 no tempo normal. Unidos fica com o título. Unidos que foi líder invicto no Grupo A, derrotou o Viela, derrotou o Vasco, derrotou o São Bernardo, o Ajax, o Matina, eliminou no mata-mata o Família, nas oitavas, nas quartas de final o Matina, o Vila Rica venceu por 3-0 nos pênaltis para chegar à decisão deste domingo, dia 22 de junho. E conquistar o título, para levantar o troféu, para colocar a medalha no peito. Unidos Campos Elíseos, o Morro é campeão amador de Campinas, Breno Beretta. E eu tô aqui com o Léo, o autor do gol, né? Entrou no último minuto, né, Léo? Curiosamente, você entrou no último minuto com a contusão do Logan para marcar o gol do título. Qual que é a emoção de marcar esse gol? Você pensava nisso quando o jogo estava no finalzinho, que você ia entrar e marcar? Ah, a gente estava preparado, sim. Preparado, todo mundo lá estava preparado. Sabia que podia aparecer pra gente que estava lá fora, né? Mas é agradecer a torcida, a oportunidade de estar aqui no Morro, agora comemorar. Mas quanto tempo que você joga aqui no Campos Elíseos? Esse campeonato. Agora eu queria falar o seguinte, Tigrão até brincou lá na cabine. Você, no final do jogo, acabou o jogo, você foi no banheiro e voltou, né? Tava com vontade de fazer xixi, de urinar. Valeu, obrigado, Léo. Tá aí, Tigrão, ó, já desvendou o que ele foi fazer no banheiro. Deixa eu falar. Eu não falei pra você que é número 1? Falei pra você, Tigrão, número 1. O 1 é isso aí que ele falou? Eu tô com vontade de fazer os dois aqui, termina logo esse negócio. Não dá pra você fazer o 2 sem fazer o 1. Não sei, depende, às vezes tá tudo entupido, né? Deixa eu chegar no goleirão da equipe do Campos Elíseos, o Felipe. Tá todo mundo aqui comemorando junto com o Felipe, porque ele foi um personagem importante. Ô Felipe, você foi um personagem importante, né? Não só no jogo, mas agora nos pênaltis. Parabéns pelo título. Muito obrigado. Igual eu falei ali, com dengue a semana inteira, infelizmente peguei, não consegui jogar a semifinal, joguei só meio tempo e graças a Deus consegui recuperar para chegar aqui hoje. Aquela primeira bola que o jogador perdeu da equipe do Dick City, você chegou a pegar na pontinha dos dedos? Não. Ali foi totalmente para fora mesmo. Peguei só o segundo. A preparação para pegar pênaltis, a gente sabe que futebol amador vocês têm mais dificuldade para treinar, num treino igual profissional, mas como é que é essa preparação? Já faz tempo que você pega pênaltis? Já, graças a Deus já tem um bom histórico pegando pênalti, mas treinar nunca treinei. Não tem como, eu treino 2 vezes na semana só, que é o que a gente consegue. E o futebol amador é isso. Quem consegue treinar faz o seu, quem não consegue, infelizmente, só vem pro jogo. Esse é o futebol amador de Campinas. Uma campanha que vocês passam nos pênaltis nas semifinais e agora na final. Graças a Deus.
O importante é ser campeão. Nos pênaltis, no jogo, seria melhor se fosse no jogo, né? Seria mais bonito, mas graças a Deus feliz pelo título e festejar bastante agora. Valeu, obrigado, parabéns pelo título, goleiro Felipe. Vou chegar em mais jogadores, viu, Edu? Ah, perfeito, tá aí. Então, até risquei aqui, o goleiro, ele não pegou, foi totalmente pra fora, hein? Então, 0-0 o tempo normal, nos pênaltis 4-1 pro Unidos Novo Campos Elíseos, campeão amador de Campinas 2025, converteram Daniel, o Juninho, o Galhardo e o Léo, foi o último, hein? O último, agora perderam pro Dick, o Carlos Miguel, chutou pra fora, o Azaf, o Felipe pegou, né? Deixa eu ver quem é mais aqui. O Kevin fez um único gol, o único que converteu para o Dick, o Kevin. E o Léo fazendo 4-1 para o Novo Campos Elíseos, nem precisou mais, né? Já matou 4-1 nos pênaltis, festa no estádio Moisés Lucarelli, a equipe do Unidos Novo Campos Elíseos. Oi, Breno. Ô, Edu, deixa eu falar com o Daniel, atacante do Campos Elíseos. Daniel que marcou o primeiro gol. Ô, Daniel, como é que é a emoção, né? Não só de marcar o gol, primeiro gol de pênalti, e também a emoção desse título. Rapaz, felicidade, velho. Não chamou na semana. Você é louco, vários problemas aí, mas deu tudo certo, velho. Agora é só comemorar. O que vocês tiveram de problema ao longo da semana? Desse negócio aí do Parque Brasília, ser eliminado, correria, os caras falando que se nós ia chegar na final, nós não ia ganhar. Mas tá aí, ó, pra todo mundo ver que a gente é campeão. Tá certo, muito obrigado, Daniel, comemorando bastante com a torcida. Jogadores do Campos Elíseos aqui comemorando bastante. Tem uma roda ali próxima da torcida do Dick City. O pessoal está conversando, né? Comissão técnica, até mesmo parabenizando por esse momento, porque chegar na final do campeonato amador não é fácil, né, Edu? Não, a estrada é longa, né? E é o sentimento, né? Jogar pelo carinho que tem pelo bairro, pelo clube, normalmente é no bairro que ele mora, a identificação que ele tem no local, enfim, onde ele vive. Então, o entrosamento, o envolvimento é muito forte. Então, o futebol amador é marcado por esse detalhe, né? E a final aí, no estádio Moisés Lucarelli, a gente acha que daqui para frente todas as edições serão assim, final no Majestoso ou no Brinco. Pois não, Breno? Sim. Deixa eu falar com o Robinho, camisa 15. Eu vi você chorando bastante. Qual que é a sua emoção nesse momento, Robinho? Primeiramente agradecer a Deus, né, por tudo que Deus fez. Meu pai é um dos fundadores do time. E essa semana para mim não foi fácil, sinusite, gripado, febre. E só Deus para me dar força. Nem se eu tirei força. Deus me abençoou, consegui fazer um bom jogo. Nosso time foi campeão. Meu pai é um dos fundadores, passou um filme na minha cabeça, eu pequenininho, crescendo esse time, crescendo ver esse time jogar e ser campeão mais uma vez com eles. Não tem título melhor do que esse, com essa camiseta. Seus familiares estão aí? Seu pai é vivo ainda? Meu pai é vivo, minha família tá tudo aí. Os caras fazem mal correria, eu nem via hoje, mas torcida pede, o pai pede, a mãe pede. Como que chama seu pai? José Carlos Reis Mendes. Aí não tem como não vir, né? E aí a gente se entrega, tira a força onde não tem. Tô falando com vocês sem ouvir nada, porque meu ouvido tá tampado. Deus é maravilhoso. Valeu, obrigado, parabéns ao Robinho, camisa 15 do Campos Elíseos. Já vai começar a premiação, Edu. Eu tô vendo um palco, tá montado ali atrás do gol de entrada, né? As autoridades ali. Isso, eles estão tirando fotos. As autoridades lá. Os árbitros, né? Acho que eles receberam alguma medalha também. Receberam medalhas, os árbitros acabaram de receber, Edu. Muito bem, agora tem uma turma que eu não sei quem são, porque os árbitros eles estão daquela camisa vermelha, rosa, né? E outras autoridades que foram premiadas também. E agora, você já pensou chamar essa turma aí para eles entenderem? Vamos lá, o troféu. Não pode esquecer do troféu. O Antônio Wilson vai fazer a narração, né? É o Antônio Wilson. Lá em cima no palco tá o Vandão, tá o Luiz Arthur, que é filho do Marquinhos Chedi, tá o Nenê Tonholo, tá o Monga também, viu, Edu? O Monga.
O Monga, ele... Tem algumas premiações individuais, né, Edu? Artilheiro, tem outras premiações, né? Artilheiro geral, melhor ataque, melhor defesa, melhor goleiro e assim vai. Exatamente, a premiação aí. Beleza. Ô, Bolis, um abraço pra você. Bom retorno a Piracicaba, viu, Bolis? Valeu, Edu. Grande abraço pra você. Parabéns a toda a organização, a Liga Campineira, através dos seus dirigentes. Parabéns ao Unidos pela conquista, pelo Dixit que chegou à final, jogou brilhantemente, mas não deu. Quem sabe no próximo ano. Grande abraço. Até a próxima, Edu. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Tigrão, dá uma geral aí, 0-0 nos pênaltis, 4-1 para Unidos Novo Campos Elíseos. Edu, quero parabenizar as duas equipes, a organização da Liga Campineira de Futebol, a todos os envolvidos. Parabenizar a Ponte por ter cedido aí o seu gramado, o seu estádio. Foi um bom jogo, equilibrado, mas eu acho que ficou em boas mãos. O Unidos dos Campos Elíseos foi a equipe que mais procurou vencer o jogo. Foi o time que, mesmo nos últimos minutos, não abriu mão de atacar para tentar resolver ainda com o período de bola rolando. Eu acho que fica muito valorizado o título pela ótima atuação, estratégia de jogo do Dixit. Mas assim, ligeiramente superior durante o período regulamentar, a equipe dos Campos Elíseos, mais proativa, mais propositiva contra uma equipe do Dixit que para mim cansou um pouco e perdeu 2 jogadores importantes. Por contusão, isso mexeu um pouco com a estrutura da equipe. Perdeu o Richard, que era o motor ali pelo lado esquerdo, lateral esquerdo de muita qualidade, saiu contundido e perdeu também o Luiz Gustavo. Isso pesou muito e cansou o Dixit, tanto é que o Unidos dos Campos Elíseos, né, acabou fazendo 3 alterações, enquanto que o Dixit, sentindo o desgaste dos seus jogadores e também as contusões, trocou 6 jogadores. Para mim, uma grande final, uma grande festa, de parabéns todo mundo. Chegou bem também o Dixit. Parabéns por ter vindo a essa final e parabéns ao título, para mim, merecido pro Unidos dos Campos Elíseos. Meu queridíssimo Edu Pinheiro, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, grande Tigrão. Ótimo domingo, Tigrão. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Edu, para você também. Muito bem, grande domingo, grande domingo. Ô, Breno, tô vendo aqui, é que a minha imagem tem um delay, você deve estar na frente aí. Deixa eu quebrar o protocolo, eu vou subir no palco, ninguém falou nada que eu não posso subir, Edu, eu vou subir no palco aqui para falar com o Vandão inicialmente, depois com o Nenê Tonholo. Boa. Vandão, qual que é a importância desse campeonato amador, você hoje entregando aqui as medalhas também, queria que você falasse dessa grande final no Majestoso. Boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro, parabenizar a Liga Campineira, né, que tem uma história, organiza o campeonato amador da nossa cidade. O amador da cidade de Campinas respira futebol, né? O amador da cidade de Campinas consegue mobilizar as comunidades e produzir uma rivalidade que parece os times profissionais da cidade. Você pega um jogo que nem hoje, né? Torcida aí, acho que devia ter mais de 2.000, 3.000 pessoas assistindo e mobiliza toda a comunidade. Então, parabenizar a Liga, agradecer aqui a Ponte Preta por ceder esse espaço, uma festa maravilhosa do futebol em Campinas. Tá certo, obrigado ao Vandão. Nenê Tonholo tá por aqui também, presidente da Liga. Ô, Nenê, e é bonito, como disse o Vandão, né? As duas torcidas, nada de briga, nem dentro do gramado, nem nas arquibancadas. E é muito importante a Liga Campineira de Futebol para a cidade, né? Boa tarde, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde ao pessoal da Bandeirantes, nossos amigos. É muito importante para Campinas ter uma final assim, mostrando que não tem, a total imparcialidade da Liga. Para nós é indiferente quem ganhou, quem deixou de ganhar. O importante é para Campinas ter esse público de 3.000 pessoas, muito importante. E para a Liga, a Liga e para Campinas, essa abertura para os bairros de Campinas é sensacional. Tá certo, obrigado, Nenê, parabéns pelo trabalho. O Monga tá por aqui também, Edu, aproveitar. Ô Monga, fala um pouquinho da importância. Campeonato amador para Campinas sempre foi muito importante, sempre revelou craques, né? Boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Boa tarde. Realmente eu, quando parei também, vim disputar amador aqui em Campinas, é um campeonato muito emocionante. Hoje parece que cresceu mais ainda. E sempre revela alguns jogadores aí. Acho que agora com a Liga Campineira aí, juntamente com a Secretaria de Esporte, a partir do outro campeonato, vai ter muito campeonato de base. Acho que é onde vai revelar muitos jogadores aí. Tá certo, obrigado, Monga. Eu tô aqui no meio do pessoal do Dixit.
está subindo nesse momento para receber as medalhas e também o troféu, viu, Edu? Parabéns, hein? Grande Breno. Que trabalho sensacional de Breno Beretta. Ele subiu no palco, né? O pessoal passando, ele entrevistando. O Dick City, vice-campeão, recebendo as medalhas. Uma festa muito bonita, um palco muito bem montado, simples, mas bem montado, com as autoridades aí. Acho que o Vandão já saiu do palco, né, Breno? Acho que já saiu. Não, tá né? lá, tá entregando medalha. Ah, tá entregando. Eu vi que você foi breve, tem que entregar medalha, né? Faz muito bem. E daqui a pouco a premiação aí do Unidos Novo Campos Elíseos. Tem que aproveitar que hoje pode tudo, né, Edu? Nossa, você pegou até o sorteio pra que lado ia ser o pênalti. Eu só não fui bater pênalti, Edu. Não, só não, você fez tudo. Breno Beretta entrevistou Mark Eberlin antes do jogo, né? Falando que a Ponte vai contratar. A próxima janela é em julho. Acho que é 10 de julho. Eu vou confirmar aqui a data, mas é em julho. Eu vou tenho confirmar aqui. o período aqui para você. É 10 de julho a 2 de setembro. 10 de julho a 2 de setembro, vai ter uma janela aí, pode contratar. Então, Berlim falou que a Ponte deve contratar de 3 a 4 atletas aí. E disse que provavelmente vai segurar o que tem, o Gé e companhia, né? Agora, abrindo uma oferta aí, ele não tem como segurar. Aí ele vai tentar negociar e segura o atleta. Vai embora depois que terminar a Série C. Mas foi uma entrevista muito interessante. Falou com o Marquinhos Chedi, que foi presidente da Ponte, presidente de honra da Liga, presidente do Bragantino, presidente da Câmara Municipal de Campinas, foi vereador. E tem uma longa história também com o futebol amador. E falou, no intervalo, entrevistamos Peri Scheibe. Peri está com 87, vai fazer 87 agora em agosto. Ele faz dia 12 de agosto. Olha o envolvimento dele com a Ponte, né? A Ponte é 11 de agosto, o Peri é dia 12. E foi uma entrevista muito bacana, muito legal. Obrigado aí, nosso Danilo Capucci, nosso técnico. E a medalha já foi pro vice, né, Breno? Agora vai subir o pessoal do Novo Campos Elíseos? Isso, vai subir o pessoal do Campos Elíseos. Deixa eu falar com o capitão, mais uma vez, do Dick City, com o Paraíba, né? Não deu para vocês, mas vocês fizeram uma grande campanha e parabéns pelo vice-campeonato, Paraíba. Não, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela uma cobertura maravilhosa que vocês fizeram. E realmente, o pessoal costuma falar que pênalti é loteria. Para mim não é loteria, é competência. Nós teve a infelicidade de errar, os caras fizeram, então saiu vitorioso. Mas, como você mesmo falou, nós fez uma bela campanha. Nós chegou na final invicto. Nós foi as duas últimas partidas, mas foi nos pênaltis, mas nós não perdemos na partida e chegamos invicto. Então, foi como eu falei lá. Agora, o pessoal, o Campinas vai ver Dick City na elite agora. Porque é a primeira vez que a gente conseguiu entrar nesse campeonato de Série Ouro e já chegamos na final. E uma união muito forte, né? O time é de origem do Dick 6, mas todos os Dicks abraçaram o Dick City, né? Isso. A torcida do Bangu estava também apoiando a gente. Então ali eles fazem uma comunidade muito grande e acaba apoiando nós. Então essa união deles transmite para dentro do campo, pra gente, e a gente consegue fazer um ambiente muito bom e gostoso. Tá certo, muito obrigado aí o capitão do Dick City. E agora a festa do pessoal do Campos Elíseos, né? Recebendo o cheque, recebendo o troféu, as medalhas, gritando é campeão. Deixa eu ver aqui. Tem um show pirotécnico, que bonito. É que eu tô atrasado aqui, Breno. A taça já foi entregue ou não? Agora, Edu, nesse momento. Tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho, pra mim não apareceu a taça ainda, viu? Pra mim não apareceu a taça ainda. Olha lá. Pode ir com a sonora aí, Breno. Pode abrir o microfone aí pro pessoal do Campos Elíseos gritar campeão. Vamos lá. Olha lá. Isso, Breno. Grande, Breno. O pessoal recebeu o cheque de 20 mil reais pela premiação, viu, Edu? Essa premiação de 20 mil. Olha que premiação legal aí. Campos Elíseos em festa. Deixa eu ver aqui, com cheque, com taça, olha... E agora a foto dos campeões.
Será que o palco aguenta, Breno? Estão pulando no palco aí? Aguenta. Já desceram, a boa parte já desceu, viu? Já desceu. Estão tirando a foto, metade está do lado mais da metade do lado de baixo, alguns do lado de cima. Bom, registramos então a premiação com taça e tudo. Breno, olha, para você, um ótimo domingo. Outra vez, parabéns, um trabalho sensacional. Espetacular, Breno. Você hoje, como sempre, mas brilhou demais. Na média, você sempre espetacular, mas hoje foi acima da média. Breno Beretta pela ponta esquerda, tá bom? Breno, Edu, ótimo muito domingo, obrigado. hein? Muito obrigado pelas palavras. Para mim é um prazer enorme. Mesmo o campeonato amador, Edu, eu entro em campo como se fosse final de mundial, viu, Edu? Grande abraço para você e para todos e um ótimo domingo. Ótimo domingo. A equipe é assim, amador, a gente faz com muito carinho. Foi uma transmissão diferente. Informações, entrevistando aí autoridades e depoimentos importantes. Foi muito legal, viu? Muito legal. Meus amigos, Unidos, Novo Campos Elíseos 0, Dick City 0, Dick City é do Dick 6, nos pênaltis 4-1 para Unidos, Novo Campos Elíseos, campeão amador do futebol de Campinas. A nossa equipe técnica, Gil Kleber no comando, lá no majestoso Gilberto Sufi. E aqui comigo, Leandro Lopes na mesa. Vai, Leandro, obrigado, hein? Tá, Lucas Pessoa no YouTube. Luquinha, parabéns, sensacional, hein? Torcedor do Palmeiras, hein? Amanhã... Deixa eu ver quem mais. E o Danilo Capucci na Central Técnica. Meus amigos, a programação da Bandeirantes durante a semana, aqui da 11h30 ao meio-dia, tem no Nossa Área. Depois na TV Bandeirantes, os donos da bola com Batista e grande equipe. Na TV é do meio-dia até a 1h. E depois, das 17 horas até as 19h30, o Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Inclusive amanhã tem um jogo do Botafogo na rede, né, Lucas? Amanhã é Botafogo e Atlético de Madrid. A rede vai fazer esse jogo, então, quando terminar o jogo do Botafogo, por volta das 18 horas, aí o Batista estará aqui para comandar o Esporte em Debate com as notícias aí de Ponte e de Guarani. Lembrando que pela Copa Paulista, a Guarani jogou ontem em Indaiatuba. O Guarani perdeu de 4-3, estava 4-0 para o Primavera. Destaque para Brunão, que fez 3 gols, mas o Guarani reagiu a partir dos 18 do segundo tempo. Em 12 minutos, o Guarani marcou 3 gols. Pablo Baianinho, Vitinho, que chegou agora na lateral esquerdo, e o Lucas marcando a 30 minutos, é da base, né? Então, quando foi 30 do segundo tempo, o Guarani marcou o terceiro gol, mas não deu certo de empatar. Marcelo Cordeiro, o treino do Guarani. Primavera 4, Guarani 3, até colocamos aqui a coletiva do Marcelo Cordeiro, dizendo que realmente ele ficou muito envergonhado do primeiro tempo, nada disso que combinamos, mas o Guarani está mesclando o sub-20, os reservas e o profissional, e como o sub-20 também jogou na sexta-feira, não pôde utilizar os jogadores, é uma mescla. Então, a equipe fixa para você formar nessa Copa São Paulo, por enquanto, é difícil, né? E o Guarani volta a jogar dia 30, segunda-feira, pela Copa São Paulo, 19 horas, Guarani 15 de Piracicaba. O ingresso custa R$10. Mesmo com a camisa do Guarani, o ingresso é R$10 na Copa Paulista. E na Série C, sábado que vem, 17 horas, Guarani e CSA. E depois do Guarani, às 19h30 do mesmo sábado, dia 28, lá no Paraná, Maringá e Ponte, claro, cobertura da Bandeirantes. Meus amigos, uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Você no YouTube nos acompanhando, você em FM faixa estendida 85,7, mas muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.